Intervalo, agora nesse momento, os melhores momentos. Não, tava sem ângulo, né? Bom, não vai assustar já o ouvinte, Edu. Toca o barco aí, qualquer coisa você informa quando começar o segundo tempo, pronto? E olha, esse empate é bom para os dois, né? O Goiás faz 1-0 no Operário e o Guarani depois vai pegar o Goiás. O Goiás tá voando, cara, tá ganhando os últimos jogos, hein? Depois do Novo Horizontino, o Guarani pega o Goiás lá na Serrinha. Goiás 1-0. Deixa eu ver aqui. Esse empate 0-0 é bom para Ponte e para o Guarani, né? Prende os dois. Se a Chapecoense ganhar, ultrapassa a Ponte. A Ponte é 14ª com 38, a Chapecoense tem 38 também, mas a Ponte nesse momento tem uma vitória a mais, tá? O Brusque empatando, ele vai a 34. Se o Guarani vencer, chega a 34, chega a 9 vitórias contra 7 do Brusque. Bom, por enquanto é 0-0. Mas se o Guarani vencer, se persistir o empate, se o Guarani vencer, ele faz 37 e ganha do Brusque em número de vitórias. Isso significa dizer que depois de 26 rodadas, o Guarani sai da última colocação. E se aproxima do primeiro fora, que é o CRB, que tem 34. Quer dizer, o Guarani ficaria a 2 pontos do primeiro fora. Então, eu repito, 26 rodadas que o Guarani está na última colocação, né? Nos últimos jogos, no Brinco, tem se dado bem o Guarani. Vem de uma vitória no derby também, que pese depois 4-0 do Sport. Eu acho que o público deve ser bom no Brinco. Fica aí uma expectativa positiva para o Guarani, tá? Olha, eu tenho um convidado aqui, eu acho que não chegou na casa dele ainda, mas vai chegar, tá? Aquela história, vocês lembram aquela história de quantos jogadores foram pro Bragantino em troca de Vitor Hugo? Não sei quantos jogadores do Guarani foram para o Bragantino. E veio do Bragantino um zagueiro para o Guarani. E nessa época o Guarani disputava a Série B. O Guarani estava no Brasileirão. O Guarani estava no Brasileirão. Conclusão. O Guarani foi rebaixado, primeiro rebaixamento do Guarani em 89, e o Bragantino depois foi campeão paulista com esses jogadores que saíram daqui. E eu vou conversar com um deles, tá? Eu tô esperando, acho que daqui a pouco tá na casa dele, eu vou ligar no celular, vou bater um papo com ele rapidinho. Ele vai contar um pouquinho essa história, como é que foi. Jogadores que foram para o Bragantino, olha, é Gil Baiano, Júnior, Rubinho, Bolinha, Zé Rubens, Carlinhos e Marco Aurélio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 foram para o Bragantino em troca do Vitor Hugo. O Zé Rubens faleceu. Então, dos demais, com quem que eu vou conversar, hein? O Mauro Silva foi 6 meses depois. Foi vendido por $150 mil, tá? Mauro Silva não estava no pacote. Foi depois. E também foi campeão paulista em 90 pelo Bragantino, na final contra o Novo Horizontino, que não é esse Novo Horizontino. Aquele Novo Horizontino, vice-campeão paulista, nessa final com o Bragantino, ele foi extinto em 99. E aí depois surgiu esse em 2010, mas o dono é o mesmo, tá? Fizeram uma jogada para trocar lá né? Como é que chama aquele lá, o papel jurídico lá, não é? Era CGC, CNPJ. Para dar uma trocada no CNPJ e tal, mas a família De Biasi toma conta dele, a mesma coisa, tá? Mas belíssima campanha, Novo Horizontino 4º colocado e o Guarani nessa situação incômoda, tá? Começou 35 segundos, começou o Brusque Chapecoense, tá? E eu também tenho aqui, atenção, o convidado especial também aqui, o Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani, vai explicar pra gente como é que foi a situação da venda do Brinco. Mas eu não tenho nenhuma, não aconteceu nada, não tem nenhuma novidade. Ele vai recapitular por quanto o Brinco foi vendido na época, porque teve um jogo aqui entre Guarani e Novo Horizontino. Eu sempre marco a história do jogo. E naquele dia eu marquei que teve uma audiência com a juíza, o pessoal do Guarani com o Roberto Graziano. Eles tinham uma reunião para acertar umas coisas e tal. E eu falei, Ortiz, nessa época aqui, como é que ficou a situação? O Marcos Ortiz vai explicar pra gente também, tá?
Enquanto isso, atenção, quem narra hoje aqui é o Boris, o moço de Piracicaba, Vladimir e Catarina nas reportagens, que comenta Tigrão e Gleger, é isso? Tigrão e Gleger? Tigrão e Gleger comentando. Então, como é praxe da nossa abertura do Concentração, atenção! Autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 21h30, bola rola no brinco para Guarani e Novo Horizontino, trabalhos técnicos do PP, Pedro Piscinato com Gilberto Sufi no brinco de ouro e Lucas Pessoa no YouTube. Vai, PP! Sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa tava, construído com devoção, nossa família popular, tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre igual. Alô, Bolinha? Bola? Oi, Bola, é o Edu, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Oi, pô, deu até medo, mas parece que você tá debaixo da mesa. Não, eu coloquei os hinos aqui do Guarani Novo Horizontino, eu já vou te chamar, tá bom? Bom, Tá, obrigado, viu, Bola? Tá, vai dar o Imagina, retorno pra tudo. você, vai dar o retorno pra você. Muito obrigado mesmo, até Tá bom. daqui a pouquinho. Ele Valeu. tem condição de ouvir os hinos? Não, né? Dar retorno pra ele, tem, né? opa. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Entra em campo veloz, imponente, concentrado na força da glória, livre, audaz, majestoso e valente, só buscando ideais de vitória. A vitória que surge de lutas, de heróis de vanguarda e valor, demonstrando a união desta equipe, vence sempre com garra e amor. Aurinegro, tu és vencedor, salve líder sagaz varonil. Aurinegro, Bom, muito bem. Tá aí um pouco o hino do Guarani Novo Horizontino, que é ao vivo, ó, saiu no ar. Você tá aqui não tem frescura, é a vida como ela é, viu, Bola? É a vida como ela é, tá no ar, chegou e tal, ele tava em trânsito, né? Bola ou Bolinha? Eu falo como é que eu devo chamá-lo, Bola ou Bolinha? Você era conhecido como é Bolinha? Um abraço, boa noite, Bolinha. Boa noite, Bolinha, né? A galera sempre chamou com Bolinha. Bolinha. É que no seu WhatsApp que me chamou aqui, o Maurício passou, ó, tá o telefone do Bola. O Maurício chama você de Bola ou Bolinha? É o Bola, intimidade já, né? Tá com intimidade. Ô, Bolinha, prazer, viu, cara? Eu sempre tive... Olha, eu quero mostrar, estamos no YouTube, Lucas? Tá no YouTube? Ó, vou mostrar pra vocês o papel aqui. Esse papel aqui eu escrevi no dia 4 de fevereiro de 2005. Faz 19 anos que eu guardo esse papel aqui. Tá aqui, ó, papel, 19 anos. O Raul Celestino foi o seguinte, o Batista transmitiu um jogo aqui entre Santo André e Guarani, nesse dia aqui. Eu marquei até a data, 23 horas e 35 minutos, o Batista me chamou. Edu, é o seguinte, ó, o Raul Celestino, marca aí, mandou passar para você o seguinte, os jogadores que foram para o Bragantino na troca do Vitor Hugo, Gil Baiano, Júnior, Rubinho, Bolinha, Rubem, eu marquei, tá?
O Mauro Silva foi 6 meses depois, não estava no pacote. Pô, que legal. E eu guardei. E eu estava conversando com um grande amigo meu, Maurício, dono da cirúrgica ali na Varanda de Jaguara, ontem. Pô, eu sou amigo do Bolinha, que estava naquele rolo da... Eu falei, você tá brincando, Maurício? Me dá aqui o WhatsApp do cara, meu. Deixa eu conversar com o Bolinha, então. Então, vamos lá, ô Bolinha. O Gil Baiano, lateral direito, é isso? Isso. Júnior, zagueiro. É isso aí mesmo. Rubinho, zagueiro. É, Você, o que é? Lateral esquerdo, você me falou isso? E... lateral esquerdo. Tá. Não, mas lateral esquerdo e o que mais? Só lateral esquerdo? Lateral esquerdo, jogado de quarto zagueiro também. O Zé Rubens, que morreu, era meia. Isso, Zé Rubens faleceu, era meia esquerda. Tá, o Carlinhos, meia. Isso. E Marco Aurélio, atacante. Marco Aurélio centroavante, mora em São Carlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores em troca do Vitor Hugo, rapaz, zagueiro. E o que vocês pensavam na época, ô Bolinha? Vocês se sentiram desprezados? Pô, o que estão fazendo com a gente? Era o Betuzinho o presidente? Era o Betuzinho presidente. Não senti desprezado, não. Para nós foi como uma experiência de vida, né, cara? A gente não conhecia. Eu, por exemplo, não conhecia nem Bragança Paulista, não sabia nem onde era. Nossa. Mas você chegou no Guarani, aqui nós estamos falando, isso aconteceu em 1989, 89. O Guarani disputava Brasileirão, vocês foram para lá. Mas você chegou no Guarani que ano? Você tinha quantos anos? Eu cheguei no Guarani, eu tinha 14 anos de idade. Guarani para mim foi demais, como educação, como parte esportiva. Eu só tenho a agradecer ao Guarani, mais nada. Você nasceu em que ano? Eu, 1966. Então você chegou em 1980 no Guarani. Eu, Neto, Wagner Mancini, Tite, Barbieri, tudo dessa época aí. Rapaz, você conheceu todas essas feras, é? Sim, operamos o joelho junto, eu, Tite, Tozinho, então, gente fina demais, boiadeiro, nossa, só gente boa. Porque você, 88, o Guarani disputou a Paulista com o Corinthians, né? Foi campeão paulista de aspirantes. O Mancini estava no aspirantes, tinha o Marcos Garça, goleiro. Isso, gente boa demais também. Mas você lembra, você no Guarani, você fez o quê? Você fez infantil, juvenil, o que mais? Nossa, comecei desde infantil. Infantil, juvenil, juniores, aí depois profissional, aí depois que nós fomos nessa troca aí de 6 jogadores a troco de um, que era o Vitor Hugo, e mais um dinheiro ainda, não esquece do dinheiro, hein? Teve mais dinheiro ainda? Teve dinheiro? Teve mais dinheiro ainda. O Betuzinho teve que colocar 6, 7 no rolo, deu dinheiro para trazer o Vitor Hugo. Isso, mais um dinheiro ainda. Tô aqui no site do Mariolani, só pro torcedor do Guarani relembrar, 89 foi o seguinte, era Evaristo de Macedo, o treineiro do Guarani, um baita nome, hein? No nome da história do... Aí, o que aconteceu? Aí colocaram o Dimas Monteiro como interino. Olha, Dimas Monteiro, já falecido, querido, grande goleiro do Guarani, trabalhou na Ponte, treineiro também de goleiro, foi goleiro de Carlos. E aí, o Beto queria inovar. Betuzinho gostava, além de grandes contratações que realizou, o Betuzinho gostava de inovar. Aí o Beto contratou quem? Marinho Pérez como técnico. Marinho Pérez foi grande zagueiro da Portuguesa, foi o zagueiro titular da Copa 74 na Alemanha. Nossa, o Marinho Pérez, amado pela torcida da Portuguesa, já falecido também. Mas como treineiro, mas não vingou e tal. Aí ficou um tempo no Guarani. Nessa época, quando já tinha, você foi para lá, mais ou menos em maio, junho, tava vendo por aqui, pela chegada do Vitor Hugo, entendeu, Bolinha? Foi mais ou menos. Você chegou já pro Paulista. Aliás, eu não sei o que o Bragantino disputou no segundo semestre de 80. O Guarani tava no Brasileirão. O Bragantino, eu não sei. Você lembra? Você chegou em Bragança, disputava o que o Bragantino? Nossa, o Bragantino estava disputando, acho que se não me engano, a Série B do Campeonato Brasileiro, rapaz, se não me engano. E aí o Guarani manda embora o Marinho Pérez e uma grande sacada inovada do Betuzzini, a polêmica contratação de Cilinho. Todo o histórico que Cilinho tive com a Ponte, não sei o que tem, inclusive a estreia do Cilinho foi no Maracanã contra o Flamengo. O Guarani perdeu 2-1. E aí, com todos esses jogadores e tal, inclusive Zenon, final de carreira e tal, e o Guarani foi rebaixado. Tinha o Neto, entre outros e tal. Um baita time que tinha 89, né?
Eu tô aqui com um jogo Guarani e São Paulo, deixa eu ver aqui, mas era Campeonato Paulista, tá? Aqui Varisto Macedo, o treineiro. Vou pegar um jogo aqui qualquer, do ano de 89, no ano que o Guarani foi rebaixado, de Sérgio Nery no gol, Betão Pereira. Pô, Pereira foi campeão brasileiro pelo Bahia, 88, Nenê e Alberes, baita lateral esquerdo, Charles Guerreiro, que o Bettuzini comprou na Federação Paulista, era da Ponte, a Ponte não renovou com ele, o passe foi arbitrado na Federação, Bettuzini foi lá e comprou o Charles Guerreiro. Cristóvão, que virou treineiro, Pita, em final de carreira, Pita foi o nome no São Paulo, no Santos, Marcos Roberto, depois Pedrinho Maradona, veio do Atlético Paranaense, o Washington, é da dupla Washington e Assis, não é, Boninha? É isso aí, do Fluminense, o Washington e Assis, e mais o ponto esquerdo da Cilinho, depois Tato, aqui o Cilinho é o treineiro, e o Guarani tinha um jogador chamado Cilinho, se não me engano veio do 15 de Jaú, porque o Cilinho tinha passado por lá também. Mas e aí? Me conta aí, ô Bolinha. E a sua vida no Bragantino? De repente, isso foi 89. Chegou 90, Bragantino, campeão paulista. Luxemburgo no comando, a final contra o Novo Horizontino, do Nelsinho Batista. Você não estava na final, não. Você atuou naquele paulista, né? Mas as coisas não foram tão fáceis assim como parece, não. Viu? Que a gente sai de uma mordomia, que nem o Guarani era uma mordomia para nós, né? Tinha tudo de bom do melhor. Então você vai para uma cidade assim que você não conhece, cidade pequena, um clube como o Bragantino, um clube pequeno. O Guarani era tudo super organizado, né? No Bragantino já não, estava começando ainda, né? Mas a gente encarou, teve pessoas que desistiram da barca, né? Teve pessoas que encarou, que foi o nosso caso. Vamos encarar e conseguimos ir. Chegou o Luxemburgo, trouxe mais algumas pessoas do Fluminense, que nem vem o Roger, vem o Silvio, vem vários, João Santos, Mazinho, e foram formando um time. Aí esse time, foi crescendo, foi ganhando, criou corpo, confiança. Luxemburgo tinha chegado da Arábia, e para nós era tudo novidade, a gente era um moleque, né? Você tinha o quê? 20, 21 anos de idade, mais ou menos. E a cidadezinha pequena, e o time ganhando, para nós era tudo festa, entendeu? Não foi o Gil Baiano que fez um gol na final? Primeiro jogo foi em Novo Horizonte. Sim, empate dele do Gil. O empate aqui do em Gil. Casa pro Tiba. Aí o segundo jogo, o Bragança, jogo final, tava 1-0 pro Novo Horizontino. Não é isso? Foi o Tiba, se não me engano. O Tiba que fez o gol. O Tiba empatou, fez o gol do título. O Tiba depois o Bettuzini contratou. Mas desses aqui que foram do Guarani pra lá, o Gil Baiano super titular, me lembro dele. Gil Baiano, lateral direito. Júnior, zagueiro, também, né? Isso, Tá. Júnior, depois o Ney também, Ney Pandolfo, né? Que já tava lá também, né? Ney Pandolfo, sim, super titular. Beleza, e essa turma que findeu, o Gil Baiano, você tem contato com eles, Boninha? Pouco, né? Acabei de falar com o Mancini agora, até perguntando umas coisas para ele. Ele falou: meu filho tá aí no Guarani. Até eu falei para ele: se seu filho precisar de alguma coisa, entre em contato, né? Não sei se ele tá jogando ou não, o filho do Mancini. Mas eu falei com ele agora há pouco, antes do time dele, parece que joga hoje também, não sei se está jogando ou não. Mas gente boa demais. O filho do Mancini tá no Guarani, não tá, zagueiro? Então, ele falou que o filho dele tá aí, mas não sei se está atuando ou não, né? Não chegou a estrear ainda. Não chegou a estrear. Mas, ô Bolinha, fala pra mim, depois a vida foi curta pra você como jogador, você passou Você chegou aí pro exterior e pro Japão, é isso, né? Depois do Bragantino, que nós fomos campeão paulista, apareceu o interesse do Japão. Aí eu fui pro Japão, joguei na Toyota durante 1 ano. Tá. Aí fiquei lá durante 1 ano, aí voltei pro Bragantino de novo, terminou o empréstimo, voltei pra cá de novo, aí ficamos mais 1 ano. Aí depois eu fui pro Juventude, em Caxias. Aí nós fomos campeão brasileiro da Série B. Olha que essa que o Guarani joga hoje, atualmente. Sim. Nós fomos campeão contra o Goiás em 94. Tá. Então é o seguinte, hoje você desenvolve, para poder fechar contigo aí, eu não poderia pegar e deixar tocar nesse assunto, foi até a matéria da imprensa, o Bolinha, que nós estamos conversando, hoje faz um trabalho social, em Barão Geraldo, né? Treina uns meninos lá, e tem alguns meninos que vieram do exterior,
em detrimento, inclusive, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Parece que teve gente por lá que está chegando lá, você está treinando a molecada. Como é que é a história aí, Bolinha? Nós estamos com um projeto social que eu criei em Barão Geraldo contra o sedentarismo das crianças, né? Porque não é mais como antigamente, né? Antigamente a gente fazia nossas brincadeiras de rua, fazia atividade, né? Hoje não, hoje é muito celular, tecnologia. As crianças precisam de uma atividade, né? Então eu criei esse projeto em Barão Geraldo desde 2016, um projeto social que ninguém paga nada para treinar, totalmente gratuito, desde 2016. E apareciam 4 crianças russas, só que eu não sabia que eles eram russos, né? Eles passavam na frente do projeto e ficavam olhando. E aí, daqui a pouco, o pai dele apareceu com um celular na mão e falou alguma coisa no celular e colocou o tradutor. Se as crianças poderiam treinar. Aí eu falei, claro que pode treinar. Aí conversando com ele, através do tradutor, ele falou que eles tinham saído da guerra da Rússia com a Ucrânia, que se os filhos deles poderiam treinar ali. Eu falei, claro que pode treinar. E eles estão lá até hoje treinando com a gente. E já começam a falar português, já se entrosaram com tudo, com a criançada toda. Nossa, muito bom demais. Que maravilha, trabalho social. Olha, tem uma fala aqui do Tite. O Tite tem um recado aqui pra você, ô Bolinha. Vamos lá. Oi, Tite, manda. Parabéns, João. Parabéns, cara. Muito bonito, comovente. Quando tu fala que eles fazem muito melhor, um bem maior para ti do que para eles, é um sinal da tua escala de valores, da tua grandeza. Pode ter certeza também que tu faz um bem muito grande para eles. Como exemplo, como educação, como proporcionar, e a gente sabe, tu está devolvendo para a vida o que o esporte e a vida te deram, como educação, como princípio, que o esporte te dá isso. Te deu isso e agora tu está retribuindo. Parabéns, cara. Parabéns. Sinto orgulho de ser teu amigo, cara. Um abraço, João. João, tchau. porque... Indo para Campinas, eu quero te visitar aí e dar um abraço em ti e depois na gurizada aí. Um abraço. Tchau, tchau. É que o nome do Bolinha é João, né? João do que, Bolinha? Isso, é João Batista. O Gaúcho, né? Gaúcho nós operamos joelho junto aí no Guarani. Nossa Senhora, muita história para contar. Tem. E eu falei, fala aí, Tite. Ô, João. Falei, esqueci de explicar que João Batista é o nome do Bolinha, né? E é isso aí. Isso, João Batista. Mas, ô Bolinha, legal ter falado contigo, viu, cara? Parabéns pela sua iniciativa, esse trabalho social que você desenvolve lá em Barão Geraldo, inclusive envolvendo essas crianças da Rússia, da Ucrânia, né? Você vê um pai olhando, assim, as crianças olhando e querendo participar, e nem português fala ainda, mas muito legal, que Deus abençoe você, seu trabalho, sua vida, né? Você é uma pessoa mais do que do bem, e foi uma alegria poder te conhecer para a gente contar aquela história envolvendo as trocas que foram pro Bragantino e o Vitor Hugo veio pro Guarani, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, viu, Bolinha? Agradeço vocês aí, viu? Parabéns pelo programa. Eu que agradeço. Fique com Deus, viu? Amém. Tudo de bom para vocês. Legal. E obrigado ao Maurício da... Alô, Maurício da Cirúrgica, meu irmão. Muito obrigado, viu, por ter colocado o Bolinha em contato aí para a gente poder fazer essa entrevista. Vamos dar faturada? Depois eu vou chamar o nosso querido amigo, nosso repórter lá do Brinco de Ouro da Princesa, novidades, público, o Boris vai narrar também, Vladimir Catarino dá uma palhinha, e também o Marcos Ortiz vai explicar a situação da venda do brinco para o grupo Magnum. Não tem novidade nenhuma, é só para recapitular o que é que foi feito. 20 e 25. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quer realizar o sonho do carro ou moto nova? Então confira o fechamento de mês do Grupo Germânica. Somente
entre os dias 28 e 31 de outubro, você garante seu 0 km com taxa zero. Bônus de até R$30 mil. E a melhor avaliação do mercado no seu usado. E melhor, selecionamos a dedo mais de 500 seminovos, todos com laudo cautelar aprovado e garantia. Tudo isso e condições ainda mais especiais para CNPJ, produtor rural e PCD. Mas atenção, é só até 31 de outubro. Visite a Germânica mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Quer realizar o sonho do carro ou moto nova? Então confira o fechamento de mês do Grupo Germânica. Somente entre os dias 28 e 31 de outubro você garante seu 0 km com taxa zero. Bônus de até R$30 mil. E a melhor avaliação do mercado no seu usado. E melhor, selecionamos a dedo mais de 500 seminovos, todos com laudo cautelar aprovado e garantia. Tudo isso e condições ainda mais especiais para CNPJ, produtor rural e PCD. Mas atenção, é só até 31 de outubro. Visite a Germânica mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Concentração. Olha, daqui a pouco sai a escalação do Guarani. O jogo é 20h30, 20h29, né? Sempre uma hora antes. Ó, tá 0x0, hein? 24, segundo tempo, Brusque já pegou esse 0x0. Olha, a rodada tá boa, hein? Tá boa. É o seguinte, Paysandu jogou, tem 40 pontos, perdeu. A Ponte, 38 pontos, jogou e perdeu. Chapecoense tá empatando. Encosta em 38, mais número de vitórias. A Ponte, tá, por enquanto, tá na frente da Chapecoense. O CRB perdeu. O Botafogo vai jogar. Botafogo é o primeiro na zona com 36. O Botafogo vai jogar lá em Manaus com o Amazonas. O Ituano perdeu do Santos. O Brusque está empatando com a Chapecoense. Esse empate é bom. Prende os dois. O Guarani 31 vai jogar. Quer dizer, pro Guarani que vai jogar até agora resultados bons, hein? Tem que fazer a parte dele. E a Macaca que perdeu, né? Como o CRB perdeu, Chapecoense está empatando. A Macaca se segura na 14ª colocação. Brinco de ouro urgente, meu repórter Vladimir Catarino. Um abraço, Catarino. Fala, Edu, tudo bem? Saiu fraquinho. Oi, Edu, tudo bem? Ainda tá fraquinho. Gilberto Suf, você fica metendo a boca em mim, Suf, que eu falei aqui no ar, viu? Você fica metendo a boca demais, que eu tava no ar aqui, saiu no ar o que tava combinando com o Bolinha aqui, e você mesmo não coloca o Catarino no ar, o Gilberto Suf. Oi, Edu. Tá fraquinho ainda, Vladimir. Oi, Edu. Ainda Edu. Oi, Edu. Agora sim. Opa! Aê! Aê! Gilberto Suf deu um gás, Edu. Então, ele fica... Você sabe que... o gás tá quase explodindo, saindo no canal da mesa. Falar pra você, o que é isso? Ô, Edu, mas você sabe que esse seu improviso aí ficou muito bacana, cara? Parecia que foi combinado. Porque não deu a impressão que foi algo de surpresa, não. Pareceu que tava no roteiro isso aí, viu? É verdade. Você é muito gente. Você mandou muito bem, Edu. Você não falou nenhum palavrão, você não xingou o cara, você foi muito legal. Então ficou legal no ar também. É que ele estava em trânsito, estava chegando na casa dele, né? Então eu queria confirmar.
Ô, Edu, saiu o bugre, hein, Edu? Saiu o bugre, não, mas falei pra você, hein? Foi no cacuete. No cacuete, é fera, Edu. Agora que o som melhorou. Agora que entrou de vez mesmo. Vamos lá, o maestro Pedro Piscinato, bugre escalado. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Tá escalado o Guarani pelo técnico Alan Al para esse jogo importantíssimo na briga do Guarani contra o rebaixamento. O Bugre está em campo com Pegorari, volta o gol como titular com a 1. Na lateral direita, Heitor, 2 na dobra com Ian. E Henrique tem a 29 e vai ser titular. A dupla de zaga tem Douglas Bacelar, 23, Matheus Salustiano, capitão do time com a 13, Jefferson na esquerda, 17. Meio campo tem Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, 18 e Luan Dias, 10. E no ataque, 2 centroavantes, Bruno Mendes, 9 e Caio Dantas, 99. É o Guarani, hein? Bastante modificado, com novidades para esta partida. Repeteco do Bugre, de Pegorari, 1, 2 Heitor, 29 Ian, 23 Douglas Bacelar, 13 Matheus Salustiano, 17 Jefferson. Aí o Ian faz a lateral e o Heitor vai ser quase que um terceiro atacante lá na frente. Gabriel Bispo no meio, 33, Matheus Bueno, 18, Luan Dias, 10. E no ataque, 9 Bruno Mendes, 99 Caio Dantas. É o Guarani. No banco estarão Vladimir, goleiro, volta ao banco com 89, Emerson Barbosa, meia dúzia, Lucas Adel, 12, Pedro Henrique, 30, Anderson Leite, 5, Lucas Araújo, 21, Pierre, 47, Estevão, 11, Marcelinho, 7, João Victor, 19, Reinaldo, 20 e Lohan, 39. Edu? O Pachecão deve estar machucado, né? Isso, ainda entrega ao departamento médico, havia expectativa até pela sua recuperação, ela acabou não se confirmando, Edu. Então, desde o derby, a Al vem dobrando a lateral direita, né? Hoje é Heitor e Ian da base, é o terceiro jogo como profissional. A Bruno Mendes, grande, voltando depois, começando uma partida, iniciando, jogou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, 2 jogos, um pouquinho de cada, voltou depois de 8 meses, pela primeira vez titular. Gozado, o Caio Dantas, ele é centralizado, Bruno Mendes também. Então não sei quem vai para um lado, os dois no meio não dá certo. Alguém vai para um dos lados e ele também não tem gás para 90. Inclusive, numa coletiva, o próprio Alan Al disse: Bruno Mendes, isso foi uns 10 dias, no máximo gás para 35 minutos. Vamos ver como é que fica essa história. O Novo Horizontino escalado. Também tá na pedra, Edu. Pedro Piscinato, nosso maestro. Concentrado na força da glória, livre audaz, majestoso. Eduardo Batista escala o Novo Horizontino com Jordia, o goleiro 93. São 3 zagueiros, Luizão 25, Rafael Donato, capitão do time, tem a 3 e Patrick joga com a 4. Na lateral direita, 2, Rodrigo Soares, 21 para Eduardo, 28 Marlon, 5 Giovani. À frente, 30 para Vagninho, 9 Neto Pessoa e 99 Lucas Cardoso. Repeteco então do Tigre, de Jordi, tem Luizão, Rafael Donato, Patrick, Rodrigo Soares, Eduardo, Marlon, Giovani, também Vagninho, Neto Pessoa e Lucas Cardoso. No banco estarão Ayrton, Lucas Ribeiro, Rodolfo, William Farias, Danilo Barcelos, Heverson, Léo Tocantins, Raul Prata, Igor Formiga, Renato Palme, Pablo Diego e Fabrício Daniel. Edu? Pablo Diego, aquele da Ponte, é isso? Isso, tá no banco hoje do Novo Horizontino. Tem também o Danilo Barcelos, que jogou na Ponte. O Vagninho é titular, ex-Guarani, tá com 34 anos o Vagninho, hein? Jogou aqui em 2020. Tem mais aqui que jogou por aqui, viu? Deixa eu ver, eu falei do Danilo Barcelos, eu falei do Pablo Diego, falei do Vagninho. Deve ter mais alguém que eu devo aqui, mas enfim. Então é o seguinte, Bugre com 2 atacantes, Bruno Mendes e Caio Dantas. E o Novo Horizontino com 3 zagueiros. Quem é que apita? É árbitro FIFA, hein? Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, apita o jogo. Lúcio Flor e Daniela Coutinho Pinto vão estar nas bandeiras, Edu. O Daronco, aquele fortão, é? O fortão. Nossa. Polêmico, Anderson Daronco tá aqui hoje, Edu. Eu fico imaginando, rapaz, esse cara, meu Deus do céu, forte daquele jeito, hein?
Muito forte. Nossa senhora. Anderson Daron Capita. Beleza. Ah, tô recebendo uma notícia aqui. Olha quem tá conectado aí. Tá chegando cedo no serviço. Gregor Zorzinho pela ponta esquerda. Eu vou falar pra você, viu? Você tem aleluia aí? Aleluia, 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 aleluia. Ele já foi assim sábado, rapaz. Ele já foi sábado assim. E hoje eu tô gostando de ver, viu, Zorzinho? Eu tenho a impressão que era a eleição que tava te atrapalhando. Um abraço, Zorzinho. Tudo bem, né, Edu? Boa noite pra você. Boa noite. Um grande abraço. Que privilégio estar participando com você aqui do Concentração. Eu agradeço, que isso. E assim, Edu, bom, a gente sabe, né, da importância desse jogo pro Guarani, mas hoje nós estávamos lá no programa Os Donos da Bola, eu, o CH, o Batista, analisando as possibilidades, né, tanto de rebaixamento quanto de acesso. E esse jogo é muito importante para a equipe do Novo Horizontino também, porque o Novo Horizontino viu aí o Ceará, né, que tá com gás aí nessa reta final, encostar. O Ceará tá apenas 3 pontos do Novo Horizontino. Então, é um jogo de suma importância para a equipe do Novo Horizonte também. Mas, eu gostei, cara. Eu gostei. Foi, inclusive, um dos pontos discutidos hoje, né, nas pautas aí, tanto lá do Nossa Área, do programa Os Donos da Bola, sobre essa questão do Bruno Mendes. Aí, sabe o que eu disse, Edu? Eu escutei o Vanderlei Luxemburgo, que para mim é um dos maiores e melhores treinadores da história do futebol brasileiro, dizendo o seguinte: o craque, ele tem que estar em campo. Ah, mas você disse agora, né, Edu? Mas falaram que ele aguenta só 30 minutos. Se ele aguenta 30 minutos, comece e joga os 30 minutos primeiros. Porque o Bruno Mendes é um jogador diferente, um jogador diferenciado. É um jogador que pode elevar o nível técnico dessa equipe do Guarani. E eu acho que acerta o Alan Al. Percebo que deve ter aí uma mudança na estratégia, né, uma mudança de posicionamento, porque, por exemplo, o Caio Dantas, ele não tem característica de ficar marcando lateral, correto? E o Bruno Mendes muito menos. Então ele deve povoar um pouco mais o meio de campo, fazendo essa dobra para o lado direito lá com o Heitor e o Ian, né, para dar um pouco mais de sustentação ao meio de campo. Eu acho que ele está certo. Eu acho que ele acerta, porque vai enfrentar um time de muita qualidade, vai enfrentar um time que está brigando por uma das vagas, e o Novo Horizontino, nas últimas 4 partidas, foram 3 derrotas e 1 vitória na última rodada, jogando em casa. Então, o Guarani tem tudo para tentar surpreender e tentar usar essa oscilação do adversário, né, e trazer para o seu lado. E o Guarani, há 3 meses, não perde no Brinco de Ouro. Correto, Edu? Você tem os números aí. Há 3 meses o Guarani não perde no Brinco de Ouro. Sim. Todos os jogos lá ou vence ou empata. Mas hoje o Guarani, sem dúvida nenhuma, precisa da vitória para que ele possa dar um salto importante. Né? E a gente vê aí que os times de baixo ali tá muito estranho, né, cara? Às vezes ganha, às vezes perde, empata. CRB perdeu no finalzinho ontem o CRB, né? Tava jogando contra o Curitiba, tomou um gol ali nos acréscimos, né? Tem o Botafogo que vai jogar daqui a pouco. Então, assim, essa oscilação pode beneficiar o Guarani. E a oscilação que eu digo, não só do Novo Horizontino, mas dos times que estão lá na briga pelo rebaixamento também. E o Guarani precisa deixar no passado aquela goleada lá em Recife, 4-0 para o Sport, e tentar recuperar o bom momento, né? Tentar recuperar o caminho das vitórias. Desculpa, Edu. Pênalti para... Desculpa, Greg, é pênalti para Chapecoense. 35 segundo tempo. O jogo é em Brusque. Pênalti para Chapecoense. Se for convertido, ruim para o Guarani, né? E ultrapassa a ponte também. Exatamente. Eu não sei, porque o Brusque, ele fica aqui embaixo. O Guarani hoje, ganhando, ultrapassa o Brusque. Vamos lá. E a Chapecoense ultrapassa a ponte. Ela está com 38 com esse empate, ela vai a 39 e 40. E é gol. Quase o goleiro pegou. Gol da Chapecoense, tá? Então daqui a pouco eu atualizo, já está atualizado aqui. 40 pontos. Chapecoense foi para 13º, 40. O Paysandu perdeu, tem 40. A Ponte, 15ª, 38. CRB, 16º, 34. CRB é o primeiro fora, né? Ele perdeu, CRB perdeu. CRB perdeu, tomou o gol. Você falou que tomou um gol? Finalzinho ontem. No finalzinho ontem. Curitiba.
do Curitiba. Contra o Curitiba, é. O Botafogo é o primeiro na zona com 36, vai jogar lá em Manaus com o Amazonas. Quantos pontos tem o CRB, Edu? CRB tá com 36. 36. Se o Guarani então, ganhar... ver... Se o Guarani ganhar, ele vai a 34 e fica a 2 pontos do CRB, que é o primeiro fora. Exatamente. Mas tem que esperar o Botafogo jogar. Isso, tem o Botafogo também que vai jogar. O Botafogo pega o Amazonas lá em Manaus, é isso? É, lá em Manaus. Começa... É bem provável a vitória do time amazonense. Então, assim, o Guarani não tem que ficar pensando nisso, Edu. O Guarani tem que ganhar o jogo hoje. Sim. Ganha o jogo hoje, faz 34 e vê o que vai acontecer. A sequência do Guarani ela é muito forte. Depois eu acho que pega o Goiás fora, tem um jogo com o Sport, tem o Ceará, é isso, né? A sequência do Guarani, ela é muito forte. Tem o Goiás que tá ganhando, Tem quem? Vai pegar o Goiás. O Goiás tá ganhando. O Goiás acho que é a terceira vitória seguida do Goiás, viu, Greg? 2-0, né? Tá 2-0. Tá 2-0. Deixa eu ver em quem. Goiás... Operário. Goiás e Operário. Não, tá 3-0. 3-0. Goiás 3, Operário 0. E você quer ver? Na Serrinha é muito forte, né? O Goiás deu 5 minutos ainda. Agora você quer ver o Goiás? O Goiás... 50, né? 50 pontos, é isso? O Goiás, ele tá ganhando... O Goiás, ele ganhou de 1-0 do Amazonas, ganhou de 4-0 da Chapecoense em Chapecó, empatou com o América. Jogo do Amazonas, jogo atrasado, né? É jogo atrasado, Boris? Isso, tudo bem, Edu? Sexta-feira, jogo atrasado, né? Não, o jogo do Botafogo hoje. Não, eu digo que o jogo do Goiás do Goiás foi atrasado, sim, isso, foi. E daí ele jogou pela rodada, tá jogando pela rodada regular, né? Regular. O Goiás, ele... Deixa eu ver aqui, o Goiás... Tá, Série B, tá? O Goiás, ele chega com perspectiva, né? Porque o Goiás, ele tá, nesse momento, tá com... o Goiás tá com 51 pontos. O Novo Horizontino tá com 57. Mas tá longe, né? Tá a 6 do Novo Horizontino nesse momento. Vai torcer pro Novo Horizontino perder hoje, né? Sim. Mas tá difícil, tá muito distante. Deu uma vacilada muito grande aí no início do segundo turno, né? O Goiás, que é um dos times aí postulantes ao acesso. O próprio Hélio dos Anjos uma vez disse que tem jogador que ganha cerca de 400, 500 mil reais. Claro que o Goiás não paga na sua integralidade, mas integrar o salário, mas evidentemente que tem toda essa situação de investimento. Mas tá distante, teria que fazer aí uma matemática de vitórias em todos os jogos até o final e uma combinação de resultados para subir. Bom, é a terceira vitória consecutiva do Goiás que pega o Guarani no próximo sábado. É sábado, né, Boris? Sábado às 17 horas na tela da Band e também aqui na Rádio Bandeirantes. Dobradinha de novo? Eu só não sei se é Band Campinas ou outra Band São Paulo, mas esse jogo é da TV também. Olha, 39, segundo tempo, Brusque 0, Chapecoense 1, hein? Estamos acompanhando o segundo tempo. Vamos fazer o seguinte, então, Greg, desculpa, eu te cortei. Então, fechado o raciocínio aí, Guarani, portanto, na dobrada, Heitor e Ian Henrique, né? Dobrada na lateral direita e no ataque, Bruno Mendes e Caio Dantas. Pra mim tá bem escalado, Edu. Segue aí. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma matéria aqui, eu prometi, o Marcos Ortiz vai explicar pra gente, é rapidinho, a situação do Guarani, a venda do Brinco de Ouro. Tudo foi porque eu tava vendo aqui uma história, um jogo que teve entre Guarani e Novo Horizontino. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Esse jogo foi em 2015. 8 de abril de 2015, uma quarta-feira, na Série A2. Foi lá no Novo Horizonte. Guarani perdeu de 1-0. O que aconteceu? Eu escrevi aqui a história do jogo e eu escrevi o seguinte. No dia anterior a essa partida, o presidente do Guarani, Olei Sena, juntamente com o Roberto Graziano, dono da Magno, empresa parceira do Guarani, foram conversar com a juíza do Tribunal de Campinas aqui, a doutora senhora Ana Cláudia Torres Viana, onde foi feita a seguinte oferta. A Magno daria 81 milhões de reais, sendo 60 milhões para pagamento de débitos de ações trabalhistas e 21 milhões de patrocínio para o clube em pagamentos mensais de 360 mil. Mas não foi bem isso, quer dizer, isso é coisa da época. 81 milhões, vamos ver se é isso mesmo, e 360 mil por mês, totalizando 21 milhões para ajudar o Guarani, faz parte da parcela do negócio, e mais outras coisas também. Mas o Ortiz vai explicar pra gente como é que foi essa história, e o Ortiz é um parceiro nosso, amigo nosso,
é do site O Planeta Guarani. Oi, Ortiz, um abraço, por gentileza, seja bem-vindo. Meu amigo Edu Pinheiro, salve Edu, tudo bem? Deixa um grande abraço a você, a todo mundo ligado nesse Concentração para daqui a pouquinho, Guarani e Novo Horizontino, jogo importante para o Guarani, hein, Edu? Um abraço a toda essa audiência da Rádio Bandeirantes Campinas, é Marcos Ortiz, do Planeta Guarani. Edu, falando sobre esse tema aí, de fato, na véspera dessa partida aconteceu o encontro para a formalização da proposta, né, feita pelo Roberto Graziano, que depois resultou nessa venda judicial. Muita gente fala que o Brinco de Ouro foi leiloado, mas na verdade o Brinco de Ouro foi vendido por intermediação judicial para a empresa MMG Consultoria, uma das empresas do Grupo Magnum de propriedade do Roberto Graziano, viu, Edu? É até legal poder desmitificar essa coisa do leilão, né? O leilão aconteceria para a Maxion, que era uma empresa gaúcha, né? E essa foi a proposta exatamente que convenceu a juíza a anular definitivamente os efeitos do leilão e partir para a venda judicial do patrimônio para a empresa MMG Consultoria, pertencente ao Grupo Magnum, tá, Edu? Para a gente falar sobre esse tema, Edu, é preciso primeiro lembrar o valor dessa venda judicial, né? O valor da venda judicial é de 105 milhões e 500 mil reais, tá? Realmente aconteceu essa proposta foi aperfeiçoada, né, num segundo momento, e o acordado foi o seguinte: a Magnum ofereceu os 105 milhões e 500 divididos dessa forma: 63 milhões e 500 mil reais para um fundo para pagamento de dívidas trabalhistas do Guarani. Era o primeiro grupo de dívidas trabalhistas que seria tratado com esse montante, tá? E o restante, 42 milhões, foram divididos em 120 parcelas de 350 mil reais, fazendo então um total de 42 milhões de reais, tá? Só que tem um detalhe, Edu, para a gente poder apurar o quanto ainda resta desse acordo a ser pago pela Magnum, a gente incorre em algumas dificuldades. Por exemplo, nós sabemos que lá no ano de 2016, o Roberto Graziano terceirizou, entre aspas, né, o departamento de futebol do Guarani durante a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, aquela campanha que terminou com o vice-campeonato e o acesso do Guarani de volta à Série B. Naquela oportunidade, Edu, Roberto Graziano me parece que antecipou 3 milhões de reais da receita dessas parcelas, e depois ele até chegou a descontar, ficar alguns meses sem pagar parcelas ao Guarani por conta desse valor que ele teria antecipado para cumprir com isso tudo. Como nós não sabemos os valores efetivamente já pagos, adiantados ou antecipados pela Magnum, eu vou ficar na estimativa, sem poder cravar para você valores exatos, né? 120 parcelas são 10 anos. Então, em tese, a partir de maio dessa temporada, né, da temporada 2025, o Guarani não teria mais nada a receber. Só que nós não sabemos primeiro em que mês isso passou a ser pago, tá? Eu tenho uma informação oficiosa de que isso teria sido pago a partir do mês de setembro de 2015 para o Guarani, e aí o prazo seria até setembro de 2025. Se o prazo correto for esse, Edu, restam ao Guarani aí menos de 10 parcelas, vai. Cerca de 10 ou menos de 10 parcelas desse montante de 350 mil reais. Esse valor de 350 mil reais, durante muito tempo, 20% dele foi tutelado, ficou penhorado para pagamento de novas dívidas trabalhistas do Guarani. Hoje já não, com a recuperação judicial, o Guarani volta a receber a integralidade do valor, tá? E fica a pergunta que não quer calar, né, Edu? Quando é que acontecerá a entrega dos novos equipamentos ao Guarani Futebol Clube? Lembrando que a Magnum ofereceu os 105 milhões e 500 mil, mais 14% do VGV, que é o valor geral de venda de tudo que for construído na área em que hoje está o Brinco de Ouro da Princesa, mais o terreno do CT, só que desses 14% você exclui qualquer valor obtido na construção ou na venda do empreendimento shopping center ou hotel. Resumindo, o Guarani teria 14% de VGV de qualquer outra coisa que não seja um shopping center ou um hotel, ou as duas coisas construídas ali no local. Tá bom, Edu, mas nós não sabemos em que momento isso vai acontecer, né? Porque, infelizmente, a sentença é atemporal, é uma sentença que não determina ao Roberto Graziano quanto tempo ele tenha para executar esse tipo de garantia, né? Tá bom, Edu, então respondendo aí objetivamente, o Guarani tinha 120 parcelas de 350 mil reais, deve ter hoje aproximadamente umas 10 parcelas, um pouco mais ou pouco menos que isso a receber, desse montante de 42 milhões transformado pela MMG Consultoria, empresa ligada ao Grupo Magnum do Roberto Graziano,
foi destinado ao Guarani a título de patrocínio. Grande abraço, Edu, grande abraço a toda a torcida bugrina ligada no Concentração Bandeirantes e vamos torcer, Edu, porque hoje o jogo é decisivo demais, hein? Valeu, Edu! Marcos Ortiz, brilhante, didático, é o seguinte, muito obrigado mesmo, Planeta Guarani, sempre com a gente aqui. Resumindo, brinco foi vendido por 105 milhões e 500. Desse valor, 63 milhões e 500 foi para fundo trabalhista no TRT. Os outros 42 milhões, divididos em 120 parcelas de 350 mil. 2016, Graziano no comando Guarani, Guarani subiu da C para B, ele teve uma antecipação de 3 milhões na época, então deu uma interrompida nessa mensalidade. Depois retomou e teve um momento em que a justiça embargou essas parcelas por conta de dívidas trabalhistas também que se acumularam. Só que o Guarani fez um novo acordo e está pagando. A estimativa é que faltam aí mais ou menos 10 meses, aproximadamente, ninguém tem acesso a isso, de quantas parcelas de 350 mil. Bom, mas e aí? 105 milhões e 500 é o que foi vendido, explicado da maneira como já foi. Mais 14% de tudo que for construído. Bom, ele derrubou o brinco, vai construir salas comerciais, apartamento, tudo bem. Mas se for construído shopping ou hotel, incluindo o terreno do CT, onde tem o brinco e o CT. O brinco e o terreno tem o CT. Nesses dois lugares, o que for construído, se tiver shopping ou hotel, o Guarani não tem nenhuma participação. O que for construído, tudo que for construído que não for isso, 14% é do Guarani. Muito obrigado, então, Marcos Ortiz, Planeta Guarani. Sensacional. Oi, Tigrão, um abraço, boa noite, seja bem-vindo. Por gentileza, repita a escalação do Guarani e suas considerações, Tigrão. Boa noite, Edu, um grande abraço, aos amigos do Concentração. Hoje a coisa vai longe aqui, né? E a gente com muito prazer está aqui desde agora o Concentração, até lá na frente, até o finalzinho do apito final. Nós ficamos até o apito final. Pegorari, Ian, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson. Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias. Heitor, Bruno Mendes e Caio Dantas. Batista antecipou essa escalação aí, ainda dentro do nosso Sport em Debate. Eu disse que não concordo lá e aqui digo que não concordo também. Acho que o Bruno Mendes não tem ainda condição física e mobilidade, confiança, ritmo de jogo. Ficou muito tempo parado o Bruno Mendes. Muito tempo parado. E aí é sacado do time o João Vitor. Tá fora. Tirou o João Vitor, que está no banco, camisa 19. E ele vai tentar com 2 centroavantes, alguém tem que ocupar a beirada do campo. Um deles vai ser o Heitor, lado direito. Às vezes pode revezar com o Ian. Quando um vai, o outro fica, aquela dupla ou aquela dobra ali pelo lado direito. Agora, pelo lado esquerdo, vai ter que cair ali o Bruno Mendes, para não tirar o Caio Dantas da dele, que é centralizado, ele que é o artilheiro do campeonato. Para mim, invenção perigosa. Espero que dê certo. Mas, na minha opinião, eu não faria isso. Se fosse minha a responsabilidade de escalar o Guarani, eu não faria isso. Torço imensamente para que dê certo. E mais, não vi os treinamentos. De repente, treinou bem, encaixou, vamos em frente, vamos torcer para que dê certo. Eu não tiraria o João Vitor sob hipótese alguma e deixaria o Bruno Mendes para o segundo tempo. Aí seria a base que vem jogando. João Vitor na esquerda, chegando pela direita o Heitor, Caio Dantas centralizado, não é? Então você teria um ataque de Heitor, Caio Dantas e João Vitor. Muda. Entra, mas é mais área, tem mais... Vamos ver se um não vai ficar trombando com o outro e quem é que vai ocupar o espaço pelo lado esquerdo. Para mim, invenção perigosa. Eu não faria.
e acho que não vai dar certo. Mas quem sou eu? É apenas na frieza teórica do pré-jogo. Depois, com a bola rolando, a gente confere. Mas eu, por questão de estilo, e até daquilo que sempre fiz aqui na rádio, eu não vou deixar para falar como muitos, depois que já aconteceu. Estou dizendo antes aquilo que eu acho. Se der certo, estarei aqui aplaudindo e comemorando a minha queimada de língua, Eduzão. Mas na sua idade, queimar a língua é perigoso. Segura, Tigrão. É o seguinte... Calma, Edu, calma. Atenção, olha... 52 minutos, hein, Tigrão? Brusque 0, Chapecoense 1, hein? 52 minutos, faltam 50 segundos para terminar. E o Brusque perdendo, situação terrível também. Tava 0-0 até agora, hein, Edu? O gol foi a 35, ou de pênalti. Foi a 35. O Brusque solenemente, já em cima da hora, não deve empatar, solenemente foi para casa do chapéu. Como é que está o público no Brinco, Vladimir Catarino? Olha, Edu, tá chegando aos poucos, viu? Ainda a movimentação pequena, não deveremos ter um grande público não, mas o público, quem vem, tá chegando aos poucos aqui nos arredores do Brinco de Ouro, Edu. Lembrando que para quem vai chegar em cima do laço, Edu, o Guarani proveu mudanças de entrada, né? Uhum. Por exemplo, o tobogã hoje superior não está aberto para o torcedor. O inferior, a entrada agora não é mais pela Avenida Guarani, e sim pela Imperatriz. Opa. Onde antigamente entrava o time visitante, depois passou a ser a arbitragem mudou de lado também, foi lá para o lado das vitalícias. Então é por aqui que entra agora o torcedor que vem para a arquibancada, para o tobogã inferior. E na entrada do ginásio, aqui do estacionamento do ginásio, é para a entrada dos camarotes. Aliás, ficou muito legal, muito bonito realmente. O setor de camarotes aqui é bem diferente do que antigamente tinha o setor de camarotes, agora a visão é até melhor, então houve uma mudança. Então, para quem está chegando agora em cima do laço, quem vai ficar aqui no tobogã inferior, a entrada pela Imperatriz, e a mesma entrada das organizadas, né? O gol daqui da ferradura à esquerda da cabine da Rádio Bandeirantes, e o tobogã superior está fechado pela Avenida Guarani. Eduardo Batista, 106 jogos, hein? É o seguinte, em 2022... o Novo Horizontino foi rebaixado para a Série A2 do Paulista e quase caiu para a Série C. Novo Horizontino terminou em 16º em 2022 a Série B. Por 2 pontos, repito, não caiu para a Série C. Estávamos em novembro quando chegou Eduardo Batista. E aí, então, 2023 subiu na Série A2 junto com a Ponte. E o ano passado, por pouco, não subiu. Vocês se lembram que no ano passado, na última rodada... o Guarani jogou com o Atlético Goianiense em Goiânia. O Atlético venceu, o Atlético subiu. E o Novo Horizontino, ele ganhou do Criciúma 2-0. Se aquele jogo do Guarani desse empate lá em Goiânia, quem subiria era o Novo Horizontino. Por pouco, repito, não subiu. Ficou em quinto por 2 pontos, 1 ponto. Por 1 pontinho o Novo Horizontino não subiu. Chegou esse ano, Campeonato Paulista, o que aconteceu? Quartas de final contra o São Paulo Morumbi. Foi 1-1. Nos pênaltis, deu Novo Horizontino. Depois o Novo Horizontino vendeu o carro pro Palmeiras, eliminado pelo Palmeiras 1-0, o gol do Hendrick, né? E agora, na Série B, é o 4º colocado, zona de classificação de subida de acesso, tem 57 pontos. É isso aí. E Eduardo Batista, 52 anos, 106 jogos. E... o Novo Horizontino tentou de Rodolfo, não tem, Catarino? Você vê no banco aí do Novo Horizontino? Sim, tá no banco, Edu. Esse tal de Rodolfo aí, o Greg conhece bem o Rodolfo. Diagnóstico por imagem. O Washington, olha o Washington Melo. Dá um sobrinho, vamos ver aqui. O transporte oficial do Guarani Futebol Clube. Muito bem. Mandou um grande abraço para você. Eu encontrei na chegada aqui no Brinco, mandou um abraço para todos da equipe. Tá sempre ligado aqui na Rádio Bandeirantes, viu, Edu? Esse Rodolfo aí, Boris e os amigos. Oi, Greger. É aquele do Boa de Varginha, não foi? Não é isso? Na final, o Guarani subiu para a Série C 2016, trabalhava no Guarani. O Guarani subiu contra o Asa de Apiraca. Aí, contra o Boa, decidiu o título. Primeiro jogo aqui no Brinco, tava 1-0 de André Amaro. Quem empatou pro Boa foi esse de Rodolfo. 1-1. Depois do jogo da volta lá em Minas, aquela confusão toda, 3-0 Boa. O Boa ficou com o título. Ficou com o título. Aí, em 2017, Série B, de novo, ele jogando pelo Boa, lá em Minas, foi 2-2, esse de Rodolfo fez um gol no Guarani.
Em 2021, ele jogava no América Mineiro. Teve um jogo no Brinco, Guarani 0, América 1, gol de Rodolfo. E pelo Paulista desse ano, lá em Novo Horizonte, 2-0 do Horizontino, um dos gols de Rodolfo. 1, 2, 3, 4, né? Marcou 4 gols no Guarani, estádio de Rodolfo. É isso aí. Meus amigos, 21-1. Oi? Sabe o que eu... Não, eu sei que você tá terminando aí, tá no laço aí o tempo, Edu, mas só pra... Essa história contada aí agora pelo Marcos Ortiz, que é muito legal, né, essa história do Brinco. Sim. Edu, não tinha uma história de que a Magnum teria que fazer uma nova arena também que estava embutida nesse contrato? Não, tem, eu esqueci de falar. Não, tem, na venda que foi feita, ficou estabelecido aquele preço lá de 105 milhões e 500, sendo que 63.500. E de toda essa grana envolvendo, tem mais o estádio e o CT que ele tem que fazer. Exatamente. Sabe por que eu tô falando isso? Sabe por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, o Bola estava trazendo a informação agora que houve uma mega reforma lá de acessos aos torcedores no Brinco. Sim, eu já ouvi informação que o Guarani reformou toda a categoria de base, alojamento, concentração. Não dá para entender, né, Edu? Iluminação, né? Esperando. Iluminação recentemente, gramado. Exatamente. Iluminação. Se tá no contrato que a Magnum vai ter que fazer um estádio novo, por que será que está reformando o Brinco de Ouro todo? Né? Fica essa dúvida, esse ponto de interrogação. E o São Paulo quer jogar aqui, Palmeiras quer jogar aqui, você vai ver, vai virar mania isso aí, viu? O destaque final do Concentração, Catarino, repita por gentileza a escalação do Bugre, terminou, viu, gente? Terminou, desculpa, Catarino, terminou. 40. Opa, quem que tá falando aí? Terminou 1-0 Chapecoense, tá? Brusque 0, Chapecoense 1. Pois não, Catarino, a escalação do Bugre. Opa, hoje o Guarani de Pegorari, Heitor, Ian Henrique, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano, Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, Caio Dantas e Bruno Mendes. Edu? 2 atacantes do Guarani e o Novo Horizontino com 3 zagueiros, Vladimir. Se vem com 3 zagueiros, Jordi é o goleiro, os zagueiros são Rafael Donato, Patrick Luizão, tem também Rodrigo Soares, Giovani, Eduardo Marlon, além de Neto Pessoa, Vagninho e Lucas Cardoso. É que você abre o seu microfone e entra a voz do Washington Melo, eu tô pensando que alguém tá falando. Ô, louco, tá forte, hein? Tá forte o Washington Melo, serviço de som do Brinco. Meus amigos, 21-3, hein? Final do Concentração, vem aí, show de bola, Leandro Boles com Guarani e Novo Horizontino e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Aqui estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, nesta terça-feira, dia 29 de outubro. Reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Chegamos à reta final da 34ª rodada. Já 9h30 da noite a bola rola e é jogo decisivo para o Guarani. É jogo de vida ou morte, só a vitória interessa ao Bugre Campineiro, que é a lanterna na competição, 31 pontos, encarando um adversário difícil, o Grêmio Novo Horizontino, um dos postulantes ao acesso, é o quarto colocado com 54 pontos, já esteve na liderança da competição por 9 rodadas e vem em busca de um resultado positivo para ficar ainda mais próximo do acesso. Ao Guarani resta vencer, só a vitória interessa e vencendo, sai da lanterna na competição depois de mais de 20 rodadas. E ainda dá uma esperança para o seu torcedor nesta reta final de Série B. 9h30 da noite, a bola rola para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no FM em 85.7, faixa estendida pelos aplicativos da Bandeirantes, do Band Play, os demais aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Não esqueça, deixe o seu like no YouTube da Rádio Bandeirantes. Conosco também hoje nesta grande jornada esportiva, a Rádio Assunção AM 620 de Fortaleza. O torcedor do Vozão de olho nesse jogo, o Ceará venceu, é o 5º colocado, está a 3 pontos do Novo Horizontino e hoje, torcedor do Vozão veste a camisa do Bugrão para que o Guarani vença e, consequentemente, o Novo Horizontino não avance ainda mais rumo ao acesso inédito à elite do futebol do Brasil. Grande abraço para os amigos de Fortaleza da Rádio Assunção. Aqui na Rádio Bandeirantes, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo
melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos. A sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica é o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse germanicaveículos.com.br. E o Esco Ferramentas Elétricas. Inovação, performance e custo-benefício feitos para você é a Esco. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. 9 da noite, mais 11 minutos a partir de agora, girando as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva. As vozes que fazem parte da equipe de Carlos Batista, levando a emoção do futebol para você. Antes da bola rolar aqui no Brinco, as últimas informações do Guarani. Alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Vladimir. Fala, Boles, boa noite para você. É uma noite muito especial para o amigo ligado na Bandeirantes, mais especial ainda o torcedor bugrino. Contagem regressiva, né? Reta final de Série B do Campeonato Brasileiro e a rodada tem ajudado. O Guarani, com uma vitória, deixa a lanterna dessa Série B e fica apenas 2 pontos para sair também da zona do rebaixamento. Mas tem que vencer. A equipe vem de derrota para o Sport na última rodada e o técnico Alan Al mais uma vez faz mudanças. Pegorari de volta como titular no gol, recuperado de contusão, e Bruno Mendes, a principal novidade no ataque ao lado de Caio Dantas. João Victor vai para o banco de reserva. E como chega o Tigre, como chega o Novo Horizontino, sonhando com acesso à elite do futebol do Brasil, Vladimir Catarino. Não vive, em termos de campanha, os melhores momentos do campeonato. Afinal, nas últimas 4 partidas, foram 3 derrotas, mas vem de vitória em casa na última partida. Vem para esse jogo com novidades no banco de reservas. Retornam de contusão Igor Formiga e Renato Palmeiras de suspensão. E como novidades, Giovani e Lucas Cardoso. Segundo Eduardo Batista, respeitando o Guarani, o time vem a Campinas em busca da vitória. Boris. Tá aí, portanto, o Vladimir Catarino trazendo as últimas informações do Guarani Novo Horizontino. A bola rola já, 9h30 da noite. Aqui na Bandeirantes, os comentaristas falam, opinam. Eu começo com Gleger Zorzinho, comentarista da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. É o olhar técnico. Alô, Gleger Zorzinho, um grande e forte abraço. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boles. Um abraço para você também, para o amigo ligado na Bandeirantes. O Guarani vem com algumas mudanças, né? Inclusive mudanças táticas. Eu particularmente gosto. Eu acho que, como diz Vanderlei Luxemburgo, se você tem um craque e ele tá 40%, que use os 40% logo de cara, de início. Eu acho que eu tô falando do Bruno Mendes, que é um jogador interessante, que é um jogador decisivo e que por um momento decisivo para o Guarani como esse, onde o Guarani precisa de qualquer maneira vencer os jogos restantes, precisa ter um dos caras que é diferente, precisa ter um dos craques do seu time. E tá aí o Bruno Mendes, que já esteve no banco nas 3 últimas oportunidades, se eu não me engano, né? E agora tem a oportunidade de iniciar a partida. Eu gosto. Acho que tem uma dobra lá pelo lado direito, né? O Luan Dias deve ser o homem que deve fazer um pouco mais o lado esquerdo, ele tem essa característica. O Guarani vem um pouquinho modificado na plataforma tática, mas está enfrentando um time que joga com 3 zagueiros. Por que não botar pressão nesses 3 zagueiros com o Bruno Mendes e também com o Caio Dantas? Então eu acho que acerta o Alan Al. Ele fez a leitura daquilo que ele vai enfrentar, né? Que é um bom time, que é um time muito bem treinado, e o Guarani, Bolas, precisa da vitória. Precisa de qualquer jeito ganhar o jogo. Qualquer outro resultado que não seja vitória é péssimo resultado para o Guarani, né? Então, para mim, acerta o Alan Al. Claro que nós vamos ter que ver na prática como que vai ficar o Guarani, mas a expectativa é de um bom jogo e de vitória do Bugrão.
Bom também o tempo em Campinas, temperatura agradabilíssima. Valdemir Gomes, outra palavra fácil, fera da opinião, chega com seu destaque. Fala, Tigrão, um grande e forte abraço para você, boa noite. Alô, Boles, boa noite, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Jornada Esportiva da Bandeirantes. Eu não gosto, mas torço para dar certo. O futebol, cada um tem uma opinião, cada um vê o futebol de um jeito, por isso que é um esporte apaixonante, né? A gente também não tem a possibilidade, por uma série de motivos, para ver o treinamento. De repente treinou bem assim, dá certo, eu torço por isso, mas eu não faria. Acho que o ritmo do Bruno Mendes ainda está muito abaixo dos demais. Se ele for jogar com 2 centroavantes, vai faltar gente pela beirada. Se ele puxar o Luan Dias ali, vai faltar gente no meio. Quem é que leva a bola? Tá. Ele vai tirar um dos centroavantes para buscar o jogo. O cara que tem essa facilidade, tem essa qualidade, é o Caio Dantas. Agora, você vai puxar o cara que é o fazedor de gols, que é o artilheiro do campeonato, para vir buscar, ficar trombando com volantaiada da equipe do Novo Horizontino, e aí enfia o Bruno Mendes contra 3 zagueiros que estão encaixadinhos, e o Novo Horizontino tem uma das defesas menos vazadas do campeonato. Não sei, é teoria, né? A gente aqui discute, fala, eu faria, eu não faria, eu gostei, eu não gostei, é antes da bola rolar, mas é função nossa falar antes, né? Porque depois até papagaio fala. Eu acho que tem tudo para ter problema esse ataque aí, e se ele tirar o Luan Dias do meio, falta gente na armação, e se ele tirar o Caio Dantas da pilotagem de ataque, falta gente para a conclusão. Mas vamos aguardar, vamos ver, vamos olhar com carinho, com muita riqueza de detalhes e pormenores aqui para o amigo ouvinte da Bandeirantes, como é que vai estar distribuído em campo o time e o comportamento dos jogadores, um jogo duro onde o Guarani não tem mais o que queimar, já queimou tudo. Hoje ou ganha ou pode preparar aí o planejamento para a Série C no ano que vem. Esse é o Tigrão, o fera da opinião, Caio Dantas, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B, com 11 gols ao lado do Eric Pulga do Ceará. E agora, o destaque do plantão e âncora desta grande jornada esportiva. Mais uma vez, um grande abraço. Alô, Edu Pinheiro, Fábio de Bones. Grande abraço novamente a você, um prazer estar contigo. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos início para o nosso Em Dia com a Bola, hein? Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato e no brinco, Gilberto Sufi. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Ó, só pra lembrar aqui, 34ª rodada começou segunda-feira, aliás, começou não, pera um pouquinho, voltando aqui, começou na sexta. Avaí 3, Vila Nova 0. No sábado, Mirassol 3, Ponte 0. Ceará 2, Paysandu 1. Ontem, Coritiba 2, CRB 1 e o gol da vitória do Bruno Mera, 46 segundo tempo, o gol da vitória do Coritiba. Ituano 0, Santos 2. América Mineiro 2, Sport 1. Terminou há pouco, Goiás 3, Operário 0. Gols do Breno Herculano, Lucas Ribeiro e o Paulo Baia, ex-Ponte. Lá em Brusque, gol da Chapecoense de pênalti a 35 segundo tempo do Walter Clar. Brusque 0, Chapecoense 1, Brusque enrolado, hein? E hoje também tem 21h30, Amazonas e Botafogo. A única coisa que não pode acontecer, você vê, a Chapecoense ultrapassou a Ponte. A única coisa que não pode acontecer é o Botafogo ganhar lá em Manaus, no Amazonas. Se o Botafogo ganhar, vai a 39, ultrapassa a Ponte. E o Guarani vencendo, fica a 4 pontos do primeiro fora. Nesse momento, se o Guarani vencer, vai a 34 e ficaria a 2 pontos do primeiro fora. A Chapecoense é 13º com 40, 14º Paysandu com 40, em 15º a Ponte 38, em 16º CRB com 36, Botafogo 17º, o primeiro na zona, com 34, 18º Ituano 34, 19º Brusque 33 agora, Guarani vai jogar, tem 31. Na ponteira, Santos líder 62, em segundo Sport 59, em terceiro Mirassol 59, em quarto Novo Horizontino 57, o Ceará é o quinto colocado com 54, correndo por fora. Vila Nova é o sexto 52, em sétimo América 52, o Goiás
oitavo colocado 51, hoje foi a terceira vitória consecutiva do Goiás, o Goiás que pega sábado o Guarani lá na Serrinha. E hoje tem Libertadores, 20h30, daqui a pouco no Monumental de Núñez. Atrasou, viu, Edu? Oi, pois não? Problemas na chegada da delegação do Galo, objetos que foram atirados, aquela velha história de sempre. Então a Conmebol já anunciou que vai começar 9h45. Muito obrigado. Sensacional, você sempre atento, tô mudando aqui. 9h45. E quanto é que foi o jogo de ida, Bolis? Foi 3-0 pro Galo com um show de Daverson, Edu. Esse é rabudo. Daverson, como é rabudo, Marca, hein? Então o Galo pode perder por diferença de 2 gols. E amanhã é outra guerra campal também. Penharol e Botafogo. Aqui foi 5-0 o Botafogo. E lá não quer torcida do Botafogo. Já tem botafoguense lá. O cara pegou táxi. Estragou com o carro do taxista lá de Montevidéu. E mudou também, né? Vai ser no Centenário agora. Não diga. Os de siglo lá, o campeão de siglo. A polícia diz, não vou dar segurança. Então tá bom. Então vamos mudar pro Centenário. Vai ser no Centenário, Edu. No Centenário, em Montevidéu, vai ser o jogo. Tô marcando aqui. Tô que nem a Rádio Camanducaia também, viu? O jogo não vai ser no campeão del siglo, vai ser no Centenário. Penharol e Botafogo. O Ministério Público lá não quer torcida do Botafogo de jeito nenhum. É uma guerra, virou guerra. Sul-Americana, semifinal amanhã, Lanús e Cruzeiro na Grande Fortaleza, né? Em La Fortaleza, na Grande Buenos Aires, Lanús e Cruzeiro, aqui foi 1-1. Novo empate é pênalti na quinta-feira, estádio Presidente Perón. Racing e Corinthians aqui 2-2. Se empatar também é pênalti, seja o que Deus quiser. E aqui você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O Esco é a marca de ferramentas elétricas feita para você, profissional. São mais de 150 modelos, como furadeiras, serras circulares e tico-tico, chaves de impacto, marteletes, esmerilhadeiras e muito mais para a sua oficina. E a melhor parte, com o melhor custo-benefício em todo o mercado de ferramentas elétricas. E tem mais, são mais de 10 anos no Brasil, facilitando o dia a dia do trabalhador brasileiro. Conheça agora, já disponível nas principais revendas do país. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Instalar Materiais Elétricos, especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Lâmpada tubular 1,20 m 18 watts a R$ 4,99. Fita isolante Lucma com 20 metros, R$ 3,30. Cabo Cobrecon 2,5 rolo com 100 metros, R$ 199,90. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, a sua solução em iluminação. Quer realizar o sonho do carro ou moto nova? Então confira o fechamento de mês do Grupo Germânica. Somente entre os dias 28 e 31 de outubro você garante seu 0 km com taxa zero, bônus de até R$30 mil e a melhor avaliação do mercado no seu usado. E melhor, selecionamos a dedo mais de 500 seminovos, todos com laudo cautelar aprovado e garantia. Tudo isso e condições ainda mais especiais para CNPJ, Produtor Rural e PCD. Mas atenção, é só até 31 de outubro. Visite a Germânica mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quer realizar o sonho do carro ou moto nova? Então confira o fechamento de mês do Grupo Germânica. Somente entre os dias 28 e 31 de outubro você garante seu 0 km com taxa zero, bônus de até R$30 mil e a melhor avaliação do mercado no seu usado. E melhor, selecionamos a dedo mais de 500 seminovos, todos com laudo cautelar aprovado e garantia. Tudo isso e condições ainda mais especiais para CNPJ, Produtor Rural e PCD. Mas atenção, é só até 31 de outubro. Visite a Germânica mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Não é só um cartão, é o parceiro ideal para suas compras. Com o cartão Sicredi Mastercard, você e o Léo Santana têm benefícios exclusivos. Pode pagar usando a carteira digital por aproximação e ainda acumular pontos para trocar por milhas e cashback na fatura. Fale com seu gerente Sicredi e confira qual é o melhor cartão para você. E se não é associado ainda, acesse sicredi.com.br/cartões, abra sua conta e peça o seu. Leandro Bolis. Tá registrado. De volta aqui na Bandeirantes, o jogo está próximo de começar. Vamos rapidinho trazer a ficha técnica do jogo, começando com o Guarani na sua voz, Vladimir Catarino. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Só os titulares. Guarani em campo com Pegorari 1, Ian 29, Douglas Bacelar 23, Matheus Salustiano 13, Jefferson 17, Gabriel Bispo 33, Matheus Bueno 18, Luan Dias 10, Heitor 2, 9, Bruno Mendes 99, Caio Dantas. Campo veloz, imponente. Novo Horizontino de Jordi 93, 25 Luizão, 3 Rafael Donato, 4 Patrick, 2 Rodrigo Soares, 21 Eduardo, 28 Marlon, 5 Giovanni, 99 Lucas Cardoso, 30 Vagninho e 9 Neto Pessoa. Arbitragem do jogo. Apita Anderson Daronco do Rio Grande do Sul no VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira de Minas Gerais.
Beleza, tá aí, portanto, a ficha técnica do jogo, tudo pronto aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a bola vai rolar, Guarani com uniforme tradicional, a camisa verde, calção branco, meia verde, Novo Horizontino hoje com a camisa 2, a camisa branca com detalhes no amarelo e no preto, calção preto e meia branca. Bugrão ataca neste primeiro tempo pro gol do portão de entrada do seu estádio, tem gente chegando ainda, a torcida vem chegando ainda, acreditando no milagre da permanência, na multiplicação dos pontos. Apita o árbitro! Saída com o Novo Horizontino, tem bola rolando, vamos juntos na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, no FM 85.7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje tem o Bugrão em campo, flechadas neles. Bugrão para vencer e sair da lanterna, para manter a esperança da sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma luta árdua, difícil, mas só depende do Bugrão. Guarani, Novo Horizontino, bola rolando, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, vamos juntos. Briga Bruno Mendes e sofre a primeira falta do Grandelão, o capitão Rafael Donato no círculo central. É falta para o time do Guarani. Gleger, Zorzinho e Heitor, começa aqui do lado esquerdo do campo. É a novidade do time bugrino, diz aí, Gleger. E quem tá do lado direito é o Luan Dias, né? Mudança de posicionamento, acho que ele tá tentando duas dobras aí, uma de cada lado. O Heitor vem lá do lado esquerdo e o Luan Dias vai fazer aqui o lado direito. Eu gostei do posicionamento, eu gostei da escalação. Acho que o Guarani vai ser um pouco mais decisivos com esses dois homens na frente. Claro que nós vamos precisar ver na prática. Mas, a princípio, eu gosto da escalação do Bruno Mendes ao lado do Caio Dantas. Ele já marcou mais uma falta, 2 faltas com menos de 2 minutos. Tigrão, Anderson Daronco traz uma tranquilidade para a partida que é decisiva para os dois times, Taiga. Muito experiente, muito bom juiz, boa sorte para ele. Bola para o time do Guarani, trabalhando com o Ian, fez o passe por dentro para Lua Dias, recolheu, dominou pela meia direita, ele botou na frente, insistiu do lance, sai da ponta, vem para a meia, dominou, abriu, Jefferson recebeu na canhota, parou, prendeu, olhou, pensou, soltou para Heitor, o Guarani toma iniciativa, bola solta por dentro para Matheus Bueno, ele recolhe, domina, acaba voltando para o capitão Matheus Saluciano, a bola inclusive passou por ele, chega pro goleiro Pegorari, vem na intermediária, Douglas Bacelar, errou, mas o Neto Pessoa não aproveitou. E cuidado, Douglão, atento, o jogo já começou. Levanta a bola para o campo de ataque, tentou o Bruno Mendes, a bola caiu com o artilheiro Caio Dantas. Pediu falta, o Daronco não marcou. Recupera a posse, ele bola o time do Novo Horizontino. Bola enfiada na ponta, recolheu, dominou o Vagninho. Tem o Neto Pessoa pedindo no comando. Ele faz a abertura pela direita para Rodrigo Soares. Parou, prendeu, ele pensou e volta para Rafael Donato. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Conosco a Rádio Assunção AM 620 de Fortaleza. Estão conosco nesta grande jornada esportiva. Para Rodrigo Soares, vem o Novo Horizontino, alçou na entrada da grande área, cortou Douglas Bacelar, a sobra, Gabriel Bispo afastou. Quase que a bola chegou ali no Marton. Guarani recupera com Caio Dantas para Heitor, Heitor para Matheus Bueno, falta. Mais uma do Novo Horizontino, 3 faltas em 3 minutos, Vladimir Catarino. Tem usado esse subterfúgio, né, de cometer as faltas para impedir o avanço do Guarani. O árbitro em cima do lance marcou. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Desce o time do Guarani, boa bola enfiada do Jefferson na canhota para Caio Dantas, Bruno Mendes foi para a área, Caio Dantas rodopiou, girou, tocou mal para Heitor, insiste no lance, tentou recuperar no pé de ferro, acaba perdendo, recupera o time do Novo Horizontino, passe no comando, tentativa de passe no comando para Neto Pessoa, bola quica no gramado, vai embora. É lateral para o time do Guarani bater aqui para a canhota com Jefferson. 4 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. É o Guarani em campo, o Brusque já jogou, perdeu. Guarani vencendo, ultrapassa o Brusque, deixa pelo menos a lanterna no Campeonato Brasileiro da Série B. E a galera presente ao brincão, incentivando o Guarani neste início do jogo.
Uma terça-feira de temperatura gostosa aqui em Campinas. Bola para Matheus Salustiano, recolhe, domina o capitão do time do Guarani, ele volta para o goleiro Pegorari, jogando todo de amarelo. Desktop, a conexão do futebol paulista, ele tá melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Você ligado pelo YouTube, deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ian carrega a bola, vem trazendo o Bugrão, fôlego, jovem, empurra para Lua Dias, ele rodopiou, girou a mais experiente para cima da marcação do Giovani, que não desiste, ainda Lua Dias sai da ponta, vem para bem no comando para Heitor, a bola foi nas costas do Heitor, Jefferson tentou ficar com ela, chega o Jefferson, ganhou do Rodrigo, levou para o fundo, prepara o cruzamento, ganha, escanteio, lateral, escanteio. Tá marcado escanteio, o primeiro do jogo pro Guarani, Vladimir. A bola já estava quase perdida, né? O Jefferson chutou ali nas pernas do Rodrigo Soares, ganhou escanteio. É o primeiro do jogo, é para o Guarani, Heitor cobra. Heitor vem para a cobrança, ele bate com o pé direito, é destro, portanto vai cobrar fechadinho. Os zagueiros do Guarani na área, Bruno Mendes está seco para voltar a marcar. Além de Caio Dantas, o artilheiro da Série B. Heitor vem para a cobrança, capricha que dá. Ele cobrou curtinho, deixou... De novo, Heitor levantou para a boca do gol, subiu lá dentro, tirou o Luizão, grandalhão Luizão. Ela volta para o Ian, levantou para Caio Dantas, dividiu o espaço com o lateral esquerdo. Chega Eduardo, dá um bico na bola, tira de qualquer maneira, a bola sai. O Bugrão permanece no campo ofensivo. Sicredi no seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O lateral Ian, que na próxima segunda-feira vai completar 19 anos. 4/11, aniversário também deste que nos fala, mas infelizmente não é um 19, um pouquinho mais. Ian, recolhe, domina, tentou passe para Heitor, tira a defesa, Caio Dantas brigou, deixou para Lua Dias, ele tentou a finta, acaba perdendo a bola para Giovani, vai atrás, recupera, deixou para Ian, Ian leva para o fundo, falta para cima dele! Falta marcada para cima do Ian, mais uma falta do Novo Horizontino. Daronco não pode ser econômico, né, Vladimir? Eram dois jogadores agora ali no lance, os dois chegaram forte. O Vagninho foi quem tocou no Ian. É falta perigosa para o Guarani. O árbitro apenas conversa, por enquanto nada de cartão, mas é um belo lance de bola parada para o Bugre. Sendo o capitão do time, o Rafael Donato vai lá, dá uma encostada no Daronco, tá dizendo que o Daronco tá marcando qualquer falta a favor do Guarani, mas a falta existiu, o Guarani tem falta para bater. KTO, na KTO, cada jogo é único, acesse kto.com e jogue com responsa. Visão do Vagnino, o Ian merecia cartão amarelo. Aí o detalhe do Tigrão, é falta para o time do Guarani bater, pertinho da bola, Lua Dias, Heitor também, é falta, zagueiros vão para a área, antes de autorizar a cobrança, o Daronco dá bronca em todo mundo lá dentro, é falta, capricha, Bugrão, Heitor ameaçou, saiu, deixou para Lua Dias, pé canhoto, a meia altura, cruzou para a boca do gol, tem escanteio Guarani. Houve o corte lá atrás, bola desviada pelo Vagninho, é escanteio, o Guarani pressiona, tem escanteio para bater o Bugrão, pertinho de onde cobrou a falta, agora o Lua Dias vem para a cobrança do escanteio, 7 minutos e meio, primeiro tempo 0-0, tem escanteio o Guarani para fazer a cobrança, um bolo de jogadores na entrada da pequena área do Novo Horizontino, vem Lua Dias, levantou, fechado para a boca do gol, subiu, tirou o Luizão na primeira trave, briga, toca na bola, Ian, insiste o Guarani, tira lá atrás da zaga do Novo Horizontino, a bola cai com o Neto, pessoal pela direita, com o pé direito ele tenta armar o contra-ataque, pega esse passinho aí, Mardon, nem com hélice nas nádegas, ela fica fácil nas mãos do goleiro Pegorari, e atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 8 minutos, primeiro tempo. Série B, reta final, 34ª rodada aqui no Brinco, Guarani 0, Novo Horizontino também 0, Edu. Encerrado em Goiás 3, Operário 0, Brusque 0, Chapecoense 1. Estamos com 8 minutos em Manaus, de Amazonas 0, Botafogo 0. E esse começo do jogo em Tigrão, começo de jogo do Guarani, que vem no abafa, vem pra cima do Novo Horizontino, é bem verdade que não criou uma grande chance, olha o Novo Horizontino tentando a chegada com o Neto Pessoa, bola colocada pra fora, escanteio, já o Tigrão fala, o Novo Horizontino pela primeira vez vem pro campo ofensivo e tem escanteio pra bater, Vladimir. É, o Salustiano chegou ali para fazer o corte, escanteio pro Novo Horizontino. Rodrigo Soares está ali para cobrar na direita. Venta bastante nesse momento, as bandeiras estão tremulando, as bandeiras do Brasil, do Guarani e do estado de São Paulo, e o vento é favorável ao ataque do Novo Horizontino. Vem para a cobrança, Rodrigo Soares, gol do placar eletrônico, partiu para a bola, pé direito, levantou para a boca do gol, desvio para dentro da área, tentou ainda escorar de cabeça o Patrick, tira a zaga bugrina, tirou parcialmente, Marton com a sombra para Rodrigo, leva para o fundo, Heitor chega no carrinho perigoso, mas na bola.
deslizando no gramado, a bola vai embora em lateral pro time do Novo Horizontino bater, pertinho da linha de fundo, Rodrigo Soares vem para a cobrança, vamos bater 10, primeiro tempo 0-0, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Mardon com a canhota, levanta, sobe lá atrás, afasta Gabriel Bispo, insiste o Novo Horizontino, Luizão tocou pro meio, Luan Dias vai ficar com a sobra, ele tentou a finta para cima do Vagninho, Vagninho dá o bote, recupera, ele sai da ponta, vem para meio, Heitor, escora de cabeça, volta pro Vagninho, ele também desvia de cabeça, tentou na frente pro Neto Pessoa, chegou Ian, protegeu no limite, a bola foi embora, pela linha de fundo, é tiro de meta, agora sim Tigrão, e o jogo quase 10, 0-0 aqui no Brinco. O Guarani me agrada com um aspecto aí que já deu para observar, tá marcando alto, né? Não tá dando moleza pro Novo Horizontino vir se organizando de trás. O Guarani bastante ofensivo, ele centraliza realmente em boa parte do jogo aí até agora, pelo menos o Bruno Mendes e o Caio Dantas que se movimentam um pouquinho, às vezes cai lá na esquerda. O Heitor, ele tá fazendo realmente uma segunda linha na frente do Jefferson. Não tinha feito isso ainda. Eu acho que a estratégia, ele que é destro, é pegar a bola ali e tentar alguns arremates para gol, trazendo na diagonal e batendo com a perna direita. Até agora, ainda não aconteceu. E o Luan Dias tenta ocupar um espaço pelo lado direito, mas ele deriva até instintivamente para a faixa central do gramado. Tem que ter alguém para armar, para fazer a bola chegar com qualidade. Tem muita movimentação o Guarani, até agora um pouquinho superior ao Novo Horizontino. Eduardo levanta para a área, chegou, tentou tirar no primeiro lance, acabou errando, mas na sequência consertou o Ian. Deixou para Luan Dias, ele sai driblando, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Ian, Ian de primeira para Caio Dantas, ele bota na frente, caiu, é falta que o Atro marcou. Mais uma do Luizão, Luizão também não perde viagem, hein, Vladimir? E foi lá no campo de defesa ainda do Guarani, mais uma vez para cima do Caio Dantas, é falta pro Bugre. Alô, Tiagão Mischiati da patroa, tá sempre ligado, Bruno Henrique de Camargo, tá ligado também, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, e chegou a hora de aproveitar todas as ofertas do feirão de fábrica da Volkswagen, é a Volkswagen Mais. Visite a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km com preços que cabem no seu bolso. Tentativa de tabela entre laterais, Jefferson e Heitor, cortou a defesa, vacilou Giovani, recupera Caio Dantas no círculo central, abertura para Luan Dias, recolhe, domina por time do Guarani, passou Ian, ele cortou, limpou, fintou, meteu boa bola pro Ian, na área Caio Dantas e Bruno Mendes, ele parou, prendeu, ficou preso, isolado, vai ter que se virar sozinho, botou na frente, deixou o braço o Eduardo, Daronco não viu como falta, fica caído o lateral bugrino, tira Eduardo, tira também de cabeça Douglas Bacelar, a bola acaba saindo, lateral na esquerda no câmbio ofensivo para o Novo Horizontino, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem para a cobrança do lateral, o time do Novo Horizontino. Levantamento do programa de ataque. Neto Pessoa tentou escorar de cabeça para o camisa 99, Lucas Cardoso. Tira no primeiro, no segundo lance, Douglas Bacelar. Giovani briga com Gabriel Bispo. A bola cai pelo meio para Matheus Bueno. Recolheu, dominou o autor do gol no derby. Tira a defesa, volta para Caio Dantas. Recolheu, dominou na marca direita. Abriu para Luan Dias. Para, prende, segura, põe inversão. Na canhota, aparece livre Jefferson. Dominou, colocou no terreno, parou, prendeu, olhou, pensou, encostou, recebeu. Mas aqui atrás o Matheus Bueno. Tem a posse de bola do campo ofensivo. O time do Guarani, o Bugrão encurrala o Novo Horizontino para trás, Ian levantou para Bruno Mendes, afasta, tira a defesa lá dentro, a rebote vai cair com o Giovani bota na frente, falta, chega para cometer a falta, o zagueiro bugrino, falta, na verdade foi ali do Bispo, para cima do jogador do Novo Horizontino, sujou o material, uniforme de treino do jogador do Novo Horizontino, é o 21, né, Vlad? É o Eduardo. Eduardo, exatamente, camisa 21. Falta já cobrada. Vem o Novo Horizontino com o Vagninho. É um ala pela canhota. Vagninho recolhe, domina, prepara o cruzamento para Mardon. Fecha na área. Picurari sai do gol para fazer a defesa. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Luizão com Caio Dantas, não houve a falta do Donato para cima do Caio Dantas, o árbitro entendeu como lance normal, recupera a posse de bola, Eduardo por dentro, quem atrapalhou foi o Daronco. O Eduardo tinha a opção do Lucas Cardoso, o Daronco ficou na frente dele, o Daronco é grandalhão, aí dificultou. O Eduardo foi obrigado a recuar para Luizão a Patrick a Donato. Tem a posse de bola, são 3 zagueiros do time do Novo Horizontino. Passe enfiado do outro lado para Luizão para Vagninho, a tabela num 2 de cabeça, devolução para Vagninho, acabou o campo. A bola saiu, se bem que o Bandeira não deu saída de bola, é só tiro de meta. A bola não saiu pela linha lateral, não. É só tiro de meta para o Guarani. Vamos chegar a 14 minutos, primeiro tempo 0-0. Instalar materiais elétricos, fica na rua Duque de Caxias, 940, no centro de Campinas. WhatsApp é o 19 98839 0106.
Adianta a marcação, o time do Novo Horizontino. O Guarani consegue escapar dessa linha defensiva. Heitor recebe, tentou botar na frente e tocou sem olhar. Tocou sem olhar para o Lua Dias, facilita o corte do Vagninho. Recuando para o goleiro Jordi. Jordi com o pé direito quebra, a bola levanta a bola para o campo de ataque com estilo para o Mardon. Sobe não acha, chega também o Jefferson para dificultar a subida do Mardon e recuperar para o time do Guarani. Ele tem a posse de bola aqui no primeiro terço do campo, acaba voltando para Matheus Salustiano, que recua para o goleiro Pegorari. Gleger, Zorzin, vamos chegar a 15 primeiro tempo, 0-0. Como é que tá o jogo aqui no Brinco, hein, Gleger? Eu gosto do posicionamento do Guarani, né? Essa estratégia de colocar os antes, é claro e óbvio que é para tirar a amplitude da equipe do Novo Horizontino. Você vê que os 3 zagueiros se fecham ali para marcar os 2 homens, tentando botar pressão no homem da sobra, né? E aí sobra espaço para o Luan Dias. O Heitor precisa aproximar um pouco mais para que o Guarani tenha superioridade numérica. A estratégia é bem definida, falta a execução. Por enquanto o Guarani está muito bem e usa da estratégia seu melhor momento na partida. É um jogo de muitas faltas, de muitos contatos, faltas principalmente do time do Novo Horizontino. Bola para o Matheus Salustiano, abriu para Jefferson, adianta a marcação, a marcação, time do Novo Horizontino. Aí o Jefferson levanta para o Caio Dantas, muito forte. Jordi sai no limite da sua grande área para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Aqui no Brinco, 15h40, primeiro tempo. Do tic-tac do tempo, em Valodesta, eu confirmo, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, desce o Novo Horizontino, Vagninho tentou passe errado, a bola não chega no Rodrigo Ferreira, chega o Soares, chega a defesa para fazer o corte, confirmando 0 Guarani, 0 Novo Horizontino, Edu Pinheiro. Daqui a pouquinho começa na Argentina, River e Atlético Mineiro, deu uma interrompida aí, o ônibus que conduzia o Atlético Mineiro parou no trajeto, tomou umas pedradas, falta de segurança parou, depois prosseguiu, em detrimento disso, o jogo atrasado, River e Atlético Mineiro, aqui foi 3-0 Galo. É bola para o time do Guarani, para você ligado na Bandeirantes em 85.7, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol. Heitor tentou passe de letra, Matheus Bueno reclama, aliás, o Bruno Mendes que foi empurrado sem bola pelo Luizão, foi na cara do Bandeira e também do Daronco, não deu a falta porque não quis. Torcedor está reclamando, ou da bandeira. Qual é o nome da senhorita que corre aqui desse lado, Vladimir? É a senhorita Daniela Coutinho Pinto, da Bahia. Corretag, tecnologia nacional presente em mais de 45 países, espalhando soluções para profissionais da construção. Segura @Corretag Brasil. Caio Dantas recebeu, dominou, botou na frente para Lua Dias, chega para fazer o corte do Nato. Se não me falha a memória, esta mesma bandeira aqui em um jogo da Série A do Brasileiro. A partida entre Cristiúma, não me recordo o adversário, ele torceu o tornozelo, mas continuou no jogo. Bola para Lua Dias, dominou, botou na frente, caiu, o árbitro mandou seguir. Mesmo caindo, ele toca na bola, tentativa de lançamento ou de cruzamento do Ian. Chega Donato para fazer corte, colocando a bola para fora, Lua Dias está caído. Bico da grande área, a galera chia, Lua Dias está caído, Ian cobrou o lateral, mas como o jogador está caído, o outro não autorizou e foi na frente do banco do Guarani, a galera está chiando, Vladimir. Todo mundo reclamando bastante, está caído o Luan Dias, está reclamando ali de dores na perna esquerda. O árbitro marcou apenas o arremesso lateral, sequer vai permitir o atendimento ao Luan Dias. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você, já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil. Garanta já a sua. Lateral, Ian Henrique vem para a cobrança, aproveita para tomar um pouquinho de água por ali. Correu bastante o garoto, vem para a cobrança do lateral. Ian Henrique cobra curtinho para o Lua Dias, recolheu, dominou, protegeu, voltou para o Ian. Ian tem a posse de bola dominada, chamou, acionou Matheus Bueno, devolveu curtinho para o Ian. Martinal do Gramado tentou a bola enfiada, bateu na zaga, voltou para Lua Dias, habilidoso, sai da ponta, vem para a meia, voltou para Matheus Bueno. Olha para a área, tentou o cruzamento, ele prefere a inversão. A bola chegou no Jefferson, não pode perder aí não, Jefferson. Bota na frente, ele volta da marcação do Mardon, do primeiro, do segundo, em uma zona perigosa. Ele volta para Matheus Bueno, Matheus Bueno entre as linhas, boa bola para Lua Dias, passou Ian na direita, na hora H, chega Vagninho desviando, a bola cai com o Patrick, leva a bola para a linha lateral, Ian protege, a bola vai embora pela linha lateral. Tigrão e Gleger, gostaria de ouvi-los. Série B é um jogo, uma competição de muito mais contato, diferentemente da Série A, onde é um futebol mais jogado, enfim. E o Daronco quando desce, porque pro árbitro é descer, da Série A para a Série B. Não que ele esteja pitando mal, enfim, às vezes o Daronco gosta de inventar também. Mas o árbitro tem que entender a dinâmica da competição, não é não, Tigrão? Não é qualquer contato, aliás, algum tipo de contato, ele não pode deixar toda hora o lance correr. Tem que apitar, tem que mostrar cartão. Como é que você vê isso, Tigrão? O lance aí que o Luan Dias ficou sentindo foi uma falta absurdamente existente.
Ele tentou dar a vantagem, mas não teve a vantagem. E era próximo do bico da grande área. Ele errou flagrantemente. Falta do Donato, fez uma alavanca com a perna direita, deu uma paulistinha ali no Luan Dias, que ficou sentindo, né? Aquilo ali dói uma barbaridade. Então, tá tudo bem, não pode com qualquer contato, mas também não precisa ter que amputar a perna para dar falta, né? Guarani, Jefferson cruzou, Caio Dantas, ele vai marcar de cabeça, espalma, Jordi, olha o rebote, pegou de novo o Jordi! Caio Dantas teve a chance livre na segunda trave após um ótimo cruzamento do Jefferson de cabeça. Jordi salva o Novo Horizontino, incrível, Vladimir! A chance mais clara do jogo pro Guarani, né? No cruzamento do Jefferson para o Caio Dantas, consciente, ele tentou tirar do goleiro. Na defesa feita pelo Jordi, ainda bateu no zagueiro, quem estava ali o Donato, e voltou nas mãos do goleiro do Novo Horizontino. Passou perto o Bugre de abrir o placar. O Klegger vai conceituar, trazer a nota da defesa do Jordi no primeiro grande lance, grande oportunidade do Guarani no jogo, Klegger. E o Caio Dantas cabeceou certinho, né, cara? Pro chão, cruzado. É que o Jordi tem uma baita de uma envergadura, um baita goleirão também, né? E aí contou um pouco com a sorte, mas a primeira defesa, 7,95. Agora, para falar daquele assunto que o Tigrão tava falando, Daronco é um brincalhão, né? Uma perna danada, é uma máscara. Tem que tirar um pouquinho a máscara. Tá pitando Série B, viu, Daronco? Deixa a máscara pra quinta-feira, né, Gleger? Quinta-feira é o Halloween. Coloca a máscara do pânico. É uma máscara danada. O Tigrão falou, é verdade. Pô, tu foi um tostão na perna. Isso dói uma barbaridade, cara. Foi falta. Foi falta. E deveria ter tomado cartão o Nonato. E chegou forte demais. Falta claríssima. E a mala do seu Daronco, né? Não me rele, não me toque, não deu nada. Quase o Guarani abriu o placar aqui no Brinco. KS Tubos, válvulas e conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial. Fica na cidade de Paulínia e na região metropolitana de Campinas também. Atente, acesse kstubos.com.br. E agora, Daronco? O Luizão segurou o Caio Dantas da risca no meio campo, quase na risca frontal da grande área. E não foi nem a primeira, nem a segunda. E aí, Vladimir? O Luizão agarrou tanto o Caio Dantas que só faltou chamá-lo de meu amor, né? Tanto que ficou caído o zagueiro do Novo Horizontino. A falta foi marcada ali pelo Daronco. Ah, se o Daronco, o Tigrão, não mostrar o cartão pro Luizão agora, não dá, né? Tem que mostrar. Daronco, acho que, sei não, hein? Tá meio diferentão, hein? Agora, eu queria só fazer uma observação enquanto o jogo tá parado. Eu disse, né, ó, eu não gosto de tirar um jogador de beirada. O Bruno Mendes ainda não tá e tal. Eu falei, vamos esperar o jogo. Ó, nesse lance da cabeçada do Caio Dantas, funcionou a dobra de centroavantes. Ele deu o amarelo. Mas ele deu, parece que pro uma... Não, foi pro Luizão. É que o Luizão tava demorando pra se levantar, ele foi lá, tá, vai demorar, vou mostrar aqui mesmo. Você quer tomar sentado, toma. Então ele tomou sentado. Aí é o seguinte, funcionou a dobra de centroavante, sabe por quê? O Bruno Mendes, ele puxou a marcação. O Novo Horizontino tá com 3 zagueiros. Olha o Guarani de novo, Caio Dantas, entrada da grande área, tentou Luan Dias, ele telegrafou o passe, aí chegou bem o Wagninho para cortar, tentadinho de contra-ataque do time do Novo Horizontino, chega bem, Matheus Salustiano, meteu um chapelaço para cima do marcador, o Salu tá daquele dia, vem bola o time do Guarani de novo, Matheus Bueno agora deu uma segurada, rolou por dentro para Gabriel Bisto, recolheu, dominou, abriu para Ian Henrique, vem bola o time do Guarani, Ian para, prende, ele volta a bola, seguindo o Tigrão. Não, só para concluir, deu certo, né? O Bruno Mendes levou 2 e ficou um de mano com o Caio Dantas e meio perdidão. Aí o Caio Dantas teria que ter feito o gol, né? Eu acho que cabeceou certo pro chão, mas teria que ter tirado um pouco do Jordi. Foi em cima do Jordi que defendeu. E na volta bateu no Donato, aí bateu mesmo. E voltou pro goleiro, não foi bola recuada como reclamou o Bruno Mendes. Então nessa funcionou. Os 2 dentro da área. Um levou e tirou 2 zagueiros e ficou um mano. E um de mano com o Caio Dantas não é bom negócio para o Novo Horizontino. Novo Horizontino que venceu na última rodada, mas vinha de 3 derrotas seguidas. O Guarani engatou 2 vitórias, mas na última rodada perdeu para o Sport jogando fora de casa. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa.
Chegamos a 24, primeiro tempo, você ligado na Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, alô Nação Bugrina, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Heitor recupera Matheus Bueno no comando para Bruno Mendes, vem para o time do Guarani, abertura pela canhota, Caio Dantas, recolheu, dominou o bico na grande área, cruzou para a boca do gol de cabeça, tirou para o meio da área, Patrick, ninguém do Guarani. Chega Giovani para fazer o corte, mete para Vagninho, bola curta para Giovani, aperta o Ian, Patrick, aí o Ian levantou o Patrick. Daronco marcou a falta, o jogo tá parado, tem falta o time do Novo Horizontino, ele mostra o cartão. É, amarelo, né? Amarelo pro Ian Henrique, camisa 29 do Guarani, primeiro cartão para o Bugre. KTO, na KTO cada jogo é único, acesse kto.com e jogue com responsa. Falta para o time do Novo Horizontino bater com o Patrick. Vamos chegar a 25, primeiro tempo, 0-0. Luizão, já amarelado, recebe pela lateral direita. Caio Dantas estava pressionada. Tenta a ligação direta, defesa, ataque, subiu aqui atrás, faz o corte. Matheus Luciano. Caio Dantas brigou, a bola bateu no jogador bugrino. Volta de graça para Luizão. Luizão recomeça por dentro para Eduardo. Recolhe e domina para o time do Novo Horizontino. Faz a inversão da direita para a esquerda. A bola chega de GPS para Vagninho. De cabeça já acionou Neto Pessoa. Tentou o cruzamento, chega a defesa para cortar mesmo caído. E Henrique não tirou. Olha a sobra da bola para o Novo Horizontino, tem escanteio. Neto Pessoa abrigou, tentou a bola para o Lucas Cardoso, escanteio para o Novo Horizontino. E a galera do Tigre marca presença em bom número por aqui, o Vladimir. É, tá presente a torcida, né? Neto Pessoa, que na transmissão internacional chamado de Neto People, foi quem fez a jogada, ganhou escanteio. Jogada de bola parada é sempre perigosa para o Tigre. E tem a faixa ali maior da 016. 016 é o DDD, é o código de área lá da região de Novo Horizonte, Rio Preto. Araraquara, Agagaquaga, é 016, né, Vladimir? É 016. Como que é? Agagaquara? É, a 16. nossa lá que fala dessa forma. Faz parte. Atenção, Marlon levantou para a boca do gol, segue o mal, pegou o horário, olha o gol do Novo Horizontino! Gol do Novo Horizontino! A cobrança de escanteio do Marlon. Um cruzamento venenoso fechado. Pegorari saiu mal. Defesa não cortou. A bola bateu no Donato e entrou mansinha no gol do Bugrão. Aberto o placar no brinco. Joga uma ducha de água fria na galera bugrino Novo Horizontino. Está aberto o placar. O Novo Horizontino marca o primeiro. A checar Rafael Donato com a 3 estampada na camisa. Também, antes de subir, ele tem 3 metros. Se sobe, tem 6. O Novo Horizontino abre o placar com o capitão Rafael Donato. 26, primeiro tempo, está registrado. Novo Horizontino 1, Guarani 0 e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. A bola parada que tanto atormentou o Guarani ao longo do campeonato sempre foi uma arma do Novo Horizontino, como aconteceu agora. Você disse muito bem, o Donato, os zagueiros do Novo Horizontino são muito altos. Cruzamento na área, o Pegorari não fez o corte. E aí o Donato colocou o mansinho para as redes. Primeiro gol do jogo, tá na frente o Novo Horizontino 1-0. 1-0 para o Novo Horizontino. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Igatacado. Lojas em Campinas, são dumas para você. Tem também em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo. 1-0, Novo Horizontino na frente. E aí, Gleger? Falhou, né? Falha generalizada ali da defesa do Guarani. Pegorari participando. Não pode acontecer o que aconteceu. Saiu muito mal, né? O Bruno Mendes era que estava com o Nonato. Fizeram ali um caixote para tentar não deixar ele subir. Ele subiu sozinho no meio do Bacelar e também do Bruno Mendes. E o Pegorari compartilhou disso, né? Saiu muito mal. Se ele fica no gol, fica tranquilo, estava marcado, né? Ele poderia ter ganho de cabeça, mas estava no gol o Pegorari. Saiu atabalhoado e acabou tomando o gol. Pecado, né? O Guarani estava bem no jogo. Uma bobeira do sistema defensivo. Toma 1-0. Primeira chegada do Novo Horizontino. O Guarani bem no jogo, acaba tomando gol. Falha do Pegorari. Olha de novo o Novo Horizontino. Vagninho bateu com o pé direito. Pegorari em 2 tempos.
Na falta cobrada pelo Giovani, defesa cortou, ela voltou limpa pro Wagninho, encheu o pé direito, Pegorari fez a defesa, Vladimir. Uma pancada, né? Foi no centro do gol, Pegorari estava bem colocado, em 2 tempos fez a defesa. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Em Guarani com Lodias, ele tentou botar na frente pelo setor direito, parou, prendeu, olhou, puxou, marcação dupla para cima dele, acaba perdendo a bola, insiste para recuperar, mas comete a falta para cima do adversário. O jogo tá parado, é falta para o Novo Horizontino, fica caído o jogador do Novo Horizontino. Tem um atleta do time do Novo Horizonte que alega que o Lua Dias chutou o jogador já caído. O clima deu uma esquentada, o Daronco chega ali para tranquilizar todo mundo. Tigrão 1-0 antes de você, Vladimir. Não, só para dizer que o Guarani tem apenas uma virada em todo o campeonato, foi aquela vitória sobre o CRB por 2-1. É, jogo decisivo, o Tigrão era fundamental sair na frente, o Guarani teve a chance e o Jordi pegou. Na primeira oportunidade, clara, ofensiva do Novo Horizontino, Pegorari falhou a defesa também, 1-0 para o Novo Horizontino, Tiger. Saiu muito mal o Pegorari, o Novo Horizontino não jogava absolutamente nada. Ele não acertou nada, ele errou os passes, desorganizado. Agora, se o VAR for rigoroso, ele vai chamar, porque o Luan Dias, com o Wagninho no chão, ele deu uma joelhada. Não pode, tem que... Esse negócio de tomar o gol, o problema é esse, de sair perdendo, né? Felizmente, acho que não vai haver conferência. Olha o Novo Horizontino, Rodrigo cortou, limpou, pé canhoto, ele bate Franquinho. Chega Pegorari para fazer a defesa. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br, o link para 0800 1102. Estado ruim também para os times que estão brigando pelo acesso. Ceará, o Vila Nova, o América Mineiro. Times que lutam pelo acesso. Está chegando a 57 pontos o Novo Horizontino. O Novo Horizontino nesse momento, 60, né? 60 pontos. 5-7, 60. Eu marquei 5-4 aqui, mas era 5-7. 5-7, 60 pontos. Vai e não estava jogando nada. O Guarani era melhor. Mas aí falhou, futebol é jogo de falhas. Lamentável. É isso. Novo Horizontino está vencendo por 1-0 e tem mais Novo Horizontino ali. Cruzamento do Eduardo para Wagninho livre. Chega na hora, Gaian. Ian chega para cortar e como o jogo virou, só dá Novo Horizontino, tem escanteio, o Tigre para bater, Vladimir. Ao longo do campeonato também, né? Se percebe que o Guarani, quando toma o gol, fica extremamente nervoso e ansioso. Agora o Novo Horizontino no ataque e mais um escanteio, Boris. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. O jogo tá parado, o goleiro Jordi sente uma contusão, coloca a mão na perna direita. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 31:40, primeiro tempo. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, eu confirmo, 34ª rodada de um total de 38, Guarani 0, Novo Horizontino 1, Edu. 15 minutos lá na Argentina, jogo da volta, River e Atlético Mineiro 0-0, Libertadores. Na Série B encerrado, Goiás 3, Operário 0, Brusque 0, Chapecoense 1 e primeiro tempo, Arena Amazonas 0, Botafogo e Ribeirão Preto também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, para você que está no YouTube com imagens aqui na cabine dos demais integrantes da nossa equipe esportiva, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Jordi está recuperado e o Marlon de novo vem para a cobrança. E de novo o Donato tá por ali, ó, dentro da pequena área, quase dentro do gol. Enchendo o saco do Pegorari. O Daronco tá apontando, você está fora de campo, não pode ficar. Marlon vem para a cobrança, o Dor está na cobrança, pé direito de novo, cobrança fechada. Caio Dantas na primeira trave, sobe para afastar. Wagninho briga pelo rebate, ele escora de cabeça, deixa na ponta para Eduardo. Com o pé canhoto, levanta um balão para o campo de ataque, ninguém do Novo Horizontino, sobe para afastar Gabriel Bispo. Guarani todo atrás, com o peito, Giovani, recebe do Eduardo. Abertura na canhota para Marlon. Marlon botou na frente, escapou, limpou, fintou. A bola não saiu, saiu sim, a bandeirinha dedurou. É tiro de meta que o Pegorari já cobrou. Jogou e curtinho e na fogueira pro Jefferson. Conseguiu sair jogando para Heitor para Matheus Bueno. Ele empurra por dentro, o Guarani recomeça na sua construção. Chegou a hora de aproveitar todas as ofertas do feirão de fábrica Volkswagen Mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e conquiste o seu 0 km com preços que cabem no seu bolso.
Matheus Salustiano empurra para Douglas Bacelar, os dois zagueiros do Guarani. De uma forma inoperante, eles trocam passes. Jefferson quem recebe aqui para a canhota, na marginal do campo. Primeiro terço do campo, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Novo Horizontino. Povoando o campo defensivo do time do Guarani, evitando a construção ofensiva do time do Bugre. Bola para Pegorari, dentro da sua grande área, aperta o Lucas. Com o pé direito, levanta para o de ataque, entrou o Caio Dantas. Sobe para afastar o Patrick, a bola voltou com o Luan Dias, demorou para tocar, na sequência cometeu a falta. Falta do Luan Dias, o jogo tá parado, o Eduardo Batista tá reclamando, pedindo cartão pro 10 do Guarani, Vladimir. O Daronco vai lá conversar exatamente com o Eduardo Batista e o Daronco vai dar cartão, tá sinalizando exatamente isso. Talvez até pelo excesso de faltas deu cartão amarelo para o Luan Dias. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Vamos chegar a 35, quase 35 segundo tempo. Aliás, primeiro tempo ainda. Tá demorando para se levantar o jogador. Aliás, são dois do Novo Horizontino que estão atendidos. Um está trocando a chuteira, que é o Vagninho. E o outro jogador, o Patrick, está sendo atendido, o jogador do time de Novo Horizonte. Ô Boris, destacando que tem 4 jogadores pendurados em campo, né? Bacelar, o Bispo, o Matheus Bueno e o Salustiano. Se tomarem cartão hoje, não enfrentam o Goiás. Instalar materiais elétricos da sua solução em iluminação, grande variedade de produtos, os melhores preços. Siga no Instagram, @InstalarCampinas. E é claro que esse antijogo que o Novo Horizontino faz nesse momento é bom, benéfico exatamente para o Novo Horizontino. Claro. Que evita a tentativa de reação do Guarani. O Bugre sentiu o gol, né, ô Tigrão? Ah, sentiu sim. Sentiu, não foi mais. O Novo Horizontino já criou 2 oportunidades depois do gol. Guarani nervoso. E o Luan Dias vai para o livro dos recordes, para o Guinness Book. Porque ele conseguiu, a primeira vez na história desse jogador, ele conseguiu derrubar o Rafael Donato. Ele é inderrubável. E o Luan Dias botou ele na lona, né? Botou a knockdown. Forte o Luan Dias, hein? Porque para derrubar o Donatão tem que ser com aquele monte de dinamite que os caras fazem implosão de edifício que está condenado, não é isso, Boris? Eu percebi porque começou a tremer, tremeu rapidinho aqui, mas tremeu. Aliás, já pensou, Tigrão, você à noite, por volta de 23h45 da noite, aquela noite fria, gelada, encontra na rua, na calçada, Tigrão, pequenininho, 1,69 m, quase 1,70 m, isso, 1,71 m, encontra Donato, Douglão e Salu. E aí, Tigrão? Eu deito no chão e finjo que estou desmaiado. Levantamento, Heitor tentou para o time do Guarani, faz o corte, o Rodrigo colocando a bola para fora, bora Bugrão, tem jogo ainda, sua vitória interessa. O Guarani começou bem, teve uma grande oportunidade com o Caio Dantas, aí veio a ducha de água fria. Gol do Donato aos 26 na falha do Pegorari. Não só do Pegorari, como todo o setor defensivo do Bugre. Pegorari que recebe. Matheus Salustiano recua a bola do meio campo para o Pegorari. E aí o torcedor que apoiou no início já começa a vaiar. Sicredi segurou consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O Horizontino que vem fazendo uma grande campanha. Foi líder por 9 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Praticamente desde o início da competição no G4. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos pra você. Já disponível nas principais revendas, o Esco do Brasil. O Esco, garanta já sua. Vamos entrar na reta final deste primeiro tempo. Está 1-0 para o Novo Horizontino. O Guarani não consegue passar mais do meio campo, Gleger. Não, é só para perguntar pro Tigrão se depois que ele finge que tá desmaiado, se naquele grupo lá tiver o mascotinho da Linense junto. Aí eu já ponho as 2 mãos em cima da barriga e falo: morri. Mascotinho do Linense ou da Linense é forte. Lateral para o time do Novo Horizontino bater, 38 minutos. Tem lateral que o Vagninho cobra pela canhota, tenta o Lucas Pessoa, sobe lá atrás para afastar Douglas Bacelar. Luan Dias fica com a sombra, briga, luta, Caio Dantas perde a bola voltou para Vagninho. Incrível que o rebote fica todo para o Novo Horizontino. Tentativa de passe na entrada da grande área, fez o corte, Matheus Bueno, deixou para o Bispo para Heitor. Heitor dá uma clareada, empurrou aqui na ponta para Jefferson. Jefferson sai da ponta, vem para meio, escapa a marcação do Rodrigo Soares por dentro para Matheus Bueno, dominou mal, ficou procurando a bola. Chega lá atrás, Douglas Bacelar para fazer o corte.
Forte. Levanta para Caio Dantas na marcação. Luizão, agora o Luizão foi na bola, recuperou. Giovani na sobra, coloca no chão, empurra na ponta para Vagninho. Vagninho recomeça no primeiro terço do campo. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Uma ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas, a RMC. Acesse kstubos.com.br. Ô Boris, 39 de primeiro tempo, 1-0, Novo Horizontino está vencendo o Vladimir Catarino. Há cerca de 5 minutos, eu tô olhando bem de forma fixa para a região pubiana aqui do Jordi e o goleiro tá sentindo, hein? Há uma atenção especial com o goleiro da equipe do Novo Horizontino. Quer dizer, não é Miguel não, né? Não é Miguel, exatamente. Virilha, né? Virilha dói, que é uma barbaridade. O Catarino conhece bem essa área aí, masculina. Eu acho que é virilha, ele já chamou de pubiana. Prestou bem atenção, hein? É a perna direita, Vladimir? A direita, exatamente. Então não olha muito para sua esquerda, não. Tá bom. Bola aqui para Giovani, recebe e domina para o Novo Horizontino, ele volta a bola para o Luizão. Opa, ele olhou para o Caio Dantas, tocou para o Caio Dantas, mas a bola passou nas costas do Caio Dantas. Aí o Patrick tirou. Não tirou o Bacelar, a bola voltou para Lucas Cardoso. Coloca no chão para Eduardo empurra na ponta. Recebe domínio Vaguinho para o time do Novo Horizontino. Parou, prendeu, ele pensou, poderia cruzar. Volta, a bola fica com a bola. Recupera a posse de bola aqui atrás, com mais tranquilidade o time do Novo Horizontino. 40 minutos, primeiro tempo. 1-0 para o Novo Horizontino. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos e meio, primeiro tempo. No Brincão de Ouro da Princesa, 34ª rodada da Série B, Guarani 0, Novo Horizontino 1. Edu Pinheiro. Olha, River e Atlético Mineiro, jogo da volta, Libertadores, 23 minutos, 0-0 na Argentina. O jogo de amanhã lá no Uruguai, do estádio Campeão del Siglo, passou para o Centenário. Peñarol e Botafogo vai ser no Centenário amanhã e com as duas torcidas. Bandeirantes. Agora a resenha rola entre Daronco e Alan Al. É uma bronca ali do Alan Al, aliás, do Daronco para cima do Alan Al. Pede ali para se acalmar, tá reclamando bastante o técnico Bugrê. E agora está reclamando com alguém do banco também, com os demais integrantes. E só nisso, comparado quase um minuto. Desktop, a conexão do futebol paulista. Elita, melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Domina Jefferson para o time do Guarani, pressionado, ele volta a bola para Matheus Sansa Luciano, capitão Bugrino, com o pé direito, tentou o lançamento, chega lá atrás para fazer o corte, Patrick, ela cai no rebote com o Caio Dantas, com o peito, tentou Lua Dias e dominou, fugiu da marcação do Vagninho, empurra por dentro para Matheus Bueno, passa Jefferson pela canhota, ele toca para o Jefferson recolhe, domina, Bruno Mendes pediu, cruzou para Caio Dantas de cabeça, ele foi impedido de subir pelo Vagninho. E aí a bola saiu, é lateral para o time do Novo Horizontino bater. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Olha, caiu o Jordi, o jogo tá parado, diga Tigrão. Eu acho que não vai dar para o Jordi, enquanto ele está sendo atendido, o Daronco sinaliza que vai acrescentar. O menino Ian Henrique não vai aguentar, né, Bolis? Ele não vai aguentar, né? Ele está fazendo as duas linhas. A gente costuma falar de primeira linha e segunda linha pelas beiradas. O lateral e o segundo lateral que faz uma espécie de ponta. Ele está fazendo as duas. O que quer fazer as duas? Ele está marcando e quando o Guarani desce, é ele que tenta dar a opção para receber o passe ofensivamente. Não vai aguentar, né? É muita coisa. De vez em quando o lateral faz a ultrapassagem. Mas o Luan Dias raramente está caindo por ali. Olha o Guarani, Dias... Bruno Mendes tem a chance, vai marcar, bateu o Jordi! Jordi, incrível, a queima-roupa, a bola espirrada, sobrou para Bruno Mendes, ele enche o pé, a bola explode no corpo do Jordi, vai embora. O Guarani perde uma grande oportunidade para empatar o jogo, Catarino. É uma indecisão, definição da zaga do Novo Horizontino, Bruno Mendes bateu forte, Jordi defendeu, Luan Dias cobra o escanteio. Pé esquerdo, cruzou fechado na primeira trave, subiu a defesa para afastar. Uma grande oportunidade que o Guarani perdeu. E na sequência a bola saiu, é lateral para o time do Guarani bater. Já o Gleger vai conceituar. É a clássica cara a cara.
cara, né, Boris? Literalmente. Guarani, de novo, Bruno Mendes, tá na área, dominou, protegeu, segurou, voltou pro Ian, pro Bispo. Bispo dominou, voltou pra Ian Henrique. Ele tem a posse de bola dominada, prepara o cruzamento, calculou, executou pra Caio Dantas. Chega na segunda trave pra fazer o corte, o Rodrigo Soares. Vai voltar no meio campo pro Douglas Bacelar. Ele mata no peito, coloca no terreno e recua pro Pegorari. Lá na frente, né, Douglão? Deixou pro Pegorari de primeira para Jefferson, e aí já saiu na marcação Marto, empurra por dentro para Matheus Bueno, recolheu, dominou, parou, prendeu, pensou, cercado pelo Giovani, recua de novo pro Pegorari. Gleger Zorzinho, nosso especialista. E aí, Gleger? Ele tem muita envergadura, né? Ele é muito alto, forte, e ele tá machucado, fez uma defesa dessa. Imagina se ele tivesse bom, né? Essa defesa é defesaça, na cara do gol, abriu todo o corpo. 8,25. Defesaça. Segunda no Jorginho no jogo. Bola pro time do Guarani com o Lua Dias. Finalzinho do primeiro tempo. O Grão busca o gol de empate. Prepara o cruzamento do pé canhoto. Ele cruza na segunda trave. Jorginho saiu do gol. Saiu e tirou a bola na cabeça do Caio Dantas e ficou com ela. Sai jogando, vai sair jogando pro time do Novo Horizontino. A chance foi criada, né, Tigrão? Mas aí o Bruno Mendes parou no Jorginho. Mas chutou, tudo bem. O Gleger tem 100% de razão. Ele abriu o peito, né? Ele abriu, tipo, exatamente como o goleiro de futebol de salão. Mas não era pancada ali, né? Você tá praticamente em cima da linha do gol, né? Tenta tirar do goleiro. É aquele negócio do ritmo, né? Agora tem escanteio o Novo Horizontino, mas duas grandes oportunidades o Guarani desperdiçou no primeiro tempo e vai perdendo o jogo. Quem ganha o Novo Horizontino, placar de 1-0, sobe a placa. Mais 5, Boris. Vamos até 50 se eu não errei as contas. Deixa eu ver, 45, sim, certinho, nota Sobe 10. 2, sim, exato. Vem para a cobrança do escanteio, Rodrigo Soares, respira fundo, 45 minutos e meio, vamos a 50 no brinco, 1-0 para o Novo Horizontino, você ligado na Bandeirantes e também através da Rádio Assunção de Fortaleza. Olha o cruzamento na primeira trave, o toque de cabeça, é gol do Novo Horizontino! Gol! Giovani do Novo Horizontino! Ele tem a 5 estampado na camisa. Primeiro que na origem o Matheus Salustiano deu um escanteio de graça para o Novo Horizontino. E na cobrança do Rodrigo Soares na primeira trave, ninguém subiu. O Giovani, que não é tão alto assim, ele desviou e o desvio foi fatal. Letal na primeira trave, indefensável contra o gol de Pegorari. O Novo Horizontino amplia no brinco. Giovani, 46 minutos, primeiro tempo tá registrado. Quem não faz, leva. Guarani teve a chance com o Caio Dantas, não fez, levou. Teve a chance com o Bruno Mendes, não fez, levou. 2-0 para o Novo Horizontino, tá registrado no brinco. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Tá de brincadeira também essa defesa do Guarani. Você disse bem, o escanteio foi dado pelo Salustiano, né? Foi presente para o Novo Horizontino. E na cobrança, o Giovani, que não é dos mais altos do time, estava sozinho para cabecear para o fundo das redes. Ficou até fácil, ele até pediu licença para mandar a bola para as redes, amplia o Novo Horizontino 2-0. Nem ele acreditou que havia feito o gol. E para mim o Pegorari também falhou, porque não pulou na bola. Claro que foi. Foi toque de cabeça. Gol, né? Foi contra, né? Não foi nem do Giovani. Salu. Foi Salu que bateu. Quer dizer, bola, além do Salu ter dado escanteio, ele fez o gol contra. Ele divide, né, Gleger? Na dividida entre ele e o Giovani, mas a bola bate por último no Salustiano. E é muito importante ouvir o Gleger. Quantas vezes ele jogou naquele gol ali, né? Nossa, mais de 300 vezes ali naquele gol do placar. Eu não sei, eu achei que o Pegorari não teve reação, né? Aquele tempo de reação que faz a diferença. Quando a bola vem, eu acho que pelo desvio, ele se surpreendeu com o desvio no Salu. Exatamente. E aí ele vai cobrar, você percebe que ele tenta a reação, mas ele está com o braço recolhido e a bola entra muito próxima do corpo dele. Esquisito o lance. É importante ouvi-lo, hein, Gleger? Eu concordo contigo, Tigrão. O toque do Salustiano meio que paralisa o Pegorari, né? Que fica olhando, demorou o tempo de reação dele, né? Pegorari que não vinha jogando, né? Vinha jogando o Vladimir, aquela falta de ritmo que a gente fala. Tomada de decisão mais rápida, para mim também falhou. 2-0 para o Novo Horizontino. A vida do Guarani, que já era complicada, passa a ser ainda mais.
E por chutar a bola com o jogo parado, o Lucas Cardoso recebeu o cartão. É isso, né, Vladimir? Isso estava impedido, né? Impedimento marcado, mesmo assim ele chutou a bola amarelo para o Lucas Cardoso. Vamos até 50 aqui no Brinco. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Heitor recebe na meia esquerda, prepara o cruzamento, levantou, fechado para Bruno Mendes. Jordi sai do gol. Pega mais uma, mesmo sentindo. Coloca de novo a mão ali na coxa, na perna, enfim. Não volta pro segundo tempo não, viu, Vlad? A menos que tenha alguma infiltração. Tá doendo, hein, rapaz? Há pouco o massagista veio aqui mais uma vez. Não tá legal o Jordi, não. Ele que levanta a bola para o campo de ataque com os braços. O caído jogador do Guarani, o Ian. Lance segue, bola para o time do Novo Horizontino, tentativa de inversão para Marlon. Jefferson com o peito faz o corte. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. 2-0 para o Novo Horizontino, vai terminar o primeiro tempo. Já o Edu Pinheiro comanda o intervalo. Bandeirantes, olha o Guarani chegando. Caio Dantas recolheu, dominou, ganhou escanteio. Ele ganha escanteio na força. Ele estava sozinho, recebeu uma bola quadrada, mas ganhou escanteio, Vladimir. Não tinha outra alternativa, né? E foi esperto, inteligente, Caio Dantas. A bola bateu por último no Donato, escanteio, cobrança é do Heitor. Quem sabe Bugrão para fazer um gol e voltar para o jogo. 2-0 para o Novo Horizontino, último lance do primeiro tempo. Heitor vem para a cobrança, quebra canhota, pé direito, levantou nas mãos do Jordi. E agradece, pega a bola no momento em que apita Anderson Daronco, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo no Brinco. Vaias, muitas vaias, o Guarani começou bem, mas levou um, teve a chance de empatar, levou o segundo, não fez. 2 para o Novo Horizontino, 0 para o Guarani. Situação complicadíssima do Bugre no jogo e no campeonato. Por aqui a bola parou de rolar. Edu Pinheiro. Olha, o Guarani atacou para o gol de entrada. Vladimir Catarino, seu destaque. Muitas críticas e vaias do torcedor. O torcedor tentou apoiar no decorrer do jogo, mas agora com o término da primeira etapa, reclamação geral para a torcida ou da torcida do Guarani com relação ao time que está perdendo mais uma, meu caro Edu. Catarino, tá fácil a escalação com você, senão eu dou aqui, por gentileza, como está jogando o Guarani, Catarino? Pegorari, Ian, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano, Jefferson e o Heitor, fazendo uma dobra ali pela esquerda. Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, Bruno Mendes e Caio Dantas. Bom, vou falar o banco aqui. Ele deve mexer 2-0, jogando com o Heitor e Ian Henrique. Não sei o que o Tigrão acha, o Gleger também. Edu, não, vamos lá? Só para registrar o Pegorari muito xingado, hein? Muito xingado pelo torcedor aqui na boca do vestiário, o Pegorari saindo nesse momento. Bom, tem Vladimir no gol, Emerson, Lucas Adel, Pedro Henrique, Anderson Leite, Lucas Araújo, tem o Pierre, Estevam, Marcelinho, João Vitor. João Vitor perdeu posição, hein? Bruno Mendes começou hoje, João Vitor no banco, Reinaldo e Lohan. Bom, vamos lá, Gleger começando, 2-0 no Horizontino, com 19 minutos, a chance do Caio Dantas de cabeça, não pode perder um gol desse. Não pode perder, grande defesa de Jordi, bateu no zagueiro, voltou para Jordi e pegou. A 26 sai o gol, uma falha incrível do Pegorari, escanteio cobrado, Rafael Donato 1-0. Depois aos 42, Bruno Mendes tem a chance do empate, cara a cara, Jordi fecha o ângulo, bate no peito dele e vai para escanteio. E aos 46, novo escanteio, Novo Horizontino na fita, e ao nosso ver aqui, foi gol contra do Salustiano. A cabeçada parece ser do Salustiano. Giovani no lance, pimba, entra 2-0 sem reação do Pegorari. Oi, Gleger, 2-0. Edu, é aquilo que o Tigrão disse agora há pouco, você acabou dizendo aí, né? Quando ele teve a chance, né, não fez o gol, e aí, primeiro, é por isso que não dá para vacilar. Eu costumo dizer o seguinte, você pega a tabela hoje, o Novo Horizontino é um dos times, um dos rotulantes ao acesso. O Guarani fazia um jogo equilibrado, né, fazia um jogo interessante, diga-se de passagem, pressionando. O Novo Horizontino não tinha sequer bola recuada para o Pegorari, sequer isso. Aí o Guarani perde o gol, tem um pouco mais de volume, perde aquele gol com o Caio Dantas, e aí é castigado numa bola parada. E bola parada, se não tiver atento, principalmente contra time de qualidade, time que, por exemplo, tem esse Donato, que é um cara que já fez não sei quantos gols, e jogava no Vila Nova, né, agora no Novo Horizontino, ele é muito forte na bola parada, tanto no ataque quanto na defesa. E aí
Vacilou, o Pegorari acabou saindo errado. O torcedor critica porque, para mim, o Pegorari falhou nos 2 gols, né? Não tem. O Pegorari, pela qualidade que ele tem, não toma nenhum dos 2. Se tá 100%, né? Não tô dizendo na parte técnica, tá? Envolve muita coisa, a parte emocional, falta de ritmo. Ele ficou, acho que 2 ou 3 jogos fora aí, tava contundido, né? O Vladimir jogou e ele retornou o gol hoje. E aí o que acontece? O Guarani vai ter a bola de novo no pé do Bruno Mendes para empatar o jogo, perde. Faltou tranquilidade, né? O Tigrão disse também, concordo 100%. Ali é levantar a cabeça, tira do goleiro no chão. Pô, o goleiro tem 2,50 m de altura. Bate no chão, cruzado, faz o gol. Não, ele soltou a perna e aí, o Jordi, a hora que ele para e faz aquele movimento de futsal, né, que ele espaça todo o seu corpo, o cara tem uma envergadura gigantesca. E aí fez a defesa. E o que acontece? Mais uma vez na bola parada. Mais uma vez o Guarani toma um gol de bola parada, num lance absolutamente incorreto do Salustiano, que dá o escanteio, e aí vem o escanteio e a marcação errada, né? Porque tinha um sanduíche ali, tinha 2 jogadores do Guarani contra o Giovani. E o que acontece? Vem a disputa e o Salu se perde na jogada e põe a bola para dentro do gol. Então, Edu, realmente o Guarani, não dá para dizer que o Guarani estava jogando mal, não, mas não pode vacilar, não pode sequer cochilar. É aquela questão de milésimo de segundo. Vacilou, toma o gol. E foi o que aconteceu. A mesma coisa quando você vai jogar contra time grande lá da capital, né? Contra times europeus. Se você piscar demais o olho, você toma o gol. E foi o que aconteceu. E agora, o que era difícil, ficou, né, muito mais difícil, porque está 2-0. O Guarani vai ter que sair para o jogo, vai ter que sair para pressionar. Pode ser que abra espaço para o Novo Horizontino, que tem um time muito qualificado e sabendo o que quer dentro da partida, Edu. Olha, Libertadores 37, primeiro tempo na Argentina, jogo da volta, River 0, Atlético Mineiro 0, aqui foi 3-0 Atlético. Na Série B encerrado, Goiás 3, Operário 0, Brusque 0, Chapecoense 1. E primeiro tempo terminado, intervalo lá em Manaus, Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto 0-0. O que acontece? A Chapecoense ultrapassou a Ponte, tá? Chapecoense é 13ª com 40, 14º Paysandu 40, em 15º Ponte 38, em 16º Botafogo vai empatando, vai a 37, depois os 4 últimos, CRB 36, Ituano 34, Brusque 33, Guarani 31. Já o Tigrão comenta, hein? Intervalo, Guarani 0, Novo Horizontino 2. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br.
Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. E aí, profissional, já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C, prática e dinâmica. Ela pode ser recarregada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Esco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda e fora dela também. Quer realizar o sonho do carro ou moto nova? Então confira o fechamento de mês do Grupo Germânica. Somente entre os dias 28 e 31 de outubro você garante seu 0 km com taxa zero, bônus de até R$30 mil e a melhor avaliação do mercado no seu usado. E melhor, selecionamos a dedo mais de 500 seminovos, todos com laudo cautelar aprovado e garantia. Tudo isso e condições ainda mais especiais para CNPJ, produtor rural e PCD. Mas atenção, é só até 31 de outubro. Visite a Germânica mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, eu sou motorista de aplicativo e eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o aditivo do radiador. O mais importante é você procurar o seu mecânico uma vez por ano ou no máximo 40 mil quilômetros rodados para fazer uma avaliação do líquido de arrefecimento. E quando for trocar, vá de Paraflu, é claro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças. É confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Instalar Materiais Elétricos, especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Refletor de LED BF 200 watts, R$ 31,50. Lâmpada bulbo LED 9 watts, R$ 1,69. Refletor de LED BF 100 watts, R$ 21,90. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, a sua solução em iluminação. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Quer realizar o sonho do carro ou moto nova? Então confira o fechamento de mês do Grupo Germânica. Somente entre os dias 28 e 31 de outubro você garante seu 0 km com taxa zero, bônus de até R$30 mil e a melhor avaliação do mercado no seu usado. E melhor, selecionamos a dedo mais de 500 seminovos, todos com laudo cautelar aprovado e garantia. Tudo isso e condições ainda mais especiais para CNPJ, produtor rural e PCD. Mas atenção, é só até 31 de outubro. Visite a Germânica mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Ali, Jefferson cruzou, Caio Dantas, ele vai marcar de cabeça, espalma, Jordi, olha o rebote, pegou de novo o Jordi! Caio Dantas teve a chance livre na segunda trave após um ótimo cruzamento do Jefferson de cabeça. Jordi salva o Novo Horizontino, incrível, Vladimir! A chance mais clara do jogo pro Guarani, né? No cruzamento do Jefferson para o Caio Dantas, consciente, ele tentou tirar do goleiro. Na defesa feita pelo Jordi, ainda bateu no zagueiro, quem tava ali o Donato, e voltou nas mãos do goleiro do Novo Horizontino. Guarani, Bruno Mendes tem a chance, vai marcar, bateu o Jordi! Jordi, incrível, a queima-roupa, bola espirrada, sobrou para Bruno Mendes, ele enche
Puxa o pé, a bola explode no corpo do Jordi, vai embora. O Guarani perde uma grande oportunidade para empatar o jogo. Valdemir Gomes. É o tipo do jogo, Tigão, né? Pois não. Pois não, Edu. Não. O primeiro tava 0x0 quando perdeu. E o segundo gol poderia ter sido empate de 1-1, Tigrão. É isso. O primeiro a cabeçada do Caio Dantas e a segunda o chute no peito, né? Explodiu no peito do Jordi, o chute do Bruno Mendes. Bom, é o seguinte, é o tipo do jogo que o placar não mostra o que foi o primeiro tempo, né? Agora, dá para contestar, quem falha mais perde o jogo. O Donato chegou ali empurrando tudo, ele bate meio de ombro, meio de peito na bola, né? E aí o Pegorari vai e divide com ele, mas vai com o braço mole, quer dizer, falha lamentável. E no segundo, a bola, ela vem entre o Jefferson e o Matheus Salustiano. Vem entre os dois. Sobe entre os dois um jogador que não tem 1,78 m quando muito, que é o Giovani. E aí o Salustiano perdendo o tempo da bola e o Jefferson também perdendo o tempo da bola e calculando mal a trajetória, mas passa por ele. E o Salustiano bate com as costas na bola. Não há nem repique. O Giovani nem toca na bola. Ela bate meio que no ombro, mas na parte de trás, nas costas do Salustiano, vai para a rede. Quer dizer, erro de posicionamento, erro de decisão. E aí o Pegorari não tem reação. Ele fica com o braço encolhido. E a bola passa muito próxima do corpo dele. Parece que ele se assustou com a surpresa do toque que aconteceu. E aí o Guarani toma 2-0 em 2 falhas. Mas o Guarani jogou mais, teve mais volume, né? O Pegorari tomou os 2 gols e praticamente não fez nenhuma defesa. O Jordi fez 2 milagres. Então o volume, a atuação, mas parece que não é o ano do Guarani, né? Nada está dando certo. Quer dizer, mas não está dando certo porque os caras falham. Tudo bem, quem falha perde. Mas, fora as falhas defensivas, o Guarani foi melhor do que o Novo Horizontino, mas foi melhor mesmo. Só que, na hora de concluir, o goleiro do lado de lá é o Novo Horizontino. Fez a parte dele. E do lado de cá é o Guarani. O Pegorari não fez a dele. Mas maior posse de bola, maior número de chutes a gol, volume, passes certos, o Guarani foi melhor. Só que errou de forma fatal em 2 oportunidades. E por isso perdeu parcialmente num placar enganoso. O que precisa acontecer? O Guarani o mais rápido possível achar o primeiro gol para trazer a torcida de volta. Que a torcida estava junto. Aí com essa sequência de 2 falhas fatais, a torcida ficou contra. A torcida começou a pulpar e isso não é bom. Então teria que achar o primeiro gol pelo menos até 10 minutos. Para daí jogar um pouco de pressão no colo do Novo Horizontino, que não jogou nada. Absolutamente nada. Mas foi agraciado com 2 generosas doações por parte do Guarani. Leandro Boles. Saída com o time do Guarani, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, pelo YouTube, no FM em 85.7, conosco também, a Rádio Assunção AM 620 de Fortaleza, no Ceará. Vamos juntos para o segundo tempo, 2 para o Novo Horizontino, 0 para o Guarani. O Bugre vai se afundando na Série B, caminhando a passos largos para a Série C, e do outro lado do Novo Horizontino cada vez mais próximo do acesso. Aliás, nós tivemos 4 alterações no intervalo. Vladimir Catarino vai informar todas elas a partir de agora. Diga lá, Vlad. Uma no Guarani. Saiu o Ian Henrique para a entrada do João Victor. João Victor, 19, entrou no lugar do Ian Henrique. No Novo Horizontino, o goleiro Jordi não voltou. Ayrton, com a camisa 1, está no seu lugar. Também saiu o Luizão, zagueiro, para a entrada do Renato Palme. 33, Renato Palme no lugar do Luizão. E saiu o Lucas Cardoso para a entrada do Heverson, 16. 16, Heverson no lugar do Lucas Cardoso.
o Eduardo Batista tirou o goleiro machucado e os dois jogadores com cartão amarelo. Beleza, tá registrado. Este é o Vladimir Catarino. Guarani ataca neste segundo tempo pro gol do placar eletrônico. Linguiças da Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Alô, PK, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, tá lá ao lado do Ari, o Ariel Ferreira, também ligado no futebol da Bandeirantes, assim como o Couto tá lá em Americana, curtindo o futebol da Bandeirantes. Aqui vem por campo de ataque o time do Novo Horizontino pela primeira vez com o Heverson neste segundo tempo. Neto Pessoa empurra por dentro para Eduardo, ele recolheu, dominou e volta a bola pro zagueirão Rafael Donato. Abertura pro Renato Palme, diga. Confirmei com o Daronco, o gol foi mesmo contra do Matheus Salustiano, o segundo gol. Beleza, aos 46. Então, deixa eu anotar aqui, Matheus Salu contra. Ele estava querendo, né? Deu o escanteio de graça e depois fez o gol contra. Aqui recupera a posse de bola o time do Guarani com João Vitor. Fez o passe por dentro para Gabriel Bispo. De primeira, o Bispo empurrou para Bruno Mendes, rodopiou, girou bem para cima da marcação. Devolveu para João Vitor. Se mandou no comando Caio Dantas. Recebeu a bola, passou um pouquinho. Sobrou para Lua Dias. Dominou, entrada na grande área. Puxou para canhota, rolou para Heitor. Bateu cruzado. Aí recuou para o goleiro. Ayrton tranquilo para fazer a defesa. O Bruno Mendes pedia livre na entrada da pequena área, Vladimir. Até sinalizou o Bruno Mendes ali pro Heitor, dizendo, olha, era aqui que a bola tinha que ter vindo, não nos braços do goleiro Ayrton. E aí, Kleger, esta alteração no Guarani, a entrada do João Vitor no lugar do Ian Henrique. Ele vai tentar ser um pouco mais agressivo agora no ataque. Tá certo, né? Não tem outra alternativa a não ser partir pro ataque. O Guarani tá perdendo 2-0, precisa se expor um pouquinho para ver se tenta pelo menos empatar o jogo. E para você, Tigrão, esta entrada mexida, a primeira no time do Guarani? Ele puxou o Heitor, que estava jogando como segunda linha ofensiva do lado esquerdo, como lateral direito. Aí a dele. E vem com o João Vitor, né? Ocupando o lado esquerdo ali, fazendo o terceiro atacante. Então continua faltando alguém pela beirada. É aquele negócio de jogar com os dois centroavantes, né? É aquela história, tá faltando uma melhor ocupação. Vamos ver o João Vitor. Se ele entra mais pelo lado direito ou lado esquerdo, mas normalmente lado esquerdo. E agora, olha aí, ó, João Vitor recebendo pelo lado esquerdo. E aí o Heitor vai ficar fazendo aquilo que tentou fazer o Ian Henrique no primeiro tempo. As duas linhas. Vai morrer fisicamente também. Lembra que eu falei, o moleque não vai aguentar? Ah lá, saiu no intervalo. É aquele negócio também. Às vezes o professor Pardal do Walt Disney, ele entra na cabeça do treinador e não tem quem tire, viu? Placar de 2-0 para o Novo Horizontino. Falta em cima do Bruno Mendes, cometida pelo Patrick. Bruno Mendes ficou no chão, reclamou com o Daronco, que queria cartão. Daronco apenas aplicou a falta, mostrou e confirmou a falta. Jefferson aqui domina no primeiro terço do campo. Você ligado pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, vem para o time do Guarani, bola enfiada para João Vitor, muito forte, o passe do Matheus Bueno. A bola saiu em lateral para o Novo Horizontino bater. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Tem grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga lá no Instagram, @InstalarCampinas. Depois desta rodada, mais 4 para o final. 35ª, 6ª, 7ª e 8ª. O próximo jogo do Guarani contra o Goiás, já no sábado, lá na Serrinha, o Goiás, que vem de 3 vitórias seguidas, mas essa vitória do Novo Horizontino joga também uma ducha de água fria nos times que estão lutando ainda, sonhando com acesso entre estas equipes, o próprio Goiás. Domínio Lua Dias, foi puxado, seguro pelo Heverson, Daronco marcou mais uma falta. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto, é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já passamos dos 5, 2-0 para o Novo Horizontino. Fala, Tigrão. Só falando das alterações do Novo Horizontino, né? Alterações do Novo Horizontino é o seguinte: o Ayrton no lugar do Jordi, contusão. Luizão. Bispo perde a bola, Neto Pessoa dominou, empurrou para Vagninho, vem Novo Horizontino, quarta defesa, no rebote para Marlon, pé direito, ele bate, a bola explode no Salustiano e vai embora. Pela linha de fundo, em um erro grotesco do Guarani na saída. Escanteio para o Novo Horizontino, Vladimir. E quase deu de presente o terceiro gol, né? O chute do Marlon, a bola explodiu no Salustiano, foi para a linha de fundo e escanteio.
Já o Tigrão completa, tem escanteio do Novo Horizontino para bater, 6 minutos, quase o Guarani leva o terceiro gol. E aí, levando o terceiro gol, vai ficar muito difícil. Já tá difícil, imagine levar o terceiro. Rodrigo Soares. Rodrigo Soares vem para a cobrança lá pela direita, vai ser autorizado, pertinho dos seus jogadores reservas do Guarani. Ele parte para a bola com o pé direito, atenção, levantou na segunda trave, o toque de cabeça para trás, passou por todo mundo e sobrou para Jefferson. Concluindo o raciocínio, vamos lá, Tigrão. Então, duas alterações, uma por cartão, o Luizão tinha amarelo, entrou o Renato Palme, normal, zagueiro do mesmo nível, até melhor. Jordi contundido, entrou aí. Então agora a outra é tática. Ele tira o Lucas Cardoso, que não rendeu no ataque, põe o Heverson, que é lateral esquerdo, e sabe quem estava jogando de lateral esquerdo? O Vagninho. Vagninho era o lateral esquerdo. Agora ele põe um especialista e leva o Vagninho para o ataque, fazendo a posição que era do Lucas Cardoso no primeiro tempo. Veja como são as coisas, né? O Novo Horizontino ganhando de 2-0 fora de casa e o treinador faz uma por contusão e faz duas por opção. Ou seja, provando que o Novo Horizontino não jogou bem no primeiro tempo. Guarani tenta lá pela esquerda com o Heitor, tirou a defesa, a bola voltou para Caio Dantas, rolou por dentro, Lua Dias dominou, clareou, pé canhoto, bateu, pega no centro do gol, Ayrton! Primeira defesa do goleiro do Novo Horizontino, ele entrou no intervalo, clareou e soltou a bomba, Lua Dias, Ayrton pegou o Vladimir. O chute foi forte, mas foi bem no meio do gol, onde estava Caio Dantas recupera, Bugrão de novo pro ataque, dominou, limpou, insistiu, demorou para tocar e perdeu a bola, fala Vlad. Tava pressionado também o Caio Dantas e no lance anterior, defesa segura do Ayrton. 8 minutos, segundo tempo, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você, encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Guarani precisa mais do que nunca fazer um gol logo para voltar para o jogo. Rodrigo Soares é quem domina lá pela direita, acabou o campo, dominou a bola, saiu, lateral na esquerda para o Guarani bater. Sicredi segurou consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Para você que entrou inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Corta Patrick, de graça para Matheus Bueno, empurra por dentro, tentou, dividiu, perdeu a bola, Bruno Mendes, a bola volta para Marton no comando para Vagninho, sai Matheus Salustiano na caça, recupera, levanta para o campo de ataque para ninguém, rebate Patrick, Matheus Salustiano, toca na bola, voltou para Bispo tentou colocar a bola no chão na marginal do campo, para Matheus Bueno, para João Vitor, para Bruno Mendes, para Bispo recolheu, dominou, falta para cima dele, o Guarani leva vantagem, sinalizou Daronco, Bruno Mendes na meia esquerda para João Vitor, acelera o jogo, mete na ponta para Jefferson, Caio Dantas vai para a área, preparou o cruzamento de primeira para Caio Dantas, Ayrton sai do gol na altura da marca penal para pegar, Cortag, a linha mais completa de produtos para assentamento de porcelanatos e pisos cerâmicos, você encontra na Cortag, saiba mais nas redes sociais em @Cortag Brasil. Boles. Chamou, falou. Acionando o departamento médico, o Jordi sofreu um problema no adutor da coxa esquerda, por isso foi substituído o goleiro do Novo Horizontino. Informou Vladimir Catarino para Volkswagen Germânica. Chegou a hora de aproveitar todas as ofertas do feirão de fábrica Volkswagen Mais. Visite a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km com preços que cabem no bolso. Germânica Volkswagen. Patrick não dominou, a bola saiu, é lateral para o time do Guarani bater. Tá chegando a 60 pontos o Novo Horizontino. Número dos sonhos dos matemáticos, dos times, né, para subirem. 65, 63, veja só que ainda vai disputar mais 12 pontos do Novo Horizontino. Eu tava vendo a sequência aqui do Novo Horizontino, não é como a sequência tão difícil assim. Vem embora o João Vitor, pro time do Guarani, empurra para Lua Dias, passou o Heitor pela direita, ele rodopiou, girou na caça e comete a falta. O jogador do Novo Horizontino foi o Heverson. Foi a segunda e o Daronco mostra o bíceps e aponta, aplicando o cartão para ele, Vladimir. Mostra o bíceps, é boa. Amarelo pro Heverson, 16 do Novo Horizontino. Lua Dias abriu na ponta para Jefferson, mata o Beito, coloca no terreno pro time do Guarani. Devolveu para Matheus Bueno na meia esquerda, Matheus Bueno levantou para Caio Dantas, Rafael Donato chega para cortar. Rebote sobra pro time do Novo Horizontino. Passe no comando para Vagninho, chega Matheus Salustiano, Douglas passa lá, protege, pegou, Guarani tira de qualquer maneira. Devolveu ela pro campo de ataque, ninguém do Guarani. Rafael Donato escora de cabeça, toque de cabeça do Donato, quase foi no gol do Pegorari. Gabriel Bispo vacilou, dançou, perdeu a bola, Marton de cabeça, quem é que vai colocar a bola no chão é o Salu. Salu abriu para Jefferson, Jefferson empurra na ponta para João Vitor, aí são 3 para cima dele. Ele vai ter que voltar, voltou, recuou e recomeçou com o Jefferson.
A informação, Edu. Tem impressão que o momento não seria apropriado, né? Gol do Botafogo em Manaus, hein? Gol do Botafogo, gol de Alexandre Jesus. Tá no segundo tempo. É o seguinte. O Botafogo ultrapassa a Ponte é a primeira fora, 16ª Ponte tem 38, o Guarani tem 31, diferença de 7 pontos. A Ponte que volta a campo na segunda-feira, aí já pela 35ª rodada, jogando no seu estádio contra o Paysandu. O Paysandu tem 40, a Ponte tem 38, como informou o Edu. Bola para João Vitor, ele empurra pela meia para Gabriel Bispo, se manda Heitor livre aqui para a direita. E aí, como o time não tá bem, o cara decide tocar curtinho, né? Poderia ter feito o lançamento, mas não, preferiu o lance de segurança. Aí o Matheus Bueno deu uma entregada por Mar. Nunca devolveu o presente. O jogo fica feio. A bola tá sendo judiada. Como apanha a bola. Domina entre as linhas o João Vitor. Agora sim empurrou a bola para Bruno Mendes. Linha lateral da grande área. Ele corre, evita a saída da bola. Ainda Bruno Mendes. Parou, prendeu, olhou, segurou para Jefferson. Jefferson para João Vitor. Bateu, rebateu, voltou para Matheus Bueno. Foi para área, Heitor. Não lançou. Preferiu passe por dentro. Bispo no meio da rua. Longe do gol. Saiu quase na lateral, chute horroroso do Gabriel Bispo, Vladimir. Quase dominei no peito essa bola, né? Tô bem aqui atrás, do lado, mais do lado, né? Quase perto da bandeira de escanteio, para dar o exemplo de como foi ruim o chute do Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 12h40, segundo tempo. Série B, 34ª rodada aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Segue Novo Horizontino 2, Guarani 0, Edu Pinheiro. 2 encerrados na B, Goiás 3, Operário 0, Brusque 0, Chapecoense 1. Estamos em intervalo na Argentina, jogo da volta, Libertadores, River 0, Atlético Mineiro 0. Aqui foi 3-0 por Atlético. É o futebol da Bandeirantes Campinas, é o timaço de Carlos Batista, Lua Dias, recolheu, dominou, soltou na área para Heitor, devolveu para Luan, puxou, limpou, tentou rolar, não rolou para ninguém, a bola que estava na entrada da grande área saiu lá do outro lado, em frente ao banco de reservas do Novo Horizontino. Mesmo assim, Guarani tem lateral. Matheus Bueno cobrou para João Vitor, recolheu, dominou, colocou no chão para Caio Dantas, cortou, limpou, fintou, picou na grande área, linda finta, e escapou de 2 do terceiro, pé direito, bateu em cima do Donato, é um paredão, Rafael Donato. Ela vai voltar indo no meio campo, Matheus Bueno ganhou, deixou para o Bispo, Bispo abriu para Jefferson, Guarani é todinho ataque, na ponta para João Vitor, dominou, pedalou, não cruzou, não evoluiu, voltou para Jefferson, de novo para João Vitor, recolhe, domina na marginal do campo, pé direito, cruzou na área para ninguém, muito forte, passa por todo mundo, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você, já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil. Garanta já a sua. Muda. O Bispo acho que errou uns 300 passes no jogo. Perdeu, acabou a cota dele. Tá saindo o Gabriel Bispo, entrando com a 47, Pierre 47, entra Gabriel Bispo, sai no Guarani. Ah, o técnico mexe lá, o comentarista, os comentaristas vão falar aqui. Começa com você, Tigrão, Pierre no lugar do Bispo. Boa alteração, péssima partida do Gabriel Bispo. Tomara que entre bem o Pierre. Pior jogo do Bispo desde que chegou no Guarani. Errou simplesmente tudo. E para você, Gleger, esta alteração, Pierre no lugar do Gabriel Bispo. Eu teria tirado no intervalo, né? Porque fez um primeiro tempo muito ruim o Bispo. É uma posição de transição e ele realmente não tá bem, não estava bem, não estava num dia legal. Deveria ter entrado antes, eu gostei da substituição. Ô Vladimir, que mal lhe pergunte, aquele recado que eu ordenei que você o fizesse, você fez ou não? Hoje não, porque ela tava com cara de brava. Também era deixar quieto. KS Tubos, válvulas e conexões, ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Tem córner, escanteio, Novo Horizontino, Vladimir Catarino. E não tem pressa nenhuma para cobrança, né? Mais uma vez os zagueiros vão para a área, vem bola na área defendida lá pelo Pegorari. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Alô, André Falcão e toda a sua competente equipe. Acesse desktop.com.br, o link para 0800 1102. Cruzamento para a área, Donato escorou de cabeça, a bola foi embora pela linha de fundo. Eu nem citei. Pulou, porque nem precisou.
na cabeça do Donato, mesmo não saltando, ele é maior que todo mundo lá dentro. A bola passou com perigo, foi embora pela linha de fundo. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais pra cidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Olha. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, participe, interaja conosco, deixe o seu like. Fala que eu te escuto, Tigrão. O Bruno Mendes não aguenta mais, né? Era previsto, né? Muito tempo parado. Jogador para ficar no banco, né? Ó, tá vendo? 16 do segundo tempo, ele não anda mais. E o Alan não vê. Ah, mas quem que ele tem de opção, meu? Se vira aí. Tem o Anderson Leite, faz uma beirada ali na esquerda. Ele tem o Reinaldo, de repente, não sei, Lohan. E vem o Novo Horizontino de novo, a chance de mais um, pintou o chute, foi travado o Neto Pessoa pelo Bacelar. Recebeu livre no corredor e emendou a canhota. Douglas Bacelar travou e colocou pra fora, Catarino. Demorou um tantão, né, pra fazer a conclusão do jogado Neto Pessoa, permitindo a recuperação do Bacelar, que tocou na bola pela linha de fundo. O bote tá feito, né, Tigrão? Guarani vai se lançar, já se lançou, e nos contra-ataques já o Novo Horizontino espeta o terceiro. Já o Tigrão fala. O Guarani faz o primeiro ou vai tomar o terceiro. Everson vem para a cobrança do escanteio para o Novo Horizontino, partiu para a bola com o pé direito, levantou para a boca do gol de cabeça, furou Neto Pessoa, tentou de cabeça o Everson, Neto Pessoa furou. A bola vai voltar aqui no meio campo para Eduardo, aquele que desde o início do jogo está com o uniforme sujo, poderia ter trocado no intervalo, né? Não dá para ver nada o número. Levanta a bola para o grande ataque, o goleiro Ayrton tentou de cabeça, Neto Pessoa, Douglas Bacelar chega para cortar. Rebote volta para Everson, para Neto Pessoa, chega Heitor para cortar, deixou para Pierre, foi empurrado, é falta para cima dele. O árbitro parou, marcou com 18, segundo tempo é falta para o Guarani. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças no Iga Atacado. São duas lojas para você no Samarais e na região do Satélite Íris. Tem Iga Atacado em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. O Horizontino mesmo vencendo, pressiona a saída de bola do Guarani, pegou a área, obrigado a dar um chutão, tentou Bruno Mendes, chega por trás Patrick para fazer o corte, Giovani tentou, Neto Pessoa, buscava o Vagninho, corta a zaga bugrina, a bola voltou para a Lua Dias, foi puxado, é falta para cima dele no círculo central, falta já cobrada pelo Matheus Bueno, empurrou para Caio Dantas, soltou, esticou na ponta para João Vitor, último terço do campo, tentou a finta, foi facilmente desarmado, Mardon tentou passe de letra, acabou errando, João Vitor valente, vai lá, rouba, recupera para o time do Guarani, para Caio Dantas, de primeira para Matheus Bueno, Guarani todinho no campo de ataque, Wagninho dá o bote, Matheus Bueno demora para tocar, o torcedor pega no pé, Cortag, o melhor em ferramentas e acessórios para construção, com soluções que trazem conforto e segurança ao dia a dia dos profissionais. Acesse cortag.com.br. Luan Dias é quem recebe pelo setor direito, ele balançou para cima da marcação, cortou, limpou, fintou, pé canhoto, rolou para Matheus Bueno, cabe o chute, puxou para canhota, ele bate, espalma Ayrton, na paulada de Matheus Bueno, a bola explode no peito do Ayrton, vai embora. Pela linha de fundo, quase o Guarani marca o primeiro, Vladimir. Que bola marota do Matheus Bueno, né? O Ayrton estava pronto para fazer a defesa, encaixar. De repente ela bateu no morrinho, surpreendeu o goleiro que mandou pela linha de fundo, escanteio, o Heitor cobra. Heitor vem para a cobrança com o pé direito lá pela canhota, autorizada a cobrança, pé direito fechado na área, subiu o zagueiro para cortar escanteio. Renato Palme foi quem tirou de cabeça mais um escanteio. Heitor de novo vem para a cobrança, vento nesse momento e o vento é a favor do Guarani contra a meta do goleiro Ayrton. Tem escanteio para bater, Heitor partiu para a bola, levantou para a boca do gol, tira, Donato tirou mal, voltou, caiu, Dantas para fora. Incrível, Caio Dantas, na marca penal, a bola sobrou limpa para ele encheu o pé. Pegou na lateral da bola, a bola foi embora pela linha de fundo. Quando a fase é ruim, mesmo o artilheiro acaba perdendo o gol, Vladimir. Ele está sinalizando a luz, né? Dizendo que foi atrapalhado pela luz quando ele percebeu a bola chegando, por isso pegou muito embaixo, ela foi por cima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. 20 minutos e 40, segundo tempo, 2-0 para o Novo Horizontino. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Novo Horizontino está chegando a 60 pontos, o líder é o Santos com 62.
Dois times que estão próximos do acesso, 59 para o Mirassol, 59 também para o Sport. O Ceará, o quinto colocado, está com 54, já fica numa distância bem longe em relação, uma distância enorme aí em relação ao próprio Novo Horizontino, faltando 4 rodadas. Tentou Pierre para Bruno Mendes, centro e quarta defesa. A bola vai voltar no rebote para o time do Guarani com Lua Dias. Ele recolhe e domina 21 segundo tempo. Para você ligado através da Rádio Assunção, AM 620 em Fortaleza, no Ceará. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que entrou inscrito, se inscreva também no nosso canal no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sai na caça, na marcação e comete a falta o Giovani. Alteração. Eduardo Batista fará mais uma alteração no seu time, Vladimir. Sai o Marlon para a entrada do camisa 70, que é o Pablo Diego. Pablo Diego, atacante 70, entra no lugar do Marlon. E vem mais correria aí contra a defesa bugrina. Pablo Diego em campo, Kleber Zorzinho no time do Novo Horizontino. O torcedor bugrino conhece o Pablo, jogou na ponte, né? Muita velocidade, válvula de escape. O Guarani está tentando pressionar, está perdendo uma oportunidade atrás da outra. O que faz o Eduardo Batista? Deixa o Guarani vir, nós vamos colocar velocidade agora. Traz o Wagninho por dentro e o Pablo Diego, que é um jogador muito rápido. O Guarani tem que ficar atento para não tomar o terceiro. Vem para de novo o time do Guarani. Alô, meu amigo João Paulo Formaggio, lá da Garamacho, tá sempre ligado, tá sempre acompanhando. Já deixou o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Heitor para Luan Dias. Acaba não dominando a bola vai voltar no rebote. Bruno Mendes pediu, sobra na ponta para João Vitor. Recolheu, dominou, pico na grande área, setor canhoto. Ainda João Vitor levou pro fundo, cruzou, a bola não saiu de cabeça. Bruno Mendes pro meio, caiu Dantas! Não tá valendo, já tinha saído, mas demorou demais também a dona Coutinho Pinto ali, hein, rapaz? Claramente a bola havia saído ainda na chegada do João Victor. Agora, de qualquer forma, o Ayrton fez uma senhora defesa, hein? Foi, defesaça, exatamente. Pegou na orelha da bola o Caio Dantas, mas é aquele chute que a bola sai, um chute mascado, mas que dificulta o goleiro. O goleiro foi lá, deu um tapinha na bola. Ô, Kleber Zorzi, é claro que não dá pra conceituar que não tava valendo. Mas dessas defesas você fez algumas aqui neste gol, hein, Gleger? Eu fiz algumas. Aliás, o goleirão Ayrton aí deu uma sorte naquele lance anterior, né, cara? Que ele ia tomando um frangaço naquele chute do Matheus Bueno, né? E aí conseguiu, deu sorte. Agora nesse lance foi muito competente. Tudo bem que não valeu, mas ele tava lá conferindo. Conceituamos aquela ou não, Gleger? Acho que não, né? Não. Aquela lá não tem como, né? Foi erro totalmente de execução. Ele tentou encaixar uma bola de lado e a sorte dele é que ela pegou na mão e subiu. Normalmente essa bola bate e entra pra dentro. Também já tomei gol assim, viu? Não bateu no morrinho ali não, Grega? Mas estava muito longe, né? Tava fora da pequena área. Eu acho que ele errou na execução mesmo. Errou, sabe aquele negócio de definir antes? Na hora que ele definiu já tinha ido. E qual foi a nota? Não vou conceituar. Tá enjoado, hein? Vai embora, programa de ataque, João Vitor pro time do Guarani, ele volta a bola para Jefferson, recomeça com o Salu, Matheus Salustiano empurra pro Douglão, prende, olha, pensa, observa, ainda ele, faz a inversão para Jefferson, todo atrás, seco para dar o bote no Novo Horizontino, dá o bote ali o Pablo Diego. Jefferson recua, Matheus Salustiano, abertura pela direita para Heitor, livre, tem campo, carrega a bola, vem trazendo o time do Guarani, 24,5, 2-0, Novo Horizontino na frente, Luan Dias pelo meio para Bruno Mendes, brigou, tentou procurar a bola, não encontrou, chega Jefferson para tirar, mas tira mal, dá de graça para Pierre que recolhe para sair jogando, 2-0, Novo Horizontino vence, Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado, acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 102. O Dias demorou para tocar a bola, na sequência foi desarmado e aí o Heitor comete a falta para cima do Neto Pessoa. Falta pro Novo Horizontino bater. Ô, Boles, diga. Você sabe que eu tenho um irmão que torce pro Novo Horizontino, né? Quem é? Meu irmão Jair, mora lá em Mendonça, fica a 60 quilômetros de Novo Horizonte, tá vibrando com esta vitória do Novo Horizontino. Tem um rancho lá na beira do rio, já disse que quando a gente for transmitir jogo em Novo Horizonte, a gente passa por lá. Em breve. Aliás, você já pescou, Vladimir? Já. Não pesco como o Gleger, mas pesco bem. O que você gosta de pescar? Piapara. Tá bom, só isso? É o meu forte. Pensei que fosse piranha. Não, piranha não. Nem piranha, nem traíra. O Piapara foi boa, hein? Piapara. Eu ia falar um pintado, um filhote. Piapara. O Vladimir gosta de mandinorrego. Olha, como é que é? Ele se esconde, né? Naquele córregozinho, então ele chama pescar mandinorrego. Sabe qual eu pensei também, ô Tigrão? Pacu. Pacu. É muito bom. Aqui
O Gleger, que é pescador profissional, só vai atrás de pacu grande. Aliás, onde fica a fazenda do Gleger, ô Tigrão? Por gentileza? Lá em Iruruoca. Como é que chama essa desgraça? Aiuruoca. Quê? Aiuruoca? Aiuruoca. Arariroca? Lohan em campo no Guarani, Vladimir. Sai Bruno Mendes. Bruno Mendes sai para a entrada de Lohan, 39, terceira mudança do Guarani. Olha lá, Tigrão. Foi até 26,5, mas poderia ter saído com 10. É leitura, aquela leitura míope, né? Coitado do rapaz. Lutou, poderia ter feito um gol, tentou dar combate, mas não, um ano parado quase. Sabe, rompeu o tendão de Aquiles. Eu sinalizei aqui com menos de 10, depois com 16. Não ia aguentar. Nem ele e nem o Ian Henrique. As invenções, não é porque tá perdendo o jogo, é isso que eu queria dizer. Mas vai pelo simples. Não é mais hora de inventar, meu Deus do céu. Olha aí o Guarani, desfigurado em campo. Tem que fazer um gol urgente para meter pressão no Novo Horizontino. O Novo Horizontino só administra. E o Guarani estava jogando com 10, que o Bruno Mendes não andava mais. O treinador demorou muito para ver isso. O Lohan também não é jogador para resolver jogo, mas pelo menos entra inteiro. Entra com correria, entra com energia. Já está arrebentado fisicamente também o Caio Dantas, que luta o tempo inteiro contra a defesa, sozinho contra uma defesa de 3 zagueiros. Já está trotando. Então é aquela história, sabe? Santos Dumont fez um baita de um sucesso. Mas para inventar tem que ter talento. Pô. Se não tem, vai pelo simples, que é muito melhor. O Alan hoje tá parecendo aqueles caras da France Football, revista lá que elegeu o Rodri, com todo respeito, né? Joga muita bola, mas o melhor do mundo foi o Vinícius Júnior. Mas eles deram pro Rodri. Aliás, tem torcedor já deixando agora as dependências do brinco, né? O jogo começou tarde, 2-0. E para você que tá chegando agora, o Guarani teve com o Caio Dantas a bola para abrir o placar. De cabeça o Jordi pegou. Daí o Novo Horizontino abriu o placar. O Guarani teve a chance de empatar com o Bruno Mendes. Jordi pegou. Tudo isso no primeiro tempo e ainda o Novo Horizontino chegou a ampliar no primeiro tempo ainda no finalzinho. 2-0. Vem Guarani, para enfiada para Lohan, tá no mano a mano. Agora já chegaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Novo Horizontino. Aí ficou difícil e ele perdeu a bola ainda. Entrou ligadão, Lohan. Vem Guarani, tem um bloqueio de jogadores do Novo Horizontino, todos de branco. Bola para Jefferson para Bueno empurrou para João Vitor, para Jefferson. Rodopiou, girou, Pablo Diego na marcação, pé direito, ele cruza, Lohan! Toca na bola, a bola passa na frente do gol, não chegou nem a sair. Vai brigar ainda o Heitor, agora ela sai para lateral, mas lateral para o Guarani. A bandeirinha viu um último toque do jogador do Novo Horizontino, mas tem um jogador do time do Novo Horizonte caído, Vladimir. Tá caído ali bem na linha lateral, na linha ali dentro do campo, né? É o Neto Pessoa, bem perto da meia-lua. Jogo parado, a marca móvel vai entrar em campo. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Vamos chegar a 30 minutos do segundo tempo aqui no Brinco. 2-0 para o Novo Horizontino, chegando a 60 pontos. O Novo Horizontino que liderou a Série B por 9 rodadas. Mas na Série B não importa muita coisa ser líder. Claro que tem troféu, tem a vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, tem uma grana, mas o que importa é você terminar entre os 4 primeiros. São 4 ganhadores, 4 campeões no Campeonato Brasileiro da Série B. E por essa regularidade, o Novo Horizontino cada vez mais próximo do acesso. Já saiu ali o jogador do Novo Horizontino, Eduardo Batista vai mexer. Tem lateral para bater o Bugrão, 30 minutos, o tempo vai passando, a vida do Guarani fica ainda mais complicada nesta competição. Heitor levanta, Lohan tentou de cabeça para trás, subiu. Patrick completou, Giovani de qualquer maneira. Cai aqui no meio para Douglas Bacelar, errou no domínio. Deu de graça para o Vagninho, chega para consertar, Matheus Bueno, mas não conserta. Agora foi no terceiro lance, conseguiu. Recupera a passe de bola, deixou na meia direita, Heitor para Matheus Bueno. Ele carrega a bola no corredor para Lua Dias. Dominou, limpou, fintou, só tem jogador de branco, é difícil. Um jogador do Guarani pega a bola, 2 ou 3 para cima de um único jogador. Aí ele perde a bola. Pierre foi no contato, fez a falta, levou vantagem. Bola para Pablo Diego. Botou na frente, livrou da marcação do Jefferson. João Vitor chega na caça para tentar recuperar. Ainda Pablo Diego foi atropelado. Daronco marcou. Lateral para o Novo Horizontino.
Tá marcado o lateral pro Novo Horizontino ou falta? Tá apontando a falta pro Novo Horizontino bater. E vai entrar o Igor Formiga no Novo Horizontino, hein? Tem a 31, última mudança. Igor Formiga entrando no lugar do Neto Pessoa. Chegou a hora de aproveitar todas as ofertas do Feirão de Fábrica Volks. Vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima e conquiste o seu 0 km com preços que cabem no seu bolso. Eis que surge do nada um foguetório, Vladimir. Você vai explicar qual é o motivo. Será que é a torcida Ponte Pretana, Leandro Borges? Não, a torcida... A direção do estádio da Ponte é um pouquinho mais aqui à nossa esquerda. Se eu conheço, eu acho que a torcida do Guarani já está começando a fazer alguma manifestação. É porque me parece ser na avenida. Na avenida Exatamente. aqui na avenida na Norte-Sul. Provavelmente, esses fogos de artifício é alguma manifestação do torcedor do Guarani. É bem provável. Mas aí são fogos pro alto, né? Normalmente quando tem algum tipo de manifestação, o cara, lamentavelmente, aponta para alguém, aponta para uma direção e são fogos pro alto. Ou então tá dando recado, ó, tamo por aqui, se preparem, né? E eu já vi muito isso, hein? Tá bem atrás aqui das vitalícias. Bola pro time do Guarani, tentativa, Caio Dantas. O que o Caio Dantas apanhou do cital de Patrick foi uma grandeza. Até que enfim o Daronco aponta cartão por camisa 4, Vlad. Amarelado, camisa 4 para Patrick da equipe do Novo Horizontino. Cessou, os fogos cessaram. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já, sem câmera parar de rolar aqui na Bandeirantes, vem aí o apito final e o comando mais uma vez vai ser dele. Edu Pinheiro. O Edu vai dar o recado pra você aqui na Bandeirantes no apito final. Olha o cruzamento pra área, tentou Lohan, afastou a defesa do time do Novo Horizontino. A bola volta com o Lua Dias. Lua Dias meteu pra Jefferson, Jefferson recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, girou por dentro para Lua Dias. Lua Dias tem a posse de bola dominada, ainda ele para, prende, olha, segura. Fica sem opções do passe, o Guarani vai para duas mexidas, as duas últimas do Alan Al. A bola chega no Matheus Bueno, pela meia direita, difícil, furar o bloqueio defensivo do Novo Horizontino. Pablo Diego marca agora aqui na esquerda. Bola para Pierre para Caio Dantas, para Lua Dias, muito forte o passe. Pois não, Gleger? Eu só queria fazer uma pergunta pro Tigrão. Tava imaginando aqui, o Batista ele foi lateral direito, né, lá no torneio da Cana, né? Imagina o Batista aí, mete aquela diagonal pro Batista e o Donato sai na cobertura e dá aquela chegada. O que será que aconteceria com o Carlos Batista, hein? Eu sei. Hoje ele seria apenas um patê. Patê? Patê de Batista, vira aquela papinha. Pisou com argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Jefferson arranca, tentou levar para o fundo, caiu, nada. Daronco está dizendo que ele se jogou. Levanta a bola para o campo de ataque, o Donato tentou, Vagninho, chega para fazer o corte, Bacelar, deu de graça para Giovani, já meteu para Vagninho. Muito forte o passe, mesmo assim ele tentou chegar, chegou, mas o campo acabou. É lateral para o time do Guarani bater. Muda! Vai! Alterações no Bugre, a primeira que vai acontecer já está sendo processada, esperar o seu Lucas erguer a plaquinha ali, o Reinaldo, né? Reinaldo vai entrar com a camisa 20. Qual o número que tá? 17, isso. Sai Jefferson. E acho que o outro é o 2. Isso, sai Jefferson para a entrada do Reinaldo com a camisa 20. A outra alteração vai ser a saída do Heitor, né? O Heitor com a camisa 2 já saiu por lá para a entrada... Acho que é o Marcelinho. Marcelinho, obrigado, viu, Boles? De nada. Agora vai. Agora mas não é o Marcelinho não, né? É o 16. Não é o Marcelinho. Mas não tem 16 também, né? Então... Deixa eu ver aqui, ó. Ali... É o 6, é o Emerson. Ah, tá. Na verdade, o Emerson no lugar do Jefferson e a saída do Heitor para a entrada do Reinaldo. Tá bom. Muito bem, as últimas alterações. Ainda bem que ele não colocou o Marcelinho, né? Porque é uma tirice. Lembra daquele jogo lá em Ribeirão? Meu Deus do céu. O jogo tá parado, o Daronco tá marcando a falta a favor do Guarani. Segura a bola com as mãos, o Pablo Diego não pode. Falta já cobrada. Lua Dias, 35 e 40, 2-0 para o Novo Horizontino. Instalar materiais elétricos na Rua Duque de Caxias, 940 no centro. Passe errado do Guarani, devolve a posse de bola de graça. Passe errado do Pierre, 19988390106. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36 cravados, segundo tempo.
Série B, 34ª rodada aqui no Brinco. Guarani 0, Novo Horizontino 2, Edu Pinheiro. Segundo tempo na Argentina, River 0, Atlético Mineiro 0. Atlético vai se classificando, 3-0 aqui. Encerrado, Brusque 0, Chapecoense 1. Goiás 3, Operário 0. Lá em Manaus, segundo tempo, vitória do Botafogo por enquanto, hein? Amazonas 0, Botafogo 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, ainda dá tempo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E estas duas mexidas aí em Tigrão, do time do Guarani, as duas últimas do Alan Al. Ele bota o Jefferson também arriou, né? Bota o Emerson Barbosa para tentar, de repente, descolar um cruzamento, uma bola de fundo aí. E o Heitor, que entrou para fazer aquela segunda linha do lado esquerdo, que eu não entendi até agora. Aí estava fazendo a lateral direita. Também por desgaste físico, né? Desgaste físico. Vê o Reinaldo aí. O Reinaldão, né? Ele puxa o João Vitor agora pro lado direito e põe o Reinaldo do lado esquerdo. Tá tentando o que pode. Agora a gente tem que entender também o treinador, né? Você olha pro banco, né? Reinaldo, Lohan. Complicado, né? A vida do treinador é muito complicada. Marcelinho. Daqui a pouco... É que já trocou 5, né? Senão daqui a pouco ia ser a cereja do bolo. Marcelinho. Aqui o Guarani tenta, Douglas Bacelar chega atrasado e comete a falta para cima do Vagninho. Fica caído o atacante do Novo Horizontino. Cortag, tecnologia nacional presente em mais de 45 países. Espalhando soluções para profissionais da construção. Siga no @Cortag Brasil. Guarani na próxima rodada vai a Goiânia pegar o Goiás. Em busca de um resultado positivo. Vinha de 2 vitórias, acabou perdendo para o Sport na última rodada. E hoje está perdendo para o Novo Horizontino, 2 times que são postulantes ao acesso, 2 times que nesse momento estão no G4. Nesse momento, a diferença do Guarani para o primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é exatamente a Ponte, de 7 pontos. Em 12 para disputar. E se tiver 100% de aproveitamento, chega a 43, né? Então tem que saber qual vai ser a nota de corte. Levantamento, tentativa de levantamento no ataque do time do Novo Horizontino. Chega bem o Emerson para fazer o corte. Recebe pela lateral esquerda, deixou para Reinaldo. Reinaldo parou, prendeu e pensou os dois que acabaram de entrar. Dá o bote, jogador do Novo Horizontino, mas comete a falta. Falta marcada, é falta para o Guarani. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil. Garanta já a sua. Estamos entrando na reta final do jogo, 39, 2-0 para o Novo Horizontino. Reinaldo tentou dominar mal, porque ele acabou de entrar. Aí fica difícil, né, Glega? O cara entra com uma expectativa, o primeiro passo para ele não domina. Mas a gente já conhece o Reinaldo, né? A gente já conhece, o Tigrão falou agora sobre isso. A gente fala aqui do treinador, mas você olha para o banco aí, meu Deus do céu. Deus me livre e guarde, não tem condição. É exatamente isso que nós estamos vendo aí, ó, o que aconteceu agora com o Reinaldo. Aqui está jogando o time do Guarani com Matheus Salustiano. Vamos bater 40, quase 40 minutos. Você ligado pelo YouTube no FM em 85.7. Alô, meus amigos da Rádio Assunção AM 620 em Fortaleza, no Ceará. Estão ligados, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Quem está no Paraná é o meu amigo Coelhinho. Alô, Marcelo Dias, o Coelhinho está acompanhando a transmissão. Vem para o programa de ataque o time do Novo Horizontino. Passe na ponta para Vagninho. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou. 2 a marcá-lo, tentou levar para o fundo. Dá o bote e recupera o time do Guarani com o Emerson. Reinaldo ficou procurando a bola e não encontrava. Sorte que não encontrou. Deixou curtinho ali para o Matheus Bueno. Recolhe, domina no campo defensivo. Com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque. Tentativa do Lohan. Tira a defesa, a bola voltou para Lua Dias. Chegou 1-2 na marcação. Carrega a bola ainda o Lua Dias. Escapa a falta. Demora para tocar. E o Lua Dias acabou atingindo o jogador do Novo Horizontino. Ele já tinha cartão, mas o Daronco marcou a falta antes. O jogador do Novo Horizontino se levanta ali. Acho que é o Eduardo. Dizendo que foi pisado pelo Lua Dias. Mas assim, o lance, ele foi paralisado antes, né, Vladir? A falta foi anterior, exatamente, né? É isso que está sinalizando o Daronco e reclama demais ali o jogador do Novo Horizontino. Porque o Lua Dias já tinha cartão. Claro que o lance vai ser revisado, se o árbitro entender que houve uma agressão, não. Lance já checado. Douglas Bacelar empurra para Matheus Bueno. Deixou na ponta para Emerson, ele sai da ponta, vem para a meia, girou na cabeça do grande círculo para Pierre. Pierre tem a posse de bola dominada, puxa com a canhota. Guarani precisa de um gol para tentar alguma coisa e mesmo um empate para o Guarani é um péssimo resultado.
Qualquer forma, o Bugre tenta. Lua Dias recebe, domina. Abriu na ponta para Emerson. Ameaça cruzar, não cruza. Chamou, acionou Reinaldo. Reinaldo com o pé direito também no cruza. Curtinho para Matheus Bueno. Chegou Renato Palme. A bola bateu no braço do jogador do Novo Horizontino. O árbitro deu. Deu a falta na entrada da grande área por baixo e por cima. Ele levantou Lua Dias e ainda a bola bateu no braço do Renato Palme. Falta marcada, falta para o Guarani. Ela é perigosa e pinta cartão para alguém do banco. Não consigo ver, parece ser um auxiliar ali do Eduardo. Não, é o Jordi. É o Jordi, exatamente. É o goleiro. Tá ali manquitolando o Jordi. Amarelo pro goleiro Jordi e falta para o Guarani. Vou te dizer, apesar que ele saiu reclamando, mas para mim deve ser um migué. Porque ele deve ficar fora. Pendurado, não? Deve estar pendurado. Deve ficar fora. Provavelmente. E aí ele vai ficar fora do próximo jogo, independentemente da situação se tivesse recebido o cartão ou não. Então ele foi lá, deixou receber o terceiro cartão e boa, resolve a situação. Falta perigosa para o Guarani bater. 42 minutos do segundo tempo aqui no Brinco. Guarani está perdendo para o Novo Horizontino por 2-0. Tem a chance para marcar o primeiro. Estão na bola ali o Matheus Bueno e também o Lua Dias. No bico da grande área, setor canhoto, gol do placar eletrônico. Onde está a torcida do Novo Horizontino? Vem para a cobrança da falta o Guarani. Matheus Bueno e o Lua Dias. O Bueno com o pé direito, o Lua Dias com a canhota. Tem um jogador do Novo Horizontino atrás da barreira deitado. Para evitar a cobrança lá, Ronaldinho Gaúcho. Outro dia o Matheus Salustiano meteu dessa forma. Hoje o Salu tá ali, dentro da grande área. Falta para o Guarani, na bola parada, o Bugrão busca o primeiro gol a 3 passos do bico da grande área, setor canhoto. Autoriza Anderson Daronco. Falta para o Guarani, a barreira tá andando, Daronco pede para que o jogador do Novo Horizontino volte na posição correta. Agora sim, autoriza novamente, partiu para a bola, Matheus Bueno, deixou para Lua Dias para fora. A galera chegou a gritar gol, mas a bola bateu na rede, mas pelo lado de fora voou Ayrton e não achou. Foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladir. Como dizia meu avô, parte da torcida teve uma ilusão óptica, né? Porque a bola tocou na rede, mas pelo lado de fora, na cobrança do Luan Dias. Campanha Sanasa, todos contra a dengue, mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, uma campanha da Sanasa. Tiro de meta para o goleiro Ayrton, já sobe a placa do quarto árbitro que vai determinar o período acrescido por Anderson Daronco. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, depois mais 4 rodadas para o fim da competição. O Ayrton, que deve ser o substituto do Jordi, também recebe cartão. Cartão amarelo por cera para o goleiro Ayrton do Novo Horizontino. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Lançamento no comando com Pablo Diego, de primeira tentou bater pro gol, foi travado, voltou para ele, tá na área, dominou, Pablo Diego parou, prendeu, olhou, pensou, rolou na ponta para Vagninho, chega Emerson dando bote para recuperar, deixou para Caio Dantas, ele gira para cima do marcador, abertura pela esquerda para Emerson, já passou pedindo o Reinaldo, Emerson erra o passe, recupera, tentou o Novo Horizontino, chegou rasgando o Matheus Bueno. Bola bateu por último no Rodrigo Soares, é lateral para o Guarani bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças da Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Quase 45, Reinaldo não domina mais uma, chega Rafael Donato para fazer o corte, abertura para Jefferson, que vira canhota, ele acelera o jogo, ultrapassa a regra marcatória, sai da ponta, vem para meia, rolou no comando com Pablo Diego, chega primeiro Douglas Bacelar, tira, mas dá de graça para Jefferson, ele ajeita, domina, abriu na ponta para Pablo Diego, leva para o fundo, gasta o tempo, valoriza a posse de bola, chega João Vitor tocando a bola, biquinho de chuteira, para ganhar lateral do time do Novo Horizontino, vamos a 51 no Brinco, Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Subiu a bandeira, estava impedido o atacante do time do Novo Horizontino. É a posse de bola para o time do Guarani, 45, quase 46. 2-0 para o time do Novo Horizontino, os 2 gols no primeiro tempo. Aos 26 com Rafael Donato, aos 46 um gol contra de Matheus Salustiano com Giovani, camisa 5 do Novo Horizontino envolvido no lance. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Público e renda, já o Vladimir vai informar. Esse aqui é o locutor, o Aston Melo
iria falar sobre o público e público e renda ainda não foram divulgados, né, Não, Vlad? ainda não chegou aqui a informação, não. Por enquanto, apenas o acréscimo de 6. Caio Dantas, 70, luta, esforçado, marcação de Eduardo, ele volta a bola para o Matheus Bueno. No círculo central, e aí o Pierre tentou de letra, sem olhar, tocar para o seu companheiro, acaba errando. Qualquer forma, o Guarani recupera, o Novo Horizontino também não quer mais esse jogo. Bola aqui no círculo central para Bacelar. Bacelar para Emerson, Emerson para Caio Dantas, se girou, mas o campo acabou. E aí a perna pesa também. Bola colocada para fora, é lateral para o Grêmio, o Novo Horizontino bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Situação cada vez mais difícil para o Guarani nesta Série B. Vai ter que lutar bravamente a multiplicação de pontos, ganhar todas as partidas para escapar. Reinaldo recebe, domina, bico na grande área, cruzou lá dentro de cabeça, subiu para afastar Rafael Donato. Ele até se abaixou para cortar. Sobra da bola, volta para o Guarani aqui pela lateral direita com João Vitor. João Vitor recorreu do muro, faz a inversão. Deixou do outro lado para Matheus Bueno, recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa na meia esquerda para Emerson, o Emerson volta para Matheus Bueno, já o apito final no comando do Edu Pinheiro, assim que a bola parar de rolar, claro que o Vladimir vai tentar ouvir os jogadores do Guarani na zona mista, acho pouco provável que alguém fale, normalmente o Pegorari, independentemente da situação, ele fala, Pegorari que falhou no primeiro gol e para muitos também no segundo. E tá ouvindo poucas e boas aqui do torcedor, viu, Boles? Tem falta o Guarani, mais uma falta na bola parada, o Bugrão busca o primeiro gol, Vladimir. É uma outra oportunidade, lado esquerdo, campo de ataque, vai pintar a possibilidade ou do cruzamento ou até mesmo da cobrança direta, o Reinaldo tá por ali. Chegou a hora de aproveitar todas as ofertas do feirão de fábrica Volks Vale Mais. Visite a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km com preços que cabem no seu bolso. Volta pro Guarani bater, 48, vamos até 51, 2-0 pro Novo Horizontino. Na meia esquerda vem pra cobrança, Reinaldo, olhar fixo pra bola, autorizada a cobrança. Levantou de cabeça, passou pelo Bacelar e pelo Salustiano e foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir Catarino. Agora sim, público, hein? Público pagante, 1898, não pagantes, 400. Total de 2.298, 2.298 para uma renda de R$19.800. Piso com argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Em Campinas, são 23 horas mais 25 minutos desta terça-feira, partindo para a quarta, dia 30 de outubro. Levantamento do branco de ataque, Wagninho, escora de cabeça, chega lá atrás, Douglas, o Matheus Salustiano, deixa para Lua Dias, também se esforçado o jogo todo. Ele tenta, luta, batalha, sai da ponta, vem para meia, costura o primeiro, costura o segundo, empurra do outro lado para Emerson, Emerson recolhe ainda para o time do Guarani no campo defensivo. Ele já ultrapassa a linha marcatória, rola por dentro no círculo central. Para Matheus Bueno, na faixa central do gramado, ele faz a abertura para João Vitor. Tem a posse de bola dominada, todo atrás, compacto, linhas próximas do time do Novo Horizontino. É um time muito bem treinado pelo Eduardo Batista. Tem tudo para representar o futebol paulista na elite do futebol brasileiro em 2025. Pela primeira vez na sua história, depois desta mudança, mudou o CNPJ, não é mais aquele time vice-campeão paulista em 1990. Se reestruturou aos poucos, subindo divisões em São Paulo e agora divisões em nível nacional. Domina o time do Guarani, se defende o Novo Horizontino. Matheus Bueno tenta pelo meio para Lua Dias, de primeira para Pierre, não dominou, chega o corte de defesa. Pierre voltou para Matheus Bueno, cruzou lá dentro para Lohan, a bola não chega, faz o corte de defesa do Novo Horizontino. 50 minutos, voltou na frente, Pablo Diego perdeu a bola para João Vitor, ameaçou bater, não bateu, rolou para Lohan, quando sai da área, Lohan volta a bola por dentro para Pierre para Lua Dias. Guarani roda a bola, chegou na ponta, Matheus Bueno, a passagem do Emerson, quem domina é Reinaldo para Lua Dias, dominou, limpou, fintou, abriu na ponta, para Emerson para Lua Dias, dominou, tentou a finta, foi calçado, é falta nele. É a última falta para o Guarani no jogo, Vladimir. É a chance que tem para fazer o chamado gol de honra, né? Mais uma vez ali a bola sendo preparada, vai vir cruzamento na área. Bem, falta o time do Guarani para bater, vamos bater 51 no segundo tempo. Com o tempo acrescido pelo Anderson Daronco, árbitro FIFA experiente, marcando presença hoje em Campinas. Começou o jogo titubeando, mas depois deu uma centrada no jogo. Vem para a cobrança, usando, claro, toda a experiência. Não precisa correr muito, não. Só dar uma encostadinha, os caras respeitam. Vem para a cobrança da falta, o time do Guarani. Partiu Lua Dias, fechado para a boca do gol. Nas mãos do Ayrton.
defende, segura a bola, os jogadores do Novo Horizontino comemoram. O Anderson Daronco vai pedir a bola para encerrar o jogo, pede a bola, apita o árbitro e acabou. Termina o jogo no Brinco. O Guarani perde um jogo-chave. Fica ainda mais complicada a situação do Bugre no Campeonato Brasileiro da Série B. Agora vai tentar, praticamente impossível, a multiplicação dos pontos. 4 vitórias nos últimos 4 jogos para escapar, tentar escapar da Série C no próximo ano. Deu Novo Horizontino, que em contrapartida, cada vez mais próximo do acesso inédito, os jogadores comemora com a torcida do Novo Horizontino do outro lado, a decepção da galera bugrina. 2-0 para o Novo Horizontino, fim de papo por aqui, Vladimir Catarino. Ninguém vai falar, viu? Pegorari, que normalmente fala, já passou direto. O Rodrigo Pastana está por aqui, cumprimentando os jogadores, cumprimentou também na saída o técnico Alan Al. Mas jogadores sequer olham, né? Sequer voltam a atenção aqui para a zona mista. O Luan Dias aceitou parar. Vamos ouvir aqui as palavras do meia bugrino após essa derrota pelo placar de 2-0 para a equipe do Novo Horizontino, que complica ainda mais a situação do Guarani nesse campeonato. Vamos ouvir. Luan Dias. O que falar, né? É foda, a gente começa bem, sempre, todos os jogos, impondo ritmo, chegando bem, o gol não sai. Aí nós vai e toma sempre 2 gols de bola parado, uma merda, meu irmão. Uma merda isso aqui, pô. Quando mais a gente precisa ganhar, pipoca nessa porra. Tem que vestir essa camisa aqui com honra, caralho. Rapaz, Luan Dias, que coisa, hein? Palavras fortes e feias do Luan Dias. Vamos ver se tem mais alguém para sair. Está vendo alguém por aí, Bolas, dentro do campo? Porque daqui a visão é só aqui da zona mista. Eu acho que é o Matheus Bueno que está aqui no meio campo conversando com alguém do Novo Horizontino. Mas normalmente o Matheus Bueno não fala, né? Falou após o derby. Ele vai pra TV, né? Então. Segue por aí, Bolas. Qualquer coisa a gente volta em edição extraordinária. Em contrapartida, festa do time do Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino está cada vez mais próximo da elite do futebol brasileiro pela primeira vez na sua história. Festa da torcida do Novo Horizontino, a torcida que veio aqui marcando presença. Quem sabe que Novo Horizonte é uma cidade muito pequena, né? Então, consequentemente, pelo número bacana até de torcedores marcando presença aqui no Brinco. Vamos ver se o Matheus Bueno vai falar, por isso que eu dei aquela seguradinha no cacuete, no cacuete, já dizia do Pinheiro. É o último a falar, ele nem falou com a televisão, na verdade, né? Ele estava lá conversando com os jogadores do Novo Horizontino. Pelos passos rápidos, pela pressa que ele está juntamente com o Pastana, não. Também. Ele só fala quando faz gol, é isso? Exatamente, né? Então não parou somente o Luan Dias, bravo com toda a situação. E olha a festa que faz o time do Novo Horizontino, Bolas. Porque o Novo Horizontino já vê muito perto do acesso. E está bem próximo do acesso. Agora, a gente respeita, acima de tudo, a atitude dos jogadores, não quer falar, beleza, mas assim, o torcedor que quer saber, né? Para a gente vai analisar depois nos programas, vamos ter tempo para isso, mas o cara tem que justificar para o torcedor. Por que mais uma derrota jogando em casa em uma partida decisiva? O único que falou foi o Luan Dias. Pois não, Edu? Você sabe que fase do futebol de Campinas, né? Lá em Manaus, nos acréscimos, pênalti pro Amazonas. Estava 1-0 pro Botafogo. Vai pro VAR, confusão, briga e tal, cartão amarelo. E finalmente o cara do Cobra, Enio, Tardienio, cobrou. E o goleiro do Botafogo defendeu. Continua 1-0 o Botafogo, hein? Complicada a situação para os times de Campinas nesta reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui no Brinco terminou e deu Novo Horizontino. 2 para o Novo Horizontino. Rafael Donato aos 26. Matheus Sansa Luciano contra aos 46. O Novo Horizontino vence, chega a 60 pontos e encaminha o seu acesso. Em contrapartida, o Guarani fica em uma situação ainda mais complicada na tabela de classificação. Segue na lanterna, se afundando na Série B, cada vez mais próximo da Série C de forma lamentável. Já o apito final na sequência para a Flu. Também para Iga Atacado, você encontra produtos da Seara no Iga Atacado, para Rocha Autopeças, Sicredi, Aroma das Ervas, Desktop, a conexão do futebol paulista, instalar materiais elétricos, KTO, Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, Grupo Germânica, germanicaveículos.com.br e o Esco Ferramentas Elétricas. Obrigado a você que esteve acompanhando a jornada esportiva pela Rádio Assunção, AM 620 em Fortaleza, no Ceará. Obrigado a todos os cearenses que estiveram acompanhando
acompanhando esta grande jornada esportiva. Felizmente não deu para o Guarani, ruim também para o Ceará, que ainda tinha uma esperança de uma vitória bugrina para lutar. Ainda segue na briga, mas vê cada vez mais complicada também a sua situação, o Vozão, nesta reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. Fique ligado, na sequência vem aí o Edu Pinheiro comandando o apito final e até já aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Edu Pinheiro. Público 2.298, 2.298, atenção, esse é o menor público no Brinco esse ano. O Guarani teve 23 jogos no Brinco. 23 jogos, esse foi o menor público o ano inteiro, 2.298, 19.800 de renda. Gols no primeiro tempo, Rafael Donato a 26 e Matheus Saluciano contra aos 46. Guarani 0, Novo Horizontino 2, já o Tigrão começa, depois o Gleger, para falar o seguinte. As equipes de Campinas, a Ponte na rodada perdeu 3-0 em Mirassol. E hoje, Chapecoense e Botafogo venceram fora de casa. Chapecoense e Botafogo ganharam fora. Ambos ultrapassaram a Ponte. A Macaca está no limite. 16ª com 38. Depois CRB, 36, perdeu. 18º Ituano, 34, perdeu. Em 19º Brusque, 33, perdeu.
Em 20º, o Guarani 31 perdeu também. Então é o seguinte, faltam 4 rodadas. Guarani 31, a diferença para a Ponte 38 de 7 pontos. 4 rodadas. O Guarani, sábado, joga lá em Goiânia e a Ponte, na segunda-feira, recebe exatamente o Paysandu, que é confronto direto. Acima da Ponte, Botafogo foi a 39, Paysandu foi a 40, Chapecoense 40. Então é o seguinte, Chapecoense e Paysandu já estão com 40 pontos. Quanto que precisa? Não sei, 42, 43, o resto fica por conta do ouvinte, a situação de cada clube aí de Campinas. Um detalhe desse jogo aqui, Amazonas e Botafogo, Botafogo faz 1-0, depois o Alvarinho, ex-Guarani, foi expulso, Botafogo com 10 ainda. Botafogo com 10, aí sai o pênalti nos acréscimos para o Amazonas, o Enio cobrou e o goleiro Vitor Souza do Botafogo defendeu. Teve mais essa também. Vamos lá, Tigrão, vamos dar uma comentada aí. O Caio Dantas perde um gol feito a 19 minutos, estava 0-0 no primeiro tempo. Aí gol de escanteio do Rafael Donato, uma falha aí do Pegorari, 1-0 no Novo Horizontino. Depois o Bruno Mendes também teve a grande chance do empate, cara a cara com o goleiro Jordi, que saiu no intervalo Jordi. Uma cacetada no peito de Jordi, que fechou o ângulo, foi para fora, escanteio. E depois aos 46... houve escanteio para o Novo Horizontino, gol contra do Matheus Salustiano, 2-0. Segundo tempo, o que teve assim de chance do Caio Dantas, né? A 20 minutos, de 100 pulo, né? E a luz acabou atrapalhando, segundo o nosso Vladimir Catarino, e sei lá, chance não teve. Vamos lá. O resto é com você, Tigrão. Guarani 0, Novo Horizontino 2. Não, antes da gente falar do comentário aí, não queria abrir a cronometragem ainda. O Alvarino, só fazendo uma correção, zagueiro do Amazonas. Então, perdão, Amazonas. O Amazonas estava com 10 jogadores. Com 10, Estava com 10 e o Botafogo deu um contra-ataque de Almanac lá, eu já vi o gol aqui. Contra-ataque de Almanac. E fez um golaço, né? O Baggio. E depois o pênalti muito mal batido pelo tal do Enio, muito mal batido. E o goleiro... Victor Souza. Estava fazendo cera o tempo todo, já estava amarelado, foi e pegou. Então é isso, né? Alvarinho, né? Começou lá razoavelmente bem, mas hoje botou tudo a perder, sendo expulso, no caso, para o Amazonas e prejudica claramente o futebol de Campinas também. Edu, me aciona de novo, por favor. Então, vamos ao comentário, hein? Guarani 0, Novo Horizontino 2, por tudo que explicamos aqui. Aí vem o comentário depois, Greg. Primeiro com você, Tigrão. Legal, Edu, muito obrigado. É o tipo do jogo que o Guarani não poderia ter perdido, né? Esse daqui, aliás, perdeu muito. São muitas derrotas. O Guarani vai numa situação agora já angustiante, né? Já praticamente de desligar os aparelhos. Matematicamente ainda não. Se ganhar os 4 jogos e fizer 43, talvez não dê. Mas tem muito confronto direto. Então, pode ser, por exemplo, tem Botafogo e Brusque na próxima rodada. Tem Ponte e Paysandu, para citar alguns aqui só, né? Tem um confronto direto em Itu também. Então, com 43, para mim, escapa. Agora, como é que a gente vai passar aqui, com todo o otimismo que sempre me caracterizou, que o Guarani vai ganhar 4 jogos em 4. É muito difícil. A matemática ainda não é contrariada. A matemática ainda permite um sonho, mas esse sonho vai ficando cada vez mais muito próximo de um pesadelo. O Guarani tem 19 derrotas em 34 jogos. 19 derrotas em 34 jogos. Em 34 jogos, o Guarani teve 8 vitórias. Então é demais a gente imaginar, otimismo tem que existir. E otimista eu sou. Mas é demais a gente acreditar que o Guarani, que ganhou 8 em 34, que vai ganhar 4 em 4. Mas a matemática aí está. A história do jogo é fácil de resumir. O Guarani começou muito bem o jogo, apesar de eu não ter concordado com algumas invenções do Alan Al, por exemplo, botando o Heitor para fazer segunda linha ofensiva do lado esquerdo. Não entendi.
deixando um buraco para o Ian Henrique fazer primeira e segunda do lado direito. Começou com 2 centroavantes e faltou alguém para ocupar e formar uma ala pelo lado direito com o menino, com o Ian Henrique, que foi obrigado, a trabalhar como lateral e como ponta. E claro, arriou, nem voltou para o segundo tempo. Então, uma situação muito complicada. Eu acho que a escalação de começo foi equivocada, mas ainda assim, com muita garra e determinação, o Guarani jogava bem, teve a oportunidade de fazer o gol, uma cabeçada fortíssima do Caio Dantas, e aí o Jordi foi lá e pegou. Aí, aquilo que desequilibrou o jogo, as falhas fatais, falhas que renderam essas 19 derrotas para o Guarani no campeonato. A primeira, gol do Rafael Donato. Uma falha imperdoável do Pegorari, que também, a exemplo do que tinha acontecido em Ribeirão Preto, foi dar um tapa na bola e acertou só o vento, ela bate no Donato e entra, isso a 26 minutos. Até ali o Guarani era muito melhor. E a 46 do primeiro tempo, gol contra do Matheus Salustiano, a bola veio entre ele e o Jefferson. O Giovani estava ali para cabecear, mas nem tocou na bola. Falha de posicionamento, não vira a trajetória da bola. Segunda falha fatal, o Guarani tomou o segundo gol, e depois que tomou o segundo gol, os nervos se desmancharam, o Guarani não conseguiu jogar mais, e para mim, infelizmente, apesar da matemática ainda conspirar a favor, eu acho que o ano que vem o Guarani lamentavelmente disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado, Tigrão. Atenção agora, Guarani 0, Novo Horizontino 2, gols no primeiro tempo, público 2.298. Oi, Gleger Zorzin. O seu comentário, por favor. É muito triste, né? É muito triste. A gente vem aqui para comentar uma partida dessa do Guarani. É muito triste a gente ver os atletas saindo sem dar entrevista. É muito triste. Sabe por quê que é triste? Porque o jogador, ele deve satisfação ao torcedor. Para essas 2.280 pessoas aí que estiveram no Brinco de Ouro, o jogador deve satisfação. O jogador deve satisfação. O torcedor quer saber o que aconteceu, o que foi, tem que explicar. Não adianta o Luan Dias vir aí e ficar falando um monte de palavrão, né? Jogando a responsabilidade ao vento. Porque jogador profissional, atleta profissional, é aquele que assume a responsabilidade. Porque o Guarani, para mim também, tá? É com muita tristeza que eu falo isso. Com muita tristeza mesmo. O Guarani vai disputar a Série C o ano que vem. É só olhar mas matematicamente ainda tem chance. Mas dá uma olhada nos jogos do Guarani. O primeiro já é o Goiás lá, que já tem 3 vitórias consecutivas o Goiás. E todas as vezes que joga na Serrinha lá, atropela. Então o Guarani vai jogar lá, contra o Goiás. Depois, se eu não me engano, é Brusque, né? E aí pode ser que vença. Não, depois é o Amazonas aqui. Amazonas. Isso, aqui, Brusque lá e o Ceará aqui. Exatamente. Então olha para você ver o tamanho da encrenca. Então assim, tomara que eu esteja enganado, né? Tomara que eu esteja enganado, mas é difícil a gente agora. Se o Guarani tivesse vencido o jogo hoje, poderia ainda ter uma luz no fim do túnel, mas com essa derrota, lamentavelmente, a gente sente muito dizer isso, mas eu também acho que o Guarani, ano que vem, vai estar na Série C. Olha, futebol, tudo pode acontecer. Eu vou repetir, eu quero estar errado. Mas tudo que nós vimos hoje, né? O Guarani começou a partida muito bem, jogando em cima do Novo Horizontino, criando oportunidades. Novo Horizontino foi 2 vezes no gol do Guarani. 2 vezes. Fez 2 gols. É muito simples de comentar essa partida. Eficiência, contundência e competência. Pro lado do Novo Horizontino. O Guarani não teve. Tanto que o Guarani volta pro segundo tempo, Edu, ouvintes, não dá, não tem, olha pro banco. O Alan olha para trás, o que ele vê ali? Reinaldo, que nós vimos aí, Lohan, que nós vimos que entrou, né? Pierre. É difícil, é complicado. Muito triste, Edu. Fico realmente muito triste de estar comentando essa partida hoje, né? Eu vou repetir mais uma vez. Eu espero estar errado. Eu quero estar errado.
mas o Guarani ano que vem vai disputar a Série C. Não tem jeito. Não tem jeito do Guarani, por exemplo, ganhar as 4 partidas seguidas, 4 vitórias seguidas. Não teve isso dentro da competição. Enfrentando times que, por exemplo, estariam piores do que esses próximos 4 jogos? Sim, o Guarani não conseguiu. Eu estou falando desde o início, e se eu não me engano, Edu, depois você me corrija, o Guarani está na zona de rebaixamento desde o início da competição, né? Sim, nunca saiu Nunca Aliás, saiu. o Guarani completou agora, Gleger, 27 rodadas em último. São 27 rodadas seguidas em último. Chegou a ser 19º, 18º, mas seguidamente 27 na última. Seguidamente, hein? Então, há 27 rodadas atrás, o Guarani era o último e continua até hoje. Então, como é que a gente vai aqui dizer que, olha, o Guarani vai ganhar os 4 jogos e vai escapar do rebaixamento? É muito difícil, é muito triste, eu fico muito chateado, né? E a expectativa é de que os caras comecem já um planejamento, porque a Série C não é fácil, Edu. Pois é, eu falei aqui do futebol de Campinas, o Santos lidera com 62, Novo Horizontino vice-líder 60, Sport está com 59, em quarto Mirassol 59, em quinto o Ceará 54. Então Novo Horizontino abre uma diferença de 6 pontos em relação ao quinto colocado e faltando 4 jogos, realmente, olha, Novo Horizontino e Mirassol, 2 grandes campanhas que América, que Goiás, que Curitiba, que Avaí não esperavam. E o ano que vem, a Série B também deve ter quem? O Atlético Goianiense, deve ter o Cuiabá, um grandão deve vir, não sei, acho, possibilidade é grande. Imagina os senhores, o ano que vem, Ferroviária vinha aí, o Remo vinha aí, subiram da C para B, né? Tem o Atlético, né? Tem o Volta Redonda, né? Então imagine o ano que vem essa dificuldade. Bom, primeiro, senhor Edu, precisa ver se o futebol de Campinas vai estar na Série B o ano que vem. Bom, vamos lá, a gente vai em frente aqui. E o Atlético Mineiro, como já se esperava, o primeiro finalista da Libertadores, terminou na Argentina 0-0, River Plate e América Mineiro. Depois de confusão com o ônibus Atlético e tal, umas pedradas, o ônibus parou, falta de segurança, alegando falta de segurança, depois seguiu, chegou atrasado no estádio, a partida começou 15 minutos atrasada, 0-0, no agregado 3-0, o Atlético na final. Amanhã acontece o outro jogo, que aliás foi transferido, né? Ia ser no estádio, pegar aqui, ia ser no estádio Campeão del Siglo, mas foi transferido para o Centenário, lá em Montevidéu, Peñarol e Botafogo, e as 2 torcidas, né, torcida do Botafogo pode entrar. Vamos lá, vamos para o craque, agora 23h50. O craque do jogo. Oi, Bones, na Roque Guarani 0, Novo Horizontino 2. Edu, pelo esforço, pela luta, foi o cara que buscou, que tentou fazer alguma coisa de diferente, mas não conseguiu também. Pra mim, por mera exclusão, Caio Dantas. Tá bom, Edu? Grande e forte abraço pra você e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Grande narrativa, Boris. Catarino, craque. Oi, Edu, ouvintes desse apito final, por absoluta exclusão, né? Já que temos que votar em alguém do Guarani, eu vou votar no Caio Dantas, né? O Caio Dantas é um cara que pelo menos briga bastante, apanha bastante durante o jogo. E se o Guarani ainda está vivo, né? Respirando por aparelhos, mas vivo na briga contra o rebaixamento, é muito graças ao Caio Dantas, então meu voto vai para ele, Edu. Ok, Catarino, daqui a pouco a coletiva aí do Anaal. Oi, Tigrão, o craque. Por exclusão, de um cara que luta muito, não desiste nunca, mas produziu pouco. Caio Dantas. E para você, Gleger? Edu, em respeito à torcida do Guarani, eu não vou votar em ninguém. Perfeito, tá certo. Bom, o Caio Dantas também foi bastante caçado. O Caio Dantas é o nosso quadro aqui, o craque do jogo. A gente segue com o nosso jogo aberto, 23h52. Aliás, o apito final. Opa, apito final! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.ervas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quer realizar o sonho do carro ou moto nova? Então confira o fechamento de mês do Grupo Germânica. Somente entre os dias 28 e 31 de outubro você garante seu 0 km com taxa zero, bônus de até R$30 mil e a melhor avaliação do mercado no seu usado. E melhor, selecionamos a dedo mais de 500 seminovos, todos com laudo cautelar aprovado e garantia. Tudo isso e condições ainda mais especiais para CNPJ, produtor rural e PCD. Mas atenção, é só até 31 de outubro. Visite a Germânica mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. E aí, profissional, já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C, prática e dinâmica. Ela pode ser recarregada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Esco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda e fora dela também. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. No brinco aí com Pegorari no gol, Heitor, Ian Henrique, Douglas Bacelar, Matheus Saluciano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias, Bruno Mendes e Caio Dantas, os dois iniciando aí, Bruno Mendes e Caio Dantas. No intervalo, o Guarani perdia 2-0, sai Ian Henrique, entra João Vitor, depois por ordem cronológica, no segundo tempo, 14 minutos, Gabriel Bispo sai, entra Pierre, depois a 26, sai Bruno Mendes, entra Lohan. E aos 35 sai o Heitor
entrou Reinaldo e saiu Jefferson. Lateral esquerdo, entrou Emerson Barbosa, a equipe do técnico Alan Al. Novo Horizontino, Jordi no gol, depois saiu no intervalo, entrou Ayrton, Rodrigo Soares, Luizão, depois Renato Palme, Rafael Donato e Patrick, Giovani, Eduardo e Marlon, depois Pablo Diego Esponte, Neto Pessoa, depois Igor Formiga, Lucas Cardoso, depois Reverson e Vagninho, ex-Guarani, técnico Eduardo Batista, que mês que vem completa 2 anos de Novo Horizontino. Apitou Anderson Daronco, amarelo pro Guarani, Ian Henrique e Luan Dias. Para o Novo Horizontino, Luizão, Lucas Cardoso, o Reverson, o Patrick, o Jordi, que estava no banco, saiu no intervalo, o goleiro Jordi tomou cartão do banco e depois o Ayrton, né, que era o goleiro, foi amarelado também. Bom, os gols foram no primeiro tempo, 1-0 a 26 minutos, Rafael Donato e Matheus Saluciano contra, já confirmado pelo nosso repórter, Vladimir Catarino, conversou com o árbitro no intervalo. Matheus Saluciano contra, aos 46, repito, do primeiro tempo. Guarani 0, Novo Horizontino 2. Atenção, público, 2.298, o menor público esse ano no Brinco, 19.800 de renda. Aqui no apito final, a ficha técnica. Atenção, torcedor do Guarani! A hora de se tornar um sócio campeão é agora! Garanta 20% de desconto no valor do plano titular e 50% para seu dependente. Venha viver a emoção de torcer para o Guarani, pagando muito menos. Válido para novos planos e renovações. Mas atenção, essa oferta é válida até 31 de outubro de 2024. Não perca tempo. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. 19, primeiro tempo, a chance era do Caio Dantas, hein, Leandro Boles? Guarani, Jefferson cruzou, Caio Dantas, ele vai marcar de cabeça, espalma, Jordi, olha o rebote, pegou de novo o Jordi! Caio Dantas teve a chance livre na segunda trave após um ótimo cruzamento no Jefferson de cabeça. Jordi salva o Novo Horizontino, incrível, Vladimir! A chance mais clara do jogo. É o seguinte, estava 0-0, hein? 0-0, perdeu essa o Bugre, a 26 sai o gol do Novo Horizontino, de escanteio, Rafael Donato 1-0. 2 minutos depois, o Guarani sentiu e Pegorari pega essa de Vagninho, ex-Guarani. De novo no Horizontino, Vagninho bateu com o pé direito, Pegorari em 2 tempos. A falta cobrada pelo Giovani, defesa Bom, tenta voltar para o jogo Bugre, 42 primeiro tempo, Bruno Mendes, hein? Olha, é o seguinte, o Matheus Bueno, ele dá uma cabeçada lá para a área e o número 4 no Horizontino desvia e serve a Bruno Mendes. Bruno Mendes fica cara a cara, mas não é aquela frontal. Ele entrou pelo lado direito, pequena área, cara a cara, e Jordi fecha o ângulo e foi assim. O Guarani, Bruno Mendes tem a chance, vai marcar, bateu Jordi! Jordi, incrível, a queima-roupa, bola espirrada, sobrou para Bruno Mendes, ele enche o pé, a bola explode no corpo do Jordi, vai embora. O Guarani perde uma grande oportunidade para empatar o jogo, Catarino. Empatou, né, Boris? E aí tomou o segundo, isso foi a 4 minutos depois, novo escanteio cobrado, só que Matheus Saluciano de contra, faz 2-0 no Novo Horizontino. Segundo tempo, só tem um lance aqui, foi do Matheus Bueno, 19 minutos, aí é o seguinte, o goleiro Jordi saiu no intervalo, né, já tinha sentido uma contusão, e aí entrou o goleiro Ayrton, quem defende é Ayrton, um chute de fora da área, pingou antes, ia tomar um susto danado, o Ayrton coloca para escanteio no bafo, em Boles. Luan Dias é quem recebe pelo setor direito, ele balançou para cima a marcação, cortou, limpou, fintou, pé canhoto, rolou para Matheus Bueno, cabe o chute, puxou para canhota, ele bate, espalma Ayrton! Na paulada de Matheus Bueno, a bola explode no peito do Ayrton, vai embora pela linha de fundo, quase o Guarani marca o primeiro, Vladimir. Que bola marota. Oi, do Matheus Bueno. Qual é a defesa do jogo? Foi na cara do gol
e o Jordi fez uma grande defesa. Para mim, aquela defesa do jogo. Do Bruno Mendes, né? Exatamente. Para você, Tigrão. Acompanho. Vou com essa daí também, Edu. 42, primeiro tempo, lance 4, hein? Tava 1-0, poderia ter sido um empate. Bruno Mendes cara a cara, gol de entrada do Brinco e a defesa foi essa, Bolis. Guarani, Bruno Mendes tem a chance, vai marcar, bateu Jordi! Jordi, incrível a queima-roupa, bola espirrada, sobrou para Bruno Mendes. Ele enche o pé, a bola explode no corpo do Jordi, vai embora. O Guarani perde uma grande oportunidade para empatar o jogo, na final da Libertadores, encerrado na Argentina, River 0, Atlético Mineiro 0, aqui 3-0 pro Galo, Série B, Brusque 0, Chapecoense 1, Goiás 3, Operário 0, Amazonas 0, Botafogo 1, e o Amazonas perdeu um pênalti nos acréscimos, o goleiro do Botafogo defendeu, e aqui Guarani 0, Novo Horizontino 2. Então é o seguinte, a Ponte, ela foi ultrapassada pela Chapecoense e pelo Botafogo. A Ponte é 16ª, a primeira fora da zona é a Ponte com 38, depois o CRB, o primeiro na zona, 36, Ituano 34, Brusque 33, Guarani 31 e faltam 4 rodadas, seja o que Deus quiser. 00:04, já estamos dia 30 de outubro. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Instalar Materiais Elétricos, especializada em elétrica e iluminação comercial e decorativa. Confira as ofertas imperdíveis. Refletor de LED BF 200 watts, R$ 31,50. Lâmpada bulbo LED 9 watts, R$ 1,69. Refletor de LED BF 100 watts, R$ 21,90. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, a sua solução em iluminação. Não é só um cartão, é o parceiro ideal para suas compras. Com o cartão Sicredi Mastercard, você e o Léo Santana têm benefícios exclusivos.
pode pagar usando a carteira digital por aproximação e ainda acumular pontos para trocar por milhas e cashback na fatura. Fale com seu gerente Sicredi e confira qual é o melhor cartão para você. E se não é associado ainda, acesse sicredi.com.br/cartões, abra sua conta e peça o seu. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer realizar o sonho do carro ou moto nova? Então confira o fechamento de mês do Grupo Germânica. Somente entre os dias 28 e 31 de outubro você garante seu 0 km com taxa zero, bônus de até R$30 mil e a melhor avaliação do mercado no seu usado. E melhor, selecionamos a dedo mais de 500 seminovos, todos com laudo cautelar aprovado e garantia. Tudo isso e condições ainda mais especiais para CNPJ, Produtor Rural e PCD. Mas atenção, é só até 31 de outubro. Visite a Germânica mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Gleger, Guarani 0, Novo Horizontino 2, você fica com que conceito e melhor o primeiro ou segundo tempo? Regular, melhor o primeiro tempo. Para você, Tigrão? Também, regular e melhor o primeiro tempo. Bom, e o Pegorari? Só vou falar isso, deixo com você, Gleger. Hoje o Pegorari. Não foi bem hoje, né, Edu? Não foi bem. Falhou, pra mim falhou mais. Eu tava analisando aqui o segundo gol, acho que foi muito rápido o lance ali, né? A hora que ele tenta reagir, ele não consegue, mas o primeiro gol ele falhou, ele juntamente com os outros companheiros. Então, hoje o conceito dele é ruim. Olha, eu vou começar aqui, Tigrão, pela dobrada na lateral direita, Heitor e Henrique, assim que foi na escalação, mas me parece que pelo menos de início, e você me corrija, por favor, o Heitor foi fazer lá com o Jefferson. Mas enfim, vamos lá, Heitor e Ian Henrique. O Heitor saiu a 35 segundos do tempo, o Ian Henrique saiu no intervalo. O Heitor, olha, se ele tentou fazer alguma coisa, olha, parece que estava fora de ritmo, né? Fora de compasso. Ele teve um cruzamento a 3 do segundo tempo, mas ele chutou em vez de cruzar. Bruno Mendes ficou chateado, ficou bravo, estava na pequena área, acabou chutando. Enfim, ele chuta de longa distância, ele tenta. Vamos lá, Tigrão, dá uma analisada aí. E Henrique, você falou que já estava com problema, não ia aguentar e tal. Não deu outra, saiu no intervalo. Heitor e Ian Henrique. Foi uma invenção aí do Alan Al que eu não gostei. Quer dizer, ele vem com 2 centroavantes, ia faltar um jogador do lado direito. Mas nós imaginamos que ele fosse fazer essa dobra, né? Quando eu falei ia faltar um jogador, ia faltar um dos lados, ia faltar um. Porque não tem jeito. 2 centroavantes centralizados. O time vai chegar mais ou pela esquerda ou pela direita. Não vai estar balanceado dos 2 lados. É isso. E aí ele inventa mais ainda, quando ele puxa o Heitor para fazer a dobra do lado esquerdo com o Jefferson. Eu acho que virou uma confusão. O Jefferson executou um bom cruzamento, sim. Depois eu falo do Jefferson. E o Ian Henrique ficou sozinho do lado direito, indo e voltando, não tinha ninguém para apoiá-lo. Às vezes caía por ali o Luan Dias, mas o Luan Dias, meio que até instintivamente, cai na faixa central do gramado, ele é o armador. Então não gostei da estratégia do treinador, nós vamos falar depois também, mas individualmente, Heitor, muito baixa a produção pelo lado esquerdo, para mim sacrificado numa posição que ele nunca jogou na vida, fazendo como existe isso, e o menino sozinho do lado direito, ficou desbalanceado, se desgastou fisicamente o Ian Henrique e nem voltou para o segundo tempo. Conceito ruim para os dois. Dupla de zaga, Gleger, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano. E o Salustiano, o Salu, né, que vocês gostam de falar, no segundo gol, diz aí, eu não sei quem foi que relatou, que acho que foi o Boris. Para começo de conversa, o escanteio já foi dado de graça, né? Ele poderia ter evitado alguma coisa assim. Então já começou aí, o escanteio errado de Matheus Salustiano. Aí cobra o escanteio e ele tem a infelicidade de, na cabeçada, colocar contra. Essas e outras, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano. Mas no contexto geral não foram bem, né? Conceito ruim para os dois.
E pra você, Tigrão, a dupla de zaga? Ah, não foram bem, não. Bacelar andou errando, quase entregou a rapadura, dando uma bola de presente ali pro jogador do Novo Horizontino que marcava a saída. E o Salustiano, né, só vê o scout aí, né? Escanteio desnecessário, gol contra, mau posicionamento. No lance do gol ninguém foi do primeiro, Pegorari que errou, ruim pros dois. Jefferson, lateral esquerdo, teve a companhia do Heitor, boa parte do tempo aí. Ele que cruzou pro Caio Dantas, né? Jefferson que cruzou para Caio Dantas, 19 no tempo, tava 0-0 de cabeça, perdeu o Caio Dantas, o goleiro defendeu. E teve outro lance, o do Jefferson, Greg, era 29, segundo tempo, pro Lohan, na pequena área, mas Lohan não aproveitou. E aí, Jefferson? 90 minutos, você citou 2 jogadas só de um lateral, é muito pouco, ruim. E aí, Tigrão, você falou que falar do Jefferson? Teve esse cruzamento, ele, na verdade era para ele fazer a primeira linha e o Heitor a segunda, mas ele é um jogador que vai para cima, né? Aí ficou uma confusão ali, eu acho que eles não assimilaram direito aquilo que era a intenção do treinador, e o Jefferson se comprometeu, mas leva um regular. Eu sigo com você, Tigrão. Vamos lá. Gabriel Bispo e Matheus Bueno, a dupla de volantes. Quando o Bispo saiu a 14 segundo tempo, você dizia, olha, hoje não foi bem. Entrou Pierre, porque um pouquinho antes, a última dele, ele perdeu a bola no campo de defesa do Guarani, mas quase leva o terceiro, né? E o Matheus Bueno teve aquele chute fora da área, que o goleirão Ayrton, né? Já era o Ayrton, não o Jordi, né, no bafo, no SUS, colocou para escanteio. Vamos lá, os volantes hoje. Foram mal. O Matheus Bueno, fora esse lance que você destacou, foi um bom chute de canhota, mas nada. E errou muitos passes, confuso. E o Bispo, Gabriel Bispo, pior a apresentação dele desde que vestiu pela primeira vez a camisa do Guarani. Não acertou nada no jogo e deveria ter sido sacado antes. Ruim para o Bispo, regular para o Bueno, apenas por esse chute que poderia ter mudado a história do jogo. Guarani 0, Novo Horizontino 2, público 2.298, o menor público esse ano no Brinco. E aí, Gleger, os volantes, você concorda com o Tigrão? Concordo 100%. Só que eu vou dar ruim para o Matheus Bueno e péssimo para o Bispo, não jogou nada. Vamos lá, sigo com você, Gleger. Luan Dias, jogou o tempo todo, foi amarelado, teve um lance perigoso, se chama, poderia ter sido expulso, aqui teve uma falta anterior, por isso que não foi analisado. Ele cobrou uma falta, quando é que foi? Bateu na barreira, foi a 43, mas do segundo tempo, né? Bateu na rede lá do de fora. Bom, e aí, foi caçado também, analisou o Novo Horizontino no começo do jogo, falar pra você, anotei aqui, mas fez tanta falta, você quer ver só, começo de jogo... O Bruno Mendes levou uma, Luan Dias levou 2, Caio Dantas levou 2, Ian Henrique levou uma. Um lance aí do Luan Dias, que ele recebeu aí uma paulistinha do Donato aí, o juizão não expulsou, né? O Donato que fez a falta no Luan Dias. Bom, vamos lá, o Gleger, Luan Dias. Ele é muito esforçado, né? Foi mal na declaração aí depois do jogo. Só pra falar o que ele falou, nem fala, né? Desce direto pro vestiário. Mas ele corre, luta, briga, né? Tenta. Vou dar um conceito regular para ele. Para você, Tigrão, Luan Dias. Lutou muito, regular e boca suja, hein? Bom, eu sigo com você, Tigrão. Bruno Mendes e Caio Dantas. Bruno Mendes hoje começando, não tinha ritmo, mas aguentou até 26 segundo tempo. Mas antes de sair, você já cantou, olha, não aguenta, tem que sair e tal. Entrou o Lohan. Bruno Mendes teve chance? Teve, e seria um empate. Ouvimos aqui, foi a defesa do jogo, 42 do primeiro tempo, né? Cara a cara com o Jordi. Bateu no peito do goleiro, foi para escanteio. Agora, o Caio Dantas teve chance primeiro, estava 0-0, né? Aquela cabeçada, goleiro defendeu. Teve também uma outra do Caio Dantas na sem pulo, a 22º tempo, gol do placar. E aí foi para fora, né? E até o Vladimir falou, não, tá, e fez assim, que reclamou da luz, né? Na sem pulo. E teve um lance que a bola já tinha saído. Mas tem o cruzamento e o Caio Dantas chuta, o goleiro, ele foi uma defesa sensacional, mas não valeria porque já tinha saído. Vamos lá, Bruno Mendes e Caio Dantas. A estratégia dos dois centroavantes para mim não deu certo. A Guarani teve 2 chances, mas eles não fizeram o gol. Mas boas chances. Tudo bem, o Caio Dantas
cabeceou em cima do Jordi, e o Bruno Mendes, cara a cara, poderia ter tirado, dado um biquinho no chão, tocado do outro lado. Ele estava sem ângulo, né? Ele estava no bico da pequena área, estava fazendo a diagonal. O goleiro ajoelhou ali e falou: se ele soltar a pancada em cima de mim, vai explodir no meu peito. Explodiu, não tirou. Então, para mim, não deu certo, mas lutaram muito, muito. Eu acho que não era essa a formação. Era João Vitor de um lado, o Caio Dantas centralizado e fazendo a meia água, quarto homem de meio campo e ocupando o lado esquerdo, o Pierre. Eu teria escalado assim. Mas ele inventou. Para mim, inventou. Nunca jogaram juntos. Num jogo de vida ou morte como esse, ele vai inventar? Faz o simples e deixa o Bruno Mendes, que já está com um ritmo um pouco melhor, para entrar com o jogo em andamento. Entrou de início, com 10 minutos do segundo tempo ele não andava mais. Então, pela luta dos dois, regular para os dois. Daqui a pouquinho uma coletiva aí, um pedacinho da coletiva do Alan Al. Oi, Gleger, hoje o técnico Alan Al. Edu, então, eu acho que a estratégia foi até bem executada, bem determinada, né? Definida. O Guarani estava melhor no jogo, tomou 2 gols de bola parada, né? Aí é posicionamento, aí é erro do Salustiano, erro do Pegorari, né? Gol contra. Então, assim, eu acho que foi castigado pelo momento de instabilidade do sistema defensivo. Mas eu acho que ele escalou bem o time de começo. Acho que as substituições não dá nem pra gente analisar, porque você olha pra trás, ter um banco como esse aí não deve ser fácil, não. Então, ele tentou, acho que até o momento que o Guarani toma o primeiro gol, numa falha gritante do sistema defensivo, o Guarani era melhor no jogo, pressionava, criava oportunidades, teve inclusive depois de tomar o gol, teve mais uma oportunidade nos pés do Bruno para empatar o jogo, e aí vale também a qualidade, né, o posicionamento do bom goleiro da equipe do Novo Horizontino. Não podemos tirar o mérito do Novo Horizontino, que é o segundo colocado nesse momento, né, e veio enfrentar um time que é o último. É o segundo contra o último, dá uma olhada para você ver. Mas mesmo assim eu acho que as tentativas, se tivessem sido bem executadas dentro do campo, o Guarani poderia ter saído até com um resultado melhor. Então eu vou dar um conceito regular para ele. Apesar do resultado, apesar da situação, dentro do jogo, a falha foi do sistema defensivo. E para mim o conceito dele é regular. Bom dia, Gleger. Boa quarta. Valeu, Edu. Um abraço para você, para todos os ouvintes, para o Tigrão, um abraço, boa noite. Valeu, bom dia, né? Bom dia a todos. Valeu, Bom Tiger. descanso, Gleger. Valeu, você também. Tigrão, termino com você então perguntando do Alan Al. Qual é o seu conceito, como é que ele foi hoje? Então, a gente não discutiu, cada um coloca democraticamente a sua opinião. Para mim ele errou de começo, eu não escalaria assim, já falei, acabei de dizer como é que eu escalaria, não vou repetir. Eu acho que inventou esse negócio aí de Heitor, segunda linha do lado esquerdo, nunca executou essa função. E, sabe, o negócio dos 2 centroavantes, estava na cara que não ia dar certo. Mas mas não tem ser no futebol. Cada um teve uma chance e não executou, companheiro. Estava 0-0. Houve a cabeçada do Caio Dantas e perdeu. E estava 1-1, estava 1-0 para o Novo Horizontino. A chance do empate nos pés do Bruno Mendes perdeu também. Então não deu certo. Ficou desbalanceado do lado direito, totalmente desbalanceado no primeiro tempo. Totalmente, com um jogador apenas ali, tentando fazer o vai e vem. Não ia, que era o Ian Henrique, enfim, uma confusão o time do Guarani. O que eu gostei? Da disposição, da garra, da vontade, da intensidade do time, até o momento em que estava o placar em 0-0. 26 minutos, saiu o gol do Novo Horizontino. O Guarani sentiu demais, mesmo tendo criado uma oportunidade para empatar com o Bruno Mendes. Foi mais numa desatenção da defesa do Novo Horizontino, mas depois que tomou o primeiro gol, o Guarani não jogou mais. E quando tomou o segundo, aí travou de vez. O Novo Horizontino não teve nem trabalho. Se você for avaliar, legal. Depois que fez o segundo gol, o Novo Horizontino apenas administrou. E olha que no contra-ataque poderia ter feito o terceiro gol. Teve um lance ali que ia sair o gol, e aí nós criticamos aqui o Salustiano, mas naquela ele foi bem. Ele se joga na bola e salva o terceiro gol
de contra-ataque do Novo Horizontino. Então eu não gostei, não. As mexidas eu nem comento, porque ele estava arrumando aquilo que veio de equivocado no início. Tentando arrumar, pelo menos. Por exemplo, quando ele põe o João Vitor, né, na partida, para tentar dar uma fechada ali, para tentar dar uma melhorada, ele vem com o João Vitor no lugar do Ian Henrique. Né? Só que aí ele puxa o João Vitor do lado esquerdo e puxa o cara que estava do lado esquerdo, o Heitor, para o lado direito. Vai vendo. Que ele mudou tudo o que ele fez de início, percebendo que não funcionou. Então o conceito hoje, lamentavelmente, apesar da garra do time, de 2 oportunidades desperdiçadas, conceito ruim, Edu. Tigrão, bom dia, boa terça, boa quarta, boa semana, Tigrão. Obrigado, Edu. Para você também, para os amigos da Bandeirantes, para mim uma noite, já começando o dia, já começando a quarta-feira, muito triste, né? Que eu realmente não sou de jogar a toalha, mas a Ponte ameaçadíssima, especialmente com essa vitória da Chapecoense fora de casa e do Botafogo também, mas está ali, né? Depende só dela, porque está fora da zona, e para mim, para o Guarani não dá mais. Então, uma Série B extremamente complicada para o futebol de Campinas, com risco iminente de queda dos dois. Para mim, o Guarani vai para C, não escapa mais, e a Ponte ainda muito ameaçada. Então, tipo de jornada que eu não gostaria de ter participado, mas faz parte. A gente tem que ir na boa e na podre temos que comparecer também. Bom dia, um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, Tigrão. Olha, 00:24, vamos a um trecho aqui da coletiva do Alan Al. Guarani 0, Novo Horizontino 2. Vamos ouvir. O Donato tinha trabalhado comigo no Vila Nova. Infelizmente não conseguimos neutralizar e nas opções, nas horas que nós tivemos a possibilidade de sair na frente, infelizmente também não conseguimos efetividade. Continuar trabalhando, saber que é um golpe duro para nós, porque nós esperávamos dentro de casa os 3 pontos, até pelo que nós fizemos antes de tomar o gol. Depois houve um pouquinho de desequilíbrio, mas voltamos novamente a jogar, a tomar a rédea da partida, e não esquecendo que é muito difícil você jogar contra uma equipe que provavelmente vai estar disputando a Série A e vem tendo essa consistência durante a Série B inteira. Né? Nós não jogamos contra um adversário qualquer, mas ao mesmo tempo poderíamos sim ter saído com a vitória. Alan, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Imagino a frustração após a partida. Você não havia perdido ainda, né, com o Guarani no Brinco de Ouro. O Guarani seguia invicto neste segundo turno. Acaba perdendo a partida de hoje contra o Novo Horizontino. Os jogadores deixaram o gramado muito cabisbaixos. A maioria não quiseram conversar com a imprensa. Queria te perguntar, após o jogo, no vestiário, como que vocês receberam essa derrota, como os jogadores ficaram, em especial o Pegorari, jogador que é tão querido pelo torcedor, sofre com mais uma falha nesta reta final de Série B, foi vaiado pelo próprio torcedor que normalmente aplaude ele. Queria te perguntar como que ele ficou após o resultado. A gente sabe que ele é um dos líderes desta equipe do Guarani e como todo o elenco recebe a derrota e o que fazer agora nesta reta final. O Guarani precisando de praticamente 4 vitórias nesta reta final de Série B. Obrigado. Boa noite. Esse sentimento demonstra o caráter, né? Seria um absurdo se a gente não tivesse cabisbaixo, se a gente não tivesse chateado, se a gente não tivesse frustrado pelo que a gente fez também durante a partida. Né? Nós poderíamos ter saído na frente, tivemos as melhores oportunidades antes de tomar os gols de bola parada. É lamentável, né, a gente desperdiçar uma oportunidade dentro de casa, de uma sequência que a gente vinha tendo muito boa dentro da nossa casa, mas ainda depende só de nós. Difícil, mas desde o início da competição, desde as primeiras rodadas, a dificuldade ela vem acompanhando, né, o Guarani. Então nós temos que ter essa resiliência, temos que ter essa frieza, temos que levantar a cabeça, continuar trabalhando, procurando recuperar alguns atletas para que a gente possa ter um leque de opções maior, né, no momento que a gente precisa reverter alguma situação dentro de campo e no momento que a gente precisa sustentar também algum resultado favorável. O nosso elenco ele vem sendo reduzido principalmente do meio para frente, por lesões, por uma série de questões que infelizmente fazem parte do futebol. Então a gente tem que lamentar, tem que ficar triste, né, por nós, pelo nosso torcedor, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir em frente.
A nossa caminhada, ela não acabou aqui. Ela continua e, como eu falei, a gente tem que acreditar que só depende de nós. Vamos enfrentar jogos difíceis, muito difíceis, mas desde o começo da competição vem sendo assim. Então a gente tem que ter essa personalidade, essa resiliência e principalmente agora falar menos e trabalhar muito mais. Alan, boa noite. Queria que você falasse, por favor, sobre a escolha do Bruno Mendes para começar como titular ao lado do Caio Dantas, né, 2 jogadores mais centralizados. E a opção do Heitor como uma novidade, mas hoje mais na esquerda, né? Foi realmente uma surpresa a presença do Heitor ali pela esquerda. O porquê dessa decisão e qual a avaliação que você faz da atuação do Heitor nessa posição onde você o colocou? Boa noite. O Mendes e o Caio, era pela situação do adversário vir jogando o campeonato todo com 3 zagueiros, nós não precisaríamos ter jogadores a mais no meio de campo, num setor onde a gente teve um desempenho muito bom, né, com o Bueno, com o próprio Bispo e com o Luan fazendo essa flutuação por dentro, deixando o corredor para o Ian e depois para o Heitor. A entrada do Heitor seria para recompor e equilibrar defensivamente a equipe deles, que jogavam com os 2 alas atacando ao mesmo tempo, principalmente o ala do lado direito, e pela situação que a gente tem de falta de jogadores de beirada para cumprir essa função. Nós estamos aí com praticamente 3 jogadores, alguns outros jogadores rendendo abaixo daquilo que a gente esperava, então a gente precisava arrumar soluções, e eu vejo que o Heitor fez um bom primeiro tempo, teve as melhores ações ali, construindo juntamente com o Ian, um jogador que tem facilidade de trabalhar com as 2 pernas. Infelizmente, a gente não conseguiu aproveitar essas jogadas que nós criamos pelo lado do campo. E o Mendes é um jogador que a gente sabe da qualidade dele, sabe da representatividade dele e sabe que ele pode nos ajudar muito mais do que ele fez hoje, já iniciando de uma maneira muito boa. Teve uma oportunidade, o mérito do goleiro de defender, conseguiu fazer o pivô, conseguiu fazer com que o nosso time jogasse através de aproximação. Então é um jogador que a gente confia e acredita muito. Tá aí, portanto, a coletiva do Alan. A pergunta do Catarino aí, explicando aí sobre o Bruno Mendes, tal, sobre o Heitor, essa dobra na lateral direita. Gente, agora 00:29, eu volto já no Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio,
Cuiabana e muito mais. Experimente! Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Quer realizar o sonho do carro ou moto nova? Então confira o fechamento de mês do Grupo Germânica. Somente entre os dias 28 e 31 de outubro você garante seu 0 km com taxa zero, bônus de até R$30 mil e a melhor avaliação do mercado no seu usado. E melhor, selecionamos a dedo mais de 500 seminovos, todos com laudo cautelar aprovado e garantia. Tudo isso e condições ainda mais especiais para CNPJ, Produtor Rural e PCD. Mas atenção, é só até 31 de outubro. Visite a Germânica mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Olha, jogos da terça que passou que complementaram a 34ª rodada na Série B. Goiás 3, Operário 0, Brusque 0, Chapecoense 1, gol de pênalti a 35 do segundo tempo do Walter Clar. Guarani 0, Novo Horizontino 2. Repito, Guarani 0, Novo Horizontino 2. E o Botafogo ganhou em Manaus. Amazonas 0, Botafogo 1. O gol foi do Douglas Baggio no segundo tempo. Depois o Alvarinho, aqui que joga aqui no Guarani, o argentino Alvarinho, que é jogador do Amazonas, foi expulso a 38 do segundo tempo. Amazonas estava com 10 e mesmo assim conseguiu um pênalti. Pênalti para o Amazonas nos acréscimos, o Enio cobrou e o goleiro Vitor Souza, do Botafogo, defendeu. Bom, vamos lá. A ponteira. Novo Horizontino e Mirassol. Novo Horizontino ganhou do Guarani e Mirassol ganhou da Ponte. O Sport bobeou. O Sport acabou perdendo na rodada, né? O Sport perdeu para o América Mineiro. E o Santos ganhou do Ituano. Então, em primeiro, Santos, 62. Em segundo, Novo Horizontino, 60. Em terceiro, Sport, 59. Em quarto, Mirassol, 59. Em quinto, Ceará, com 54. Ceará ganhou do Paysandu. 54, repito, o Ceará, diferença do Mirassol para o Ceará, uma diferença de 5 pontos. Vila Nova, sexto colocado com 52, em sétimo América 52, oitavo Goiás com 51, né? Goiás que pega agora o Guarani sábado, lá em Goiânia, na Serrinha. Essas equipes aqui, em que pesa a reação do Goiás, mas começa a se distanciar do G4. Vamos lá, então é o seguinte... A Ponte hoje, na terça que passou, foi ultrapassada pela Chapecoense e pelo Botafogo. Então, olha, o Amazonas, 12º com 45, já escapou. 12º, Amazonas 45, escapou. O rolo começa aqui, a partir do 13º, Chapecoense tem 40. 14º, Paysandu 40. Em 15º, Botafogo 39. E a Ponte é a primeira fora, 16ª com 38. Depois os 4 que estão no Z4. 17º, CRB 36. 18º, Ituano 34. Penúltimo, Brusque 33. Guarani 20º com 31. O Guarani está a 27 rodadas na última colocação. Faltam 4 jogos. A Ponte na segunda-feira, 21 horas, Ponte Paysandu. Se a Ponte vencer de 38, ela vai para 41, ela ultrapassa o Paysandu. Jogo de vida ou morte, hein? A Macaca, em caso de empate, pode entrar no Z4, tá? A realidade é essa, jogos que faltam ao Guarani. Então pega o Goiás, sábado em Goiânia, recebe o Amazonas, sai contra o Brusque, última rodada, brinca o Guarani e Avaí. A Ponte, depois do Paysandu, ela vai a Goiânia, lá no Oba, enfrentar o Vila, recebe o Sport e na última rodada, Avaí e Ponte. A diferença do Guarani para o primeiro fora, que é exatamente a Ponte, 38 tem a Ponte, 31 tem o Guarani, uma diferença de 7 pontos. Bom, vamos lá. Na terça que passou, o Atlético Mineiro está na final da Libertadores. Monumental de Núñez, River 0, Atlético 0, aqui 3-0 Atlético, no agregado 3-0. A final,
E vai pegar, claro, o Botafogo, provavelmente, né, gente? Porque o jogo é amanhã, aliás, nessa quarta, estamos na quarta-feira, 21h30, no estádio Centenário, Peñarol e Botafogo. Seria no estádio Campeão del Siglo, mas esse estádio foi transferido para o Centenário, né? E resolveram transferir, e a torcida do Botafogo pode entrar lá no Centenário com toda a confusão que deu no Rio. Tomara que não tenha tanta confusão assim em Montevidéu. E na Sul-Americana, nessa quarta tem Lanús e Cruzeiro, hein? 19 horas, no estádio La Fortaleza, lá em Lanús, província de Buenos Aires. Em BH foi 1-1, novo empate é pênalti. E amanhã, quinta-feira, 21h30, estádio Presidente Perón, Racing e Corinthians. Aqui, 2-2, o novo empate é pênalti. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meus amigos, a triste realidade do futebol de Campinas. Ontem, Guarani 0, Novo Horizontino 2, Guarani 30 em último lugar. A Ponte perdeu para o Mirassol e o Chapecoense e Botafogo ultrapassaram. O Macaco é 16ª com 38. Seja o que Deus quiser. Equipe técnica: Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato e Gilberto Sufi. Então, no próximo jogo é sábado, né? Sábado, 17 horas, Goiás e Guarani. Devemos abrir às 15h30 aqui no Concentração, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado a você no YouTube, em FM 85,7, faixa estendida, nos diversos aplicativos. Nosso muito obrigado mesmo. E sábado eu volto. Se Deus quiser.